o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Tudo bem aí? Boa noite pra você, 7-2. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Salve, salve, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço, muito boa noite. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. Está no ar a transmissão dos canais Futebol Interior para Ponte Preta e Amazonas. É o nosso pré-jogo, a bola rola daqui a pouquinho, daqui cerca de 1 hora, estádio Moisés Lucarelli. É a rodada 3 da Série B do Campeonato Brasileiro. E você vai se ligar aqui no microfone dos canais Futebol Interior. As nossas transmissões têm um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788 3821 ou 3242 3125. Chamou, pediu, chegou. E com a gente também tem a loja da Macaca. São 7 da noite mais 3 minutos. A sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. É só mandar zap pra gente, 98989 3526, vai ter a sua marca, a sua logomarca, o seu comércio, enfim, você estará sendo divulgado aqui nas transmissões de Ponte Preta, Guarani, Ponte Preta, nos canais Futebol Interior. Noite de segunda-feira, comigo na mesa de som, o nosso Felipe Marques. Daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, estaremos com a Valinhos FM e aí a gente passa a ficha técnica da Valinhos FM. Canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, com a coordenação de esportes do Carlos Corsato. Eu, Marcelo, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia nessa transmissão, além do Carlos, que chega daqui a pouquinho para tocar o intervalo, ficar no placar ao vivo, o nosso fim de jogo, bater aquele papo com você. Tem o Pedro Lino, nosso enviado lá pro estádio Moisés Lucarelli, no palco do jogo. Daqui a pouco ele chega com as primeiras informações de Ponte Preta e Amazonas. Bom, comigo também hoje tem o Guarani. Daqui a pouco a gente vai destacar aqui a rodada da Série B. O Guarani entra em campo um pouco mais tarde, é bem verdade, às 9 horas da noite, mas ele já está aqui e vai atualizar todas as informações desse jogo Guarani e Santos, Santos e Guarani, durante toda a nossa transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E é claro, conto com a sua audiência, conto com o seu carinho, com a sua companhia. Lembrando que a jornada esportiva de hoje, sábado acho que é o jogo do Guarani, mas até o jogo da Ponte Preta contra o Santos, você vai poder participar, mandar o WhatsApp pra gente, tá? No 98989 3526 para concorrer uma camisa da Associação Atlética Ponte Preta, ó, parecida com essa aqui que eu estou usando. Tá bom? Então é o seguinte, aí você fala, Marcelo, mas como é que vai fazer para participar? Eu já vou passar aqui o caminho das pedras. Você vai fazer o seguinte, ó, você tem que estar seguindo a gente lá no YouTube, né? Você tem que estar seguindo a gente lá no YouTube. Então é o seguinte, para você participar, você vai mandar no WhatsApp, tá? No nosso WhatsApp, que é o 19 98989 3526, 98989 3526, aí você printa a tela que você está seguindo o Futebol Interior lá no YouTube, que você está inscrito. Seguir é no Instagram, seguir é no Twitter, que você está inscrito no nosso canal no YouTube, tá? Futebol Interior, tem que mandar, tem que printar a tela, printa a tela,
e prova que você está inscrito aqui no YouTube Futebol Interior. A gente vai dar uma camisa, né? Uma camisa, quando nesse momento passa aqui pelos estúdios o nosso doutor Arthur Eugênio Matias, né? Que tá tenso demais, mas hoje já não falei, mas vou falar quando tiver oportunidade. Não precisa se preocupar, que hoje vai dar tudo certo pro futebol de Campinas, se Deus quiser. Bom, são 7 da noite mais 6 minutos. Então, uma camisa muito parecida com essa aqui, ó, da gloriosa Associação Atlética Ponte Preta de Campinas. Esse manto sagrado, nós aqui dos canais Futebol Interior vamos te dar, tá? Vamos fazer o sorteio no jogo contra o Santos, beleza? O Carlos vai estar aqui para agitar esse sorteio. Então já vai mandando mensagem pra gente. Se você ainda não está inscrito no canal lá no YouTube, Futebol Interior tá na tela aqui. Futebol Interior, você encontra a gente por lá. Bom, daqui a pouco tem o Pedro Lino. Quando tiver o Pedro Lino ok, você me avisa, ô Felipe. Antes até de acionar o Albert Cavalcante, que já está aqui comigo, eu quero destacar a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Ponte Preta não venceu ainda na competição, tá? A Ponte empatou o primeiro jogo contra o Coritiba e perdeu a última partida para o Goiás, 3-0. Provavelmente hoje serão 4 mudanças no time. Eu ainda não tenho aqui o time titular. Quando tiver, já vou passar para você. Serão 4 mudanças no time. O Gé não está à disposição, tá com problema no joelho, pelo menos é a informação que a gente tem. O Igor Inocêncio deve voltar ao time porque o Luiz Felipe também está no departamento médico. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais aí da Ponte Preta. E o time do Amazonas, que está debutando, o Albert falou, Marcelo, você fala essa palavra hoje bastante, debutando na Série B do Campeonato Brasileiro, é um time experiente, também não venceu na competição ainda, mas tem nada mais, nada menos, por exemplo, do que Jô, né? O Jô é reserva, mas tá no Amazonas. Sassá, não é o Mutema, é o Sassá, ex-jogador do Botafogo, ex-jogador do Cruzeiro, eu sou da época que o famoso era o Sassá Mutema, né? Mas hoje em dia é o Sassá que joga no Amazonas. E tem também o Dentinho e outros jogadores aí que passaram por grandes equipes aí do futebol brasileiro. A gente vai estar falando aí durante a sequência, falando mais desse time do Amazonas. O Amazonas que ainda também não venceu no campeonato, ainda quer a sua primeira vitória nessa sua passagem pela Série B do Campeonato Brasileiro, e é um time que tem, como é que a gente pode dizer, investimento, né? Um time que tem investimento e tende a ser aí um novo Cuiabá do futebol brasileiro. Tem aqui a escalação da Ponte Preta, falei que não tinha recebido, acabei de receber. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquins, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. 2 zagueiros, portanto. No meio campo, Dudu Vieira, Emerson Santos, 2 volantes. O Elvis, capitão do time no time titular. É o time mais ou menos que a gente estava prospectando, né? Iago Dias, Matheus Regis e Gabriel Novaes. Deixa eu ver aqui o banco da macaca. Luan, Edson, Dodô tá no banco, Castro volta ao banco, Jean Carlos, depois de muito tempo teve um problema, contusão no joelho, tá de volta ao banco. O Beléa, o Guilherme, atacante que foi contratado, também tá no banco de reservas. O Emerson, que é o Emerson que veio da Inter de Limeira, tá no banco também. O Ramon no banco de reservas. O Bochecha no banco de reservas mais uma vez. O Zé Mário tá no banco de reservas. O Nilson Júnior no banco de reservas e o Vinícius. Então, o Gé não tá no jogo, né? Como eu disse, problema no joelho, pelo menos essa é a informação que a gente tem. O Luiz Felipe também tem um problema muscular, tá vetado pelo departamento médico. Vetado ou poupado, né? Na zaga também tem uma mudança aqui, né? Tem uma mudança aqui, porque o Joilson, que aliás ele fez o único gol da Ponte no campeonato, o Joilson também não está à disposição. Não está à disposição o Joilson. Bom, é isso, né? E é isso. E quem foi aqui pro banco de reservas do time que jogou a última partida lá em Goiás foi o Dodô. Perdeu a posição, aí você pode escolher. Na verdade, na vaga do Gé entra o Gabriel Novaes. Então vamos colocar aqui o Iago Dias na vaga do Dodô. Tem o Elvis também que entra no time. Então são o Igor Inocêncio na lateral direita, Luiz Aquim na zaga, 2, o Elvis no meio campo, 3, Iago Dias e Gabriel Novaes no ataque. São 5 mudanças do time que perdeu
pro Goiás por 3-0 e precisava mexer, né, Brigatti? Eu falei isso na Hora da Macaca. Lembrando que toda segunda-feira tem Hora da Macaca. Hoje, excepcionalmente, como tem o jogo da Ponte Preta, a gente vai apresentar a Hora da Macaca amanhã, tá? Sempre por volta de 8h30, 8h40 da noite, lá no YouTube, Hora da Macaca. Você acompanha a gente vai falar muito desse jogo de hoje. Bom, são 7 da noite, mais 11 minutos. Vamos falar do Guarani, vamos trazer as primeiras informações de Guarani e Santos. O jogo é só às 9 da noite, na Vila Belmiro, mas ele já está a postos. Albert Cavalcante. Sempre um prazer estar com você nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior. Grande abraço, tudo bem, Cavalcante? Opa, legal. Boa noite, Carlos, Marcelo. É algum corsato, né? Porque você olha pra um, é o focinho do outro. Sou mais bonito. Isso, assim você está dizendo, né? Um abraço ao nosso grande Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo também, isso mesmo. O Guarani que joga daqui a pouco, às 21 horas, contra a equipe do Santos, lá na Vila Belmiro. Só lembrando, né, que é sem torcida por conta da confusão que aconteceu, né, no rebaixamento do Santos, né, da Série A para a Série B no ano passado, contra a equipe do Fortaleza. Então serão as três primeiras partidas com os portões fechados, né. E o Guarani vai, né, tentar aí a sua primeira vitória, né, seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O Guarani que na primeira rodada perdeu fora de casa por 2-0 para o Vila Nova, depois foi derrotado em casa para Chapecoense do técnico Humberto Louser, ex-técnico do Guarani, e o Claudinei Oliveira acabou não aguentando aí os resultados ruins e acabou sendo demitido. Dito isso, hoje tem estreia, né, do técnico Júnior Rocha, né? O Júnior Rocha, ele que estava na equipe da Inter de Limeira, ele que tem 43 anos, e agora é aquela, né? Todas as fichas serão aí, as apostas, né, do técnico Júnior Rocha. Lembrando, né, que o técnico Claudinei Oliveira, quando ele chegou no Guarani no Campeonato Paulista, o Guarani precisando do resultado para poder não cair, né, ele jogou com 3 zagueiros. Dito isso, começou o Campeonato Brasileiro, o que ele fez? Ele voltou com a formação que estava o técnico Humberto Louser. Aí vimos o que aconteceu. 2 jogos, 2 derrotas. E agora, pelo que um provável Guarani, que nós iremos aí, quando tiver escalação na mão, iremos passar, o Júnior Rocha, ele vai voltar com o sistema de 3 zagueiros. Com o Léo Santos, ele que passou pela Ponte Preta, ele que estava fora das 2 primeiras partidas, ele volta para ficar junto com o Lucas Adel e também com o Douglas Bacelar e o Ryan. O Ryan, que nas 2 últimas partidas foi muito mal, né, foi muito criticado pela torcida. O Ryan pode figurar no banco de reservas ou até mais, hein? Nem estar entre os relacionados. E o Marcelo Corsato? Muito bem, pega o Santos, que é um forte candidato aí ao título da competição, né? O Santos, 2 jogos, né? 2 vitórias, 4 gols a favor, nenhum gol sofrido, né? Então o Santos vai caminhando a passos largos, né? Olha só que é a segunda rodada, mas só lembrando, né, que o Santos não perde para o Guarani há 25 anos na Vila Belmiro. A última derrota do Santos na Vila Belmiro para o Guarani foi pelo Campeonato Brasileiro de 1999, 2-1, né? E no gol da derrota, né, o gol que seria o gol de honra do Santos, Fumagalli, ele mesmo, Fumagalli, que estava no Santos na época, ele acabou fazendo aí o gol de honra. Dito isso, o Guarani e Santos, né? O Santos de lá para cá, de 99 para cá, foram 10 jogos com 9 vitórias do Santos e 1 empate só. E lembrando que 2010, né? Pela Copa do Brasil, o Santos aí aplicou aquele 8-1 pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2010, que o Santos se sagrou campeão. É isso, muito bem. Portanto, as primeiras informações do jogo que a gente vai acompanhar também com o Albert Cavalcante. O Guarani pegando o Santos, como o Albert disse, na Vila Belmiro, sem a presença do torcedor. São 7 da noite, mais 15 minutos. Tem bola rolando pela Série B. A bola começou a rolar às 7 da noite lá em Fortaleza, no Ceará. O Ceará vai empatando com o CRB pelo placar de 0-0. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Tem convidados da Ponte Preta para falar com a gente. Tem o Pedro Lino no palco do jogo com as primeiras informações lá do estádio Moisés do Carelli para passar como é que tá aí a atmosfera, a expectativa pro jogo, como é que tá a torcida, como é que tá a nação ponte pretana esperando esse jogo aí daqui a pouquinho contra o Amazonas. E é claro, a sua participação aqui na nossa arquibancada virtual também é muito importante para concorrer à camisa da Ponte Preta, sorteio que vai ser no jogo Ponte Preta e Santos, tá? Para participar então, você tem que provar que você tá inscrito no canal lá no YouTube, Futebol Interior,
tira um print, manda pra gente com seus dados, nome completo, bairro e cidade e fica torcendo. Boa sorte, você pode faturar uma camisa da Associação Atlética Ponte Preta. São 7 da noite, mais 16 minutos. Antes de ir pro intervalo, eu até peguei aqui, hoje dia 6, né? E tem que registrar que a nação Ponte Pretana está de luto pela morte do lateral esquerdo Luizinho, ele que fez parte do elenco da Ponte Preta, que foi campeão lá da segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Em 1969, e ele era lateral esquerdo, fez parte daquele elenco. Ele faleceu na madrugada de hoje, na cidade de Franca. Portanto, aos familiares aí, amigos, os sentimentos de toda a coordenação aqui, de toda a equipe dos canais Futebol Interior, pro Luizinho, que deixa saudades, ele que foi lateral esquerdo da Ponte Preta naquele time de 1969, campeão paulista da Série A2 hoje, como a gente conhece, né? São 7 da noite, mais 17 minutos, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsado. Muito bem, são 7 da noite, mais 19 minutos, 7h19. Seguinte, daqui a pouco tem convidados aqui pra você no nosso pré-jogo. Já mais informações também do jogo do Guarani contra o Santos. Escalação do time do Amazonas, adversário da Ponte Preta. Adilson Batista manda a campo, Edson Marden, Patrick, experiente jogador, Ivan Alvarinho, ex-Guarani, Diogo Silva e Renan Castro. O Ivan Alvarinho, Albert, no Guarani ele era zagueiro mesmo? Não, jogava de lateral, né? Ele, na verdade, a posição de origem dele é de volante. Porém, entretanto, ele jogou no Guarani com o Mozart Santos como lateral direito, como volante e como zagueiro. Então ele faz tudo. Sei. Barba, cabelo e bigode. Mas lá no Amazonas ele é zagueiro mesmo. Zagueiro. Mas ele, de origem ele é volante. Volante. Muito bem, ele é o que? Ele é paraguaio? Ele é argentino. Argentino. Diogo Silva na quarta zaga, Renan Castro na lateral esquerda. Aqui o bagulho tá meio bagunçado porque eles colocam o jogo como volante, né? Mas o volante é o Xavier. Esse Xavier aqui é aquele ex-Ponte Preta, né? Ex-Ponte Preta, ex-Corinthians. O Xavier é ele? É. Eu só preciso confirmar, mas... Vamos dar uma olhadinha. Vamos confirmar, mas eu acho que é ele mesmo. Que tinha ido lá pro Amazonas. Ele tava no Avaí, do Avaí ele saiu, foi pro Amazonas. Aí tem o Matheus Serafim, o Mateuzinho, o Judá e o Sassá. No banco de reservas, o Marcão, o Jimenez, volante, Diego Torres, que a Ponte Preta já teve interesse, meia, Bruno Lopes, Ezequiel, lateral direito Ituano,
o Thiago Spice, ó, Miranda, Cauã Barros, William Barbio, Pará, Enio e Igor Bolt. São os jogadores à disposição aí do Adilson Batista no time do Amazonas. Bom, são 7 da noite mais 21 minutos. 7 da noite mais 21 minutos. Agradecendo você que já tá mandando mensagem pra gente aqui no nosso YouTube, viu? Você que tá participando, mandando a sua mensagem. A gente agradece muito aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Pode se inscrever aqui no YouTube. Dá um joinha na transmissão também se tá gostando. Se não tá gostando, mete um negativo lá. Fique à vontade, é a sua opinião. Silvio Seico, escalação tá boa, por hora. É o melhor que temos à disposição. Cláudio Michelon, boa noite, jogadores de Master do 15, prestigiando a transmissão. Ô, rapaziada, aquele abraço pra vocês. 15 de Piracicaba, tradicional time do futebol paulista. Silvio Seico, boa transmissão, valeu Silvio. Gustavo Carvalho, boa noite amigos, vamos pra cima, nega véia. O Aparecido Alves, boa noite equipe, bora pra mais uma jornada dessa Odisseia Ponte Pretana. Odisseia também é bom, hein, ô Aparecido? E tomara que ao final da jornada possamos comemorar nossa primeira vitória. Abraço a todos. O DJ Digo, vamos lá, Corsato, vamos! Vai dar macaca, segundo ele, 2-0. Fábio Bruno tá sempre prestigiando a gente. Fica com a gente hoje porque vai ter informações do seu time, viu, Fábio? Gustavo Carvalho, de novo, o Fábio Bruno aqui. O Fábio, ele é nosso ouvinte de carteirinha, viu, ô Gustavo? Gente boa demais, o Fábio. Deixa eu ver quem mais. O Severino Francisco, boa noite. Boa narração. Valeu, Severino. Bianor, hoje da Ponte. Eu tô meio ligeiro aqui. E Santos na Vila 3-0. Até o Albert está com a camisa do Santos já. Não, é a camisa do futebol interior. Põe o Albert na tela aí, ô Felipe. Camisa do Santos. Levanta. Não, pelo amor de Deus. Levanta. Futebol interior. Te coloca o microfone na bancada e fica de pé. Só pra gente ver a sua camisa. Olha lá, ó. Futebol interior logo, patrocinado lá. Ó, seguinte, futebol interior. Gustavo, não cria polêmica não, Gustavo. Sem polêmica. Quem que é o Gustavo? Gustavo Carvalho. Ô, Gustavo, não dá onda dessa não. Não é não. Pelo amor de Deus. Abraço, Gustavo. Tony Som, boa noite, Marcelo. Boa noite, nação. Valeu. Eu tô ouvindo o som do estádio. É isso? Ah, então ele está lá. Olha Presida? Só. O presidente. Esse aí tá eleito para 50 anos. Solta a vinheta do presidente aí, meu querido Felipe Marques, porque ele vem aí. Repórter Pedro Lino. Fala, Pedro Lino, grande abraço, boa noite, seu destaque aí no Moisés do Carelli. Boa noite, Corsato, boa noite, amigos da transmissão de Ponte Preta e Amazonas pelo Valinhos FM Portal Futebol Interior. Temos uma bomba, viu? Aqui no estádio Moisés do Carelli. O Jô, atacante do Amazonas, tem um mandato de prisão contra ele por pensão alimentícia. Eu estava até agora onde chega o time adversário, né? Atrás do estádio Moisés Lucarelli, estava a Polícia Civil com mandato de prisão contra o Jô por conta de pensão alimentícia. Ele está fora do jogo, ele não estava no ônibus. A delegação chegou 1 hora antes do jogo, atrasou um pouco, né? Ele não estava no ônibus, parece que ele estava no hotel. A Polícia Civil saiu correndo daqui pro hotel. Jô está com mandato de prisão por pensão alimentícia, Corsato. Então depois você confirma pra gente aí, porque eu tenho a escalação do Amazonas com o jogo com a 7. William Barbio entra no lugar dele. Beleza. Vai ser o número que tá lá na escalação? Mesmo número que tá na camiseta dele. Valeu. E aí, como é que tá a movimentação com relação à torcida da Ponte, Pedro? Por enquanto ainda movimento fraco, Corsato. Poucos torcedores aqui no estádio de Moisés Lucarelli. Faltam 35 minutos para começar o jogo. A equipe da Ponte está aquecendo, a arbitragem está aquecendo também. O Amazonas ainda não subiu. Mas é isso, pouca torcida aqui no estádio Moisés Lucarelli e bastante calor, viu? Clima agradável aqui. Beleza, então. Você vai ficar com a gente durante todo o jogo, vai trazer tudo do ataque da Ponte Preta contra a equipe do Amazonas e, é claro, acompanhando também o desenrolar dessa situação, né? Uma coisa chata, mas é lei no Brasil e se tem uma coisa que funciona é a lei para quem não paga pensão, né? E o Jô, portanto,
está nesse perrengue aí, estava escalado, não está mais. Informação em primeira mão aqui nos canais Futebol Interior com o nosso presidente, Pedro Lino, trazendo pra gente que o William Barbio vai pro jogo, portanto, na vaga do Jô. Vamos trazer o spot da Loja da Macaca? Trabalho bem legal do pessoal da Loja da Macaca. Olha, se você não conhece a Loja da Macaca, a do estádio eu já fui várias vezes. Toda vez que eu vou lá eu fico maluco, quero comprar tudo, mas o dinheiro não deixa. Solta aí, Felipe. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontepretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontepretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Tá aí então, para você, falando sobre a Loja da Macaca. Se você não conhece a Loja da Macaca, você tem que passar um dia lá, atendimento bem bacana. E são vários os produtos, desde chaveiro até camiseta, tem meião, tem calção. Rapaz, é bem legal, bem bacana mesmo, tem caneca. Dá uma passadinha lá para você ajudar o clube também do seu coração, né? Ajudar aí a nossa Macaca, ou se você conhece algum Ponte Pretano que de repente vai fazer aniversário, um chinelo, por exemplo, da Ponte Preta para esse aniversariante, eu tenho certeza o aniversariante ou a aniversariante vai amar, vai se apaixonar. Bom, estamos com o Pedro Lino lá no estádio Moisés Lucarelli. Ele pode chamar a qualquer momento que ele entra para falar sobre novidades do time da Ponte Preta e também, claro, falando sobre esse BO, né? Esse boletim de ocorrência, esse BO em andamento pelos lados do Moisés Lucarelli. Se bem que ele não foi pro estádio, né? Ele estava no hotel. Exatamente, né? E aquela, né? Como você disse, né, Marcelo? Não tem jeito, né, meu amigo? O oficial de justiça chegou, meu amigo. É aquela, né, filho? Faz o sinal da cruz e bora. Tá errado, né, meu amigo? Tem jeito. Bom, são 7h, mais 28 minutos. Eu vou pagar mais um intervalo, ô Felipe, até pra te atrapalhar no que você tá fazendo aí. E depois tem convidados pra gente ficar aqui, a ficha técnica do jogo também, pra gente ficar tranquilo aí, pra não ficar devendo o merchando bem pra você que tá acompanhando a gente. Já também vou lá pro YouTube. Futebol Interior, segura aí. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebol
futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta, 7 da noite, mais 30 minutos. Daqui a pouquinho, 8 da noite, estádio Moisés Lucarelli, portanto tem Ponte Preta e Amazonas. Vamos lá, confirmando aqui o time do Amazonas, então, com essa mudança de última hora. O William Barbio vai para o jogo no lugar do Jô. William Barbio com a 19. Então, Edson Marden, Patrick, Ivan Alvarinho, Diogo Silva, Renan Castro, o Mateuzinho, Matheus Serafim e o Xavier, Judá, Sassá e o William Barbio. Adilson Batista é o treinador do Amazonas. Muito bem. Agora que eu vi aqui que o meu informante, que é o Albert Cavalcante, tinha mandado quem tinha entrado aqui no lugar do... Era o Enio, né? É. Aí agora mudou, o William Barbio, né? Mudou a mudança. Mudou a mudança. É o número 19, o William Barbio, pelo menos a informação do nosso Pedro Lino, lá no estádio Moisés Lucarelli. Deixa eu ver aqui, passar mais uma vez o time da Ponte Preta. A macaca que vai entrar em campo para confirmar para você. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, uma novidade. Ele que volta ao time titular. O Luiz Aquim também volta ao time titular, 2 novidades. Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Dudu Vieira, Emerson Santos Elvis também de volta ao time titular. Não jogou um segundo sequer no jogo contra o Goiás. Iago Dias, que entrou no segundo tempo contra a equipe do Goiás. Matheus Regis e o Gabriel Novaes, que não ficou nem à disposição no jogo contra o Goiás. Portanto, 5 mudanças nesse time da Ponte Preta. No banco de reservas, o Luan para o gol, Edson, Dodô, Castro, Jean Carlos, Guilherme Beleia, o Emerson, o Ramon, o Lucas Bochecha, o Zé Mário, o Nilson Júnior e o Vinícius. Chama atenção que o Renato, mais uma vez, não está à disposição do treinador da Ponte Preta. Vamos trazer convidado então, Felipe Marques. Você quer começar com o goleiro ou com o Dudu Vieira? Pedro Rocha ou o Dudu Vieira? Vamos com o Dudu Vieira então, pela ordem alfabética. Dudu Vieira, volante, falou aí sobre esse confronto importante da Ponte Preta. Fala, Dudu. Dudu Vieira começa falando do atacante Gé e do pênalti perdido contra o Goiás. Bom, acho que essa parte do pênalti, acho que o jogador ali dentro, ele toma as decisões, né? Dali o momento dele, ele achou que ele estava bem, né? Estava confiante. E é um cara que a gente acredita muito, né? A gente já jogou contra várias vezes, o cara é difícil de ser marcado, cara muito bom, cara trabalhador. E eu creio que, assim, que a Ponte montou um grupo muito bom, muito forte. As pessoas que trabalham aqui na Ponte honesta, e eu creio muito assim que com a ajuda de todos nós vamos conseguir, né, resgatar os jogadores que estão no DM ainda, os que estão voltando, para a gente conseguir fazer uma grande temporada. Agora o Meia fala do confronto contra o Amazonas nesta segunda-feira. Bom, sabemos que esses times que sobem dessa Série C, né, para a Série B, uns times muito competitivos, né, times difíceis, e se você vê o elenco deles, não é um elenco também qualificado. Bom, a gente tem que estar preparado, não importa os jogadores, né, que vai começar, nós temos falado muito a isso, né, nós temos prezado isso aí, que a gente tem que estar pronto, os jogadores ele vai ter que estar pronto, não importa nem qual formação o professor vai estar utilizando, nós jogadores como aqui funcionários da Ponte Preta, nós temos que estar pronto para tudo aquilo que ele está pensando aí, né, em fazer nesses próximos jogos. Sabemos que a cada jogo ele acaba tendo a sua história, né, o jogo, então que a gente possa estar pronto, que para na segunda-feira a gente possa estar buscando essa primeira vitória. Muito bem, tá aí então o Dudu Vieira, né, falando, claro, ainda do pênalti perdido pelo Gé. Ele foi substituído a 27 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Goiás e está fora no jogo de hoje da Ponte Preta. Segundo informações oficiais da Ponte Preta, ele tem um problema no joelho, então está sendo poupado para o jogo de hoje devido a esse problema no joelho, para não complicar mais a situação. Vamos agora trazer a palavra do Pedro Rocha, que a Ponte tomou 3 gols contra o Goiás no último jogo, 3 gols, né? Mas o Pedro Rocha segurou bem a barca lá, porque senão a desossa teria sido bem maior. Fala, Carlos, mostra pra gente aí o que o Pedro Rocha falou na entrevista coletiva.
O goleiro Pedro Rocha começa falando como está o ambiente depois dos 2 primeiros jogos. Cara, primeiramente a gente enfrentou 2 equipes fortes que veio da primeira divisão. Eu acho que ainda é cedo para falar sobre clima, sobre alguma dúvida. A gente tem que trabalhar aí e segunda buscar os nossos 3 primeiros, a nossa primeira vitória, os nossos pontos. Agora ele responde o que o grupo pode tirar de bom das 2 primeiras partidas e o que ele vem conversando com seus companheiros. Então a gente tem que tirar como parâmetro, porque aonde a gente quer chegar na competição, que é o acesso, é óbvio, foram 2 equipes fortes, como eu disse, e a gente daqui para frente não pode dar mais essas brechas que a gente deu e sempre bater de frente com quem vir, porque um placar de 3-0 para a Ponte nunca é bem-vindo. Isso aí não é um placar que a gente pode se acostumar com isso, independente da equipe que seja. Eu tenho conversado com os caras e eu falo para eles que o placar, o resultado que é bem-vindo é a vitória, né? A gente tem que acostumar com a vitória, sabemos da pressão que é aqui na equipe da Ponte e com as vitórias as coisas vão se clareando, vão ficando mais tranquilas. Muito bem, Pedro Rocha, destaque da Ponte Preta no Campeonato Paulista, começou a Série B também salvando a Ponte, aí, principalmente no último jogo contra o Goiás, na derrota por 3-0. Bom, deixa eu registrar aqui os jogos que já aconteceram por essa terceira rodada. Na sexta-feira, o Paysandu empatou com o Avaí pelo placar de 0-0, o Coxa, na sexta, também jogou e perdeu para o Sport 1-0, jogo esse que culminou com a demissão de Guto Ferreira, não é mais treinador da equipe do Coritiba. A Chapecoense empatou com o América 2-2, vencia por 2-0. Vencia por 2-0, tomou um empate, esse jogo foi no sábado. O Vila venceu no finalzinho o Operário por 1-0, né? O outro jogo do sábado aconteceu às 9 da noite, o Ituano perdeu em casa para o Novo Horizontino por 3-1. Tivemos ontem o Brusque perdendo em casa para o Goiás, 2-0. Goiás que tem 7 pontos em 3 jogos no campeonato, é o segundo colocado da competição. E tivemos, temos em andamento a bola rolando para Ceará e CRB 0-0. Primeiro tempo por lá. Além de Ponte Preta e Amazonas, que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior, teremos ainda hoje Santos e Guarani, cobertura do Albert Cavalcante, trazendo todos os lances pra gente durante o segundo tempo do jogo da Macaca e também no nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. E amanhã, fechando essa rodada, o Botafogo pega a equipe do Mirassol. O Sport é o líder do campeonato com 9 pontos, o Goiás é o segundo com 7, a Chapecoense é a terceira com 7, Santos é o quarto com 6. O Operário é o quinto com 6, o Novo Horizontino o sexto com 6, Vila Nova 6, sétimo, o América 5, oitavo, Coritiba 4, nono, Mirassol 10º com 3 pontos, o Brusque 3 pontos, 11º, Botafogo 2 pontos, 12º, o Ceará 2 pontos, 13º, CRB 2 pontos, 14º, Paysandu 2 pontos, 15ª colocação, Amazonas tem a mesma pontuação da Ponte Preta, 16ª colocação, 1 ponto, a Ponte já está na zona do rebaixamento, aqui por saldo de gols, a Ponte tem -3 e o time do Amazonas tem -1, né? Então, os times que estão na zona do rebaixamento nesse momento, Ponte Preta 1 ponto, 17ª, Avaí 1 ponto, 18º, Guarani não pontuou no campeonato, 19º, e o Ituano com também nenhum ponto, é o Lanterna. Lembrando que se Ponte Preta e o Guarani ganhar e a Ponte ganhar, as equipes saem da zona do rebaixamento, deixam essa zona do rebaixamento. Para a Ponte Preta, dependendo, deixa eu ver se um empate não tira a Ponte Preta da zona do rebaixamento, não tira. A Ponte precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, porque ela iria 2 pontos, o Amazonas também iria 2, só que o Amazonas tem um saldo negativo menor do que a Ponte Preta, né? Então a Ponte precisa vencer para sair da zona da degola. Muito bem, são 7 da noite, mais 39 minutos. Podemos soltar de novo o Sport da Loja da Macaca, Felipe Marques, para a gente pagar aí o script aqui desse nosso pré-jogo da Loja da Macaca. Se bem que eu tenho que soltar esse spot antes da ficha técnica, né, Filipão? Então vamos deixar para a ficha técnica? A gente deixa pra ficha técnica. O bagulho tá meio confuso, mas a gente chega lá, viu? A gente chega lá. São 7 da noite, mais 40 minutos. 7 da noite, mais 40 minutos. Deixa eu voltar lá pro estádio Moisés Lucarelli para falar com o Pedro Lino, para trazer mais informações de Ponte Preta e Amazonas. Amazonas e Ponte Preta. O que você tem mais para falar pra gente aí, Pedro Lino? Corsato,
os torcedores vão chegando aqui no estádio Moisés Lucarelli, uma coisa que eu notei, que eu passei no meio da torcida do Amazonas, né? Tem bastante índio. Pessoal vestido de índio, caracterizado aqui no Moisés Lucarelli, na torcida do Amazonas. Que legal, cultura, né, também, no futebol brasileiro, futebol também é cultura. Bom, daqui a pouco você volta com mais informações pra gente, lembrando que o Pedro Lino já trouxe a informação de que o Jô tá fora do jogo. Tava escalado, mas um BO, uma ocorrência lá no estádio, aí já é mais para repórter policial, mas o Pedro Lino atento e o Jô, portanto, não vai pro jogo. O William Barbio, é a informação do Pedro Lino, está escalado no time do Amazonas. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Estamos no ar e também para a loja da Macaca. Lembrando, tem sorteio para você que vai participar com a gente da camisa da Ponte Preta, tá? No jogo do dia 15 contra o Santos. Para participar, você manda um print que você já está inscrito no canal do YouTube Futebol Interior, e aí com seu nome completo, seu bairro e a sua cidade, tá bom? Ah, Marcelo, eu sou ouvinte, acompanho as transmissões do Futebol Interior, mas eu moro no Amazonas. Sou ponte pretano, não tem problema. Se você for sorteado, a gente paga o Sedex e manda pra você a camisa. A gente paga o Sedex. A gente banca esse Sedex aí. O Albert Cavalcante, mais de Santos e Guarani. A bola rola às 9 da noite. Fique à vontade. Ah, muito obrigado por esse fique à la vontade. O Guarani, né, voltando, né, o Guarani que faz 25 anos que não vence a equipe do Santos na Vila Belmiro. O Guarani que teve a semana, né, muito conturbada, né, com a demissão do técnico Claudinei Oliveira. O Guarani trouxe o técnico Júnior Rocha, 43 anos, que estava 2 temporadas na Inter de Limeira. Né, ele que começou em 2013 pela Luverdense, conquistou acesso para a Série B, campeão mato-grossense, né, em 2016 e a Copa Verde em 2017. Também trouxe, né, o executivo de futebol Toninho Cecílio. Ele que, né, tem vasta experiência, foi zagueiro, também aí trabalhou em equipes como Palmeiras. Seu último trabalho foi na Portuguesa, né, em 2022. Né? E ele disse, né? Ele mesmo disse na entrevista coletiva que o trabalho que ele fez na Portuguesa o credenciava para estar no Guarani hoje. Lembrando que o ano passado a Portuguesa mesmo do Toninho Cecílio ali lutou até a última rodada para não cair. Tanto que quem acabou salvando, né, em 2022 acabou salvando a equipe, foi o João Vitor. O João Vitor que pode figurar entre os 11 selecionáveis do técnico agora Júnior Rocha. E o Guarani busca seus 3 primeiros pontos. O Guarani que também, né, trabalhou pela semana no 4-3-3, né, e também no 3-5-2, voltando às origens, porque no Campeonato Paulista o Guarani, no final, quando o Claudinei Oliveira chegou, ele usou, né, o 3-5-2, colocando ali o Léo Santos como um volante, né, o volante barra zagueiro. Porém, entretanto, após passado 45 dias, isso mesmo, 45 dias, o técnico Claudinei Oliveira passou borracha em tudo. E acabou voltando com a mesma formação que o técnico Humberto Loser usou no Campeonato Paulista e foi demitido. Dito isso, 2 rodadas, 2 derrotas, 4 gols, né? 3 gols sofridos, né? E o Guarani está na zona do rebaixamento na 19ª rodada. E o Guarani precisa, mais do que nunca, obviamente, segunda rodada, mas precisa da vitória para aí poder pensar, né? Galgar passos maiores no Campeonato Brasileiro. E só lembrando, né, que lá na frente a diretoria disse que o Campeonato Paulista era obrigação e o Campeonato Brasileiro é objetivo. O Guarani lutou até a última rodada para não cair e vai seguindo aí, né, na segunda rodada. O Guarani não fez pontos. Quem sabe na partida de hoje contra o Santos, a Vila Belmiro, que está sem, né, sua torcida. O Santos está sem sua torcida por conta dos incidentes que aconteceram no final do Campeonato Brasileiro da Série A, né, contra o Fortaleza, que culminou o descenso da equipe do Santos. O Santos vai completar agora esse 3º jogo, né, sem a torcida. E agora, quem sabe, né, sem a torcida, sem pressão, o Guarani possa conseguir os 3 pontos, Marcelo. Muito bem, tá aí o Albert Cavalcante. O jogo do Guarani começa às 9, tá, gente? O Albert vai estar trazendo todas as informações no segundo tempo aqui do jogo da Ponte. Primeiro tempo também, quando sair a escalação do Santos, do Guarani. E o Albert vai ser o nosso posto nesse jogo na Vila Belmiro para a equipe do Santos contra o Guarani. O nosso jogo comando hoje para a Ponte Preta e Amazonas, 2 equipes que ainda não venceram na competição. São 7 da noite mais 45 minutos. Ele já
chegou, está a postos para também, além de apresentar, né, o intervalo, o fim de jogo, estar atento nas redes sociais, no placar ao vivo, ele vai ser comentarista do jogo, né? E eu quero já o primeiro boa noite do Multitarefas, o Ivan Alvarinho, do Amazonas. Ele é o nosso Ivan Alvarinho, né? Aqui dos canais Futebol Interior. Solta a vinheta, Felipe! Carlos Corsato. Fala, Corsato mais feio, boa noite. Fala, Corsato, grande abraço pra você, boa noite pro nosso querido Albert Cavalcante, mas que prazer trabalhar ao lado de Albert Cavalcante nessa jornada. O Albert que nessas férias dele, nesses 10 dias... Tá mais bonito, né? Ah, isso aí eu vou deixar pra você, né? Ele atrapalha meu início, mas o Albert foi pra praia e parece que pegou uma corzinha na praia, velho. Parece, cara. Parece, tá corado, tá bem. Tá bem. Corado. Pera aí, o destaque é seu, mas você foi pra praia? Não fui pra praia, mas eu estava num local que tinha sem piscina. Você acertou. Tá vendo? Quem pode, você acertou 50%. Quem pode, quem não pode, se sacode, né? Bom, vamos lá. Vendo a escalação, vendo você conversar aqui, você falar com o nosso ouvinte, você falou das mudanças, né? Na verdade são 4, porque o Akin jogou no jogo contra o time do Goiás. Ele jogou titular contra o time do Goiás. Então são 4 alterações, o Akin continua no time. Contra o Goiás foram 3 zagueiros. É verdade, São 4 alterações no time. E aí o Gé, a informação oficial é de que ele foi preservado, né, para este jogo. Você falou do Renato. O Renato ainda não tem condições físicas de estar à disposição do treinador João Brigatti. Ele está na transição, né, do departamento médico. Por falar em João Brigatti, Felipe, ele está falando. Se a gente puder colocar o João para falar, seria legal. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo aqui. Equipe bem equilibrada, né? A equipe do Amazonas marca muito bem da linha do meio para baixo. Tem uma válvula de escape dos dois lados ali. Então a gente estudou bastante essa equipe, a gente não pode cair na armadilha deles. Logicamente que a gente tem que ter essa tranquilidade, ao mesmo tempo a intensidade para a gente buscar a vitória. Tá aí o João Brigatti falando de intensidade, tem que ter mesmo, né? E essa alteração de última hora aí com a saída do Jô e a entrada do William Barbie. O William Barbie é aquele jogador que começou no Flamengo, já rodou por vários times aí do Rio de Janeiro. E ele é um cara que tem muita força pelo lado do campo, ele ajuda demais o Patrick, né, os laterais da equipe do Amazonas. Eu entendo que, apesar do Jô ser um cara experiente, mas hoje o William Barbie vai dar mais trabalho para a Ponte do que o Jô nesse momento. Tem que tomar cuidado com o Sassá parece que voltou a jogar um bom futebol também. Enfim, não é um time bobo não. E a Ponte Preta joga pressionada, a Ponte precisa vencer, a Ponte tem que ganhar esse jogo até para sair aí da zona do rebaixamento, né, e ter aí mais tranquilidade para o João Brigatti trabalhar. Eu gostei da escalação da Ponte Preta. É claro, vou mais uma vez dizer aqui, a gente vem falando nas jornadas e eu também falo na hora da macaca. Para mim, o Gé é titular absoluto desse time da Ponte. Agora é aquilo, né? Tem que saber se ele quer ser titular. Tem que saber se o Gé quer jogar na Ponte Preta, né? E o Gabriel Novaes parece que quer mais. E é aquilo, né, Marcelo, Albert e nossa grande audiência. Tem que querer, né? Tudo na vida você tem que querer. Se você não quiser, meu amigo, esqueça. Ô Felipe, dá para colocar a palavrinha do Adilson Batista, treinador da equipe do Amazonas? É uma competição diferente e a gente encara de um jeito diferente, né? A gente respeita todos. O nosso objetivo era dentro de 180 minutos, né? E hoje a gente sabe que são 90 aqui e que nós temos mais algumas rodadas ali para frente. Então fazer um grande jogo, respeitando a Ponte, mas se impondo também. Sempre... Tá bom, Felipe, valeu. Sempre lembrando que o Amazonas tá na disputa da Copa do Brasil com o Flamengo e fez um jogo duríssimo contra o Flamengo, hein? É aquilo, né? Eu até olho aqui, ó, gente, eu tô falando de Flamengo e Amazonas, né? Mas a diferença, olha quando a Ponte também tem 30%, 35% de posse de bola, nas horas das macacas da vida, né? Os caras metem o pau, né? Mete o pau. Você pegou a posse de bola do Amazonas contra o Flamengo? Não.
Só deu Flamengo, cara. Só deu Flamengo. Mas foi 1-0 o jogo. Sim, mas só deu Amazonas Flamengo. Tá vivo na disputa. Não, sim, mas o goleiro do Flamengo, que inclusive foi o reserva, não pegou na bola. Ele só deu tiro de meta. Então, assim, falar que os caras jogaram bem, eles foram lá pra defender. Ok, eu entendo que o Amazonas perto do Flamengo, a diferença é muito grande, né? Não dá pra comparar no jogo aqui com a Ponte Preta. Mas eu quero só fazer essa colocação. Nas horas da macaca da vida, quando a Ponte tem 30% de posse de bola, que horror, né? E ganha o jogo, por exemplo, Ponte Corinthians. Ponte teve 31% de posse de bola. Não, mas não é possível a Ponte jogar só isso contra o Corinthians. E trouxe os 3 pontos e nego meteu o pau. Muito bem, são 7 da noite, mais 51 minutos. Vamos fazer o seguinte, Carlos, a ficha técnica do jogo... Pedro Lino. Diz que tá esperto e atento o nosso eterno presidente. Muito bem, Pedro Lino faz a ficha técnica do jogo. Lembrando que o Albert Cavalcante tá conosco. O Albert vai acompanhar passo a passo Santos e Guarani. Par e passo. Isso, Santos e Guarani. E a partir das 8 da noite estaremos no FM 87.9 depois da Voz do Brasil. Então vamos trazer a ficha técnica do jogo em 30 segundos para a Loja da Macaca. A ficha técnica do jogo. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontepretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontepretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. Definida e escalada para enfrentar o Amazonas com Pedro Rocha, número 1 no gol, Igor Inocêncio, lateral direito, número 2, na zaga 23, Luiz Raquim, Sérgio Rafael e Dudu Vieira, Emerson Santos, camisa número 8, Elvis, número 10, Iago Dias, número 11, 77, Matheus Regis e 35, Gabriel Novaes. Repeteco da Macaca: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Raquim, Sérgio Rafael, Dudu Vieira, Emerson Santos, Elvis, Iago Dias, Matheus Regis e Gabriel Novaes. No banco, o técnico João Brigatti tem 30, Luan, 3, Edson, 7, Dodô, 15, Castro, 16, Jean Carlos, 17, Guilherme Belea, 18, Emerson, 21, Ramon, 25, Lucas Bochecha, 31, Zé Mário, 44, Nilson Júnior e 98, Vinícius. Essa macaca que está escalada para enfrentar o Amazonas. A Ponte abre a zona do rebaixamento, 17ª posição, 1 ponto, 2 jogos, não venceu, 1 empate, 1 derrota, marcou 1 gol. Joilson, que hoje nem está no jogo, é o artilheiro do time, zagueiro, e sofreu 4, 3 de saldo negativo, 16% de aproveitamento. A Macaca volta a campo pela 3ª rodada no sábado, no Germano Krieger, em Ponta Grossa, contra o Operário, jogo que vai ter transmissão também dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. E o Amazonas também está pronto, definido e escalado. Vai com número 1, Edson Marder, número 2, Patrick, ex-Ponte Preta, número 3, Ivan Alvarinho, número 4, Diogo Silva, número 6, Renan Castro, número 10, no meio, Mateuzinho, número 11, Matheus Serafim, 17, Xavier, também passou pela base da Ponte Preta, número 18, Judá, 19, William Barbio, que vem no lugar do Jô, número 99, Sassá, o repeteco do Amazonas, Edson Marden, Patrick, Ivan Alvarinho, Diogo Silva, Renan Castro, Mateuzinho, Matheus Serafim, Xavier, Judá, William Barbie e Sassá. No banco, o Amazonas vem com Marcão, número 12, número 5, Jorge Jimenez, número 8, Diego Torres, número 9, Bruno Lopes, número 13, Ezequiel, número 14, Thiago Spice, número 15, Miranda, 16, Cauã Barros, 20, Pará, 22, Hélio e 70 é ele, Igor Bolt.
Muito bem, o time do Amazonas é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Aí a Ponte está na zona do rebaixamento, mas logo ali na beira do rebaixamento é o Amazonas. Tem 1 ponto, 2 jogos, não venceu, 1 empate, 1 derrota, marcou 2, sofreu 3, tem um saldo negativo de 1, 16% de aproveitamento. 1 empate, o Amazonas continua fora da zona do rebaixamento. Se o Guarani não vencer a equipe do Santos, jogo logo mais às 9 horas da noite. O time do Amazonas volta a campo sábado também, no mesmo horário do jogo da Ponte Preta, dia 11 às 5 da tarde, na Arena da Amazônia, contra o Peixe, o Santos. Arbitragem. O dono do apito é Emerson Souza Silva. Emerson Souza Silva da Bahia. O assistente número 1, Alessandro Alves de Matos. A assistente número 2, Daniela Coutinho Pinto. E no VAR, Marco Aurélio Ferreira de Minas Gerais. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá tudo pronto, a Ponte Preta toda de branca, faixa preta no peito, e o time do Amazonas com o seu uniforme tradicional, né? A camisa amarela. Vamos ver se a gente sobe o som lá do hino nacional, Felipe? Aí, ó, você está acompanhando o hino nacional brasileiro, não sei se a gente deixa, né? Pode deixar? Pode deixar? Tá, então, execução do hino nacional brasileiro lá do estádio Moisés Lucarelli. O nosso Pedro Lino tá por lá, ele que vai acompanhar o ataque da Ponte Preta. E é claro, trazendo todas as informações pra você. Pedro, rapidinho, traga pra gente aí como é que tá a presença do torcedor da Ponte Preta. O que você pensa hoje? 3, 4 mil torcedores no máximo, é isso? A presença aumentou bem agora, viu, Corsato? Eu tô perto do portão de entrada aqui, o público legal chegando. Entre 3.500, 4 mil. No setor VIP, na Vitalícia também tem um público legal, entre uns 3.500 e 4 mil. Teremos aqui hoje no estádio Moisés Lucarelli. Fechou, então. Essa história do público, eu passei em frente ao estádio Moisés Lucarelli há pouco, né? Tem muita gente nos bares ali, porque não pode beber dentro do estádio, né? Então, o que o cara faz? O cara dá uma olhada no beiço, né? Nos bares ali da região, ali até próximo do estádio do Guarani. Os bares ali já tem mais gente do que normalmente tem, né? Até acima ali, então muita gente nos bares, né? Mas tinha muita gente subindo ali pro estádio, viu? Eu acredito num público de uns 5 mil torcedores. Eu acho que o horário ideal pro jogo de futebol no meio de semana é 8h30 da noite. 8 horas numa cidade como Campinas é um trânsito lascado. O cara tá saindo do trabalho até chegar em casa, trocar a roupa, voltar pro estádio, né? Uma meia hora a mais ali ajudaria o torcedor. Mas aí também, né, é querer ser mais realista que o rei. Tem chamado lá, viu, Marcelo? Fala, Pedro Lino. Informação de última hora. Acabou de chegar pra gente aqui. O ônibus do Amazonas demorou pra chegar porque pararam na pista, na estrada. O Jô desceu e foi embora em outro carro. A gente não sabe de quem, não sabe se a polícia já chegou até esse carro, já chegou a pegar o Jô, mas o ônibus do Amazonas parou no meio da pista, o Jô desceu e foi embora num carro. O Jô, a informação que foi passada agora é que o Jô foi detido. A informação passada nesse momento está no portal, e nos portais inclusive aí, é de que o Jô já está conversando com o pessoal da polícia. Que situação, hein? 7 da noite, mais 59 minutos. Carlos, rapidinho. Esse time da Ponte Preta, jogo contra o Amazonas, é jogo importante, e se a Ponte almeja alguma coisa no campeonato, né, e não quer passar sufoco... Tem que ganhar, é jogo pra Ponte ganhar, claro, né, como você falou aí, a gente tem que
respeitar o time do Amazonas, que não é bobo não, tem muitos jogadores experientes aí nesse time. Vem de, como você falou, de um jogo ok contra o Flamengo, né? Porque a diferença é muito grande de um time para o outro, né? Então vem de um jogo muito ok aí contra o time do Flamengo. Mas se a Ponte quer alguma coisa nesse momento, a Ponte precisa sim vencer esse jogo. Estou vendo ali o árbitro da partida. Rapaz, a primeira vez que eu não sei se o Albert está acompanhando também o Guarani, você, Marcelo, dos dois treinadores junto com os técnicos. Exatamente, os capitães, né? Agora é uma recomendação, né? Isso, é protocolar agora, os dois capitães com os dois técnicos. Não é obrigatório o técnico ir. Não é obrigatório. Não é obrigatório? Não, por exemplo, se o técnico da Ponte não quisesse ir, ele não precisava ir. Mas é deselegante, né? É deselegante. Vai virar, todos vão, né? Todos vão. Então, isso aí começou, acho que a partir da segunda rodada da Série A e tá na Série B também. Exatamente. E tá na Série B também os treinadores. Eu confesso que no primeiro jogo, no primeiro e no segundo jogo da Ponte Preta, eu não percebi isso, tá? Como eu só faço o jogo também da Ponte, não lembro. O jogo do Guarani houve sim. Eu também não lembro, mas na Série A já está rodando desde a segunda rodada. É uma indicação aí da CBF pro famoso jogo da paz, fair play, enfim. É para os caras serem mais educados, né? Isso, é isso. Muito bem, a bola vai rolar. Ponte de branco, hein? Ponte de branco, faixa toda de branco. preta no peito. Isso, a macaquinha com o time do Amazonas, com aquele seu uniforme tradicional, um time emergente aí do futebol brasileiro, o Amazonas com o seu uniforme todo amarelo. O Adilson Batista aqui é gaúcho, né, com uma camiseta Força Rio Grande, e a gente deseja muita força também lá para todo o povo do Rio Grande, porque realmente a situação não é legal não, muita chuva por lá. Vai começar o jogo, 1 minuto de silêncio. O árbitro da partida é novo, hein? 30 anos, o baiano Emerson Souza Silva. Ele é professor de educação física. Ele reside em Madre de Deus, na Bahia. É o primeiro jogo dele na Série B. O árbitro está, aliás, o trio, né? A equipe de arbitragem, porque é um monte de gente. Camisa e meiões na cor vermelha, calção preto. O uniforme do trio da equipe de arbitragem. Bom, a Ponte Preta, nesse momento, defende o gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli, consequentemente atacando nesse primeiro tempo o gol de placar, fundo. O maior placar do interior paulista. Boa. 14-4. Quem vai sair com a bola é o time do Amazonas. Vai começar o jogo. Apita o árbitro. Posse de bola do Amazonas. Tem bola rolando. Tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Couça. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Vamos que vamos, macaquinha. Vem Ponte, campo de ataque pela esquerda com Risso. Recebeu do Iago Dias, tocou essa bola no meio para Emerson. Emerson para, lado esquerdo, pensa, toca a bola para Iago Dias. Evita a saída na ponta, linha de fundo pro Risso. Descolou, cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga, tira, caiu, sobrou. Chute de longe do Dudu, bate no bumbum do zagueiro, fica na defesa. A Ponte chegando pela primeira vez. Agora tenta o contra-ataque o Amazonas. O Hakim chega, tira o perigo, a bola volta, sobra ali com o Sérgio Rafael. Dá para Dudu Vieira. Campo de ataque pela direita, a Ponte vem agora com o Igor Inocêncio, retornando ao time titular da Ponte Preta. Ele para, pensa, solta a bola um pouco mais atrás ali pro jogador que é o Luiz Hakim. Hakim domina, deixa a bola para Sérgio Rafael. Inocêncio, né, no campeonato. Verdade. Ele que ainda não tinha estreado, ficou no banco de reservas contra o Goiás, mas não entrou. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Daqui a pouco o Carlos vai falar também sobre o sorteio da camiseta. Ih, rapaz! Rafael. Olha o Sérgio Rafael, deu de presente pro time do Amazonas. Vem Sassá, um chute pro gol, desvia nele e vai embora. Desviou no cara que fez a caca. O Sérgio Rafael foi embora. Escanteio pros caras, Carlos. Eu tô falando isso e não é pegar no pé do cara. Eu tô falando que o Castro é melhor que o Sérgio Rafael. Mas, né, foi o zagueiro titular até agora nos 3 jogos, né? Fez a bobagem, né? Como diria Albert Cavalcante, fez a bobeira, né? A bola foi embora, linha de fundo, escanteio. Vem o time do Amazonas, Xavier, para fazer a cobrança. Xavier vai pra bola, lado esquerdo, perna esquerda, autorizado, todo mundo se pegando dentro da grande área. Tá lá o Ivan Alvarinho, tá lá o Diogo Silva também. Bola pra dentro da grande área, vem o desvio, sobrou na zaga, voltou, sobrou. A Ponte tenta tirar dali, fica na entrada da grande área. A bola é jogada pra trás, quem tá na bola é Renan Castro, aqui pela meia esquerda, toca a bola pelo lado esquerdo pra ele, que saiu ali da cobrança de escanteio, recebeu, bateu no gol, bate na zaga. Tava na bola ali o Xavier, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Amazonas no campo de ataque. O árbitro pediu para esperar um bocadinho,
mas já mandou bater o lateral. Tá autorizado, vai pra bola. Renan Castro, comecinho de jogo. Bola enfiada no comando, chega a zaga da Ponte. Bárbio, caiu por ali o Mateuzinho também. Quis pedir, ameaçou pedir um pênalti, mas... acho que ele falou, não, vou me levantar. A bola voltou, sobrou com o Diogo Silva. Mete de cabeça, toca a bola para Patrick. Patrick, lateral direito, experiente. Jogador. Soltou essa bola, tocou pro Ivan Alvarinho. Ex-Guarani, solta a bola um pouco mais atrás. Guarani definido escalado. Já o Guarani na pedra para você, ouvinte. Aqui dos canais Futebol Interior, o Albert vai acompanhar Santos e Guarani para você. Edson Marden, ex-goleiro do Botafogo de Ribeirão. A bola veio para ele de novo. Sobe ali o meio campo da Ponte com o Emerson. Meteu a cabeça na bola para Dudu Vieira. Para Emerson de novo, tentou ganhar. Chegou por ali o Ivan Alvarinho. Fez a falta, tá parado o jogo. Falta para o time da Ponte, pé alto. Os capitães das equipes, Sassá, experientíssimo Sassá, capitão da equipe do Amazonas, e o Elvis com a abraçadeira da Ponte Preta, jogador do Amazonas ali. Me parece o Judá que tava na bola, rapaz, parecia MMA, hein? Parecia MMA que não acertou, mas o árbitro marcou jogada perigosa. 2 lances, está levantando o braço esquerdo o árbitro da partida, o Emerson Souza Silva, de 30 anos, professor de educação física. Bola para o time da Ponte, para Matheus Regis, dominou, soltou a bola para Dudu na direita, para o Igor Inocêncio, descolou o cruzamento na boca do gol, no segundo pau, nas mãos do goleiro Marden. Sai, fica com ela, primeiro ataque, primeiro cruzamento da Ponte, bom no jogo aí, Pedro Lino. Primeiro ataque da Ponte, perigoso. Segue 0-0, agora eu cheguei no meu lugar aqui, vou acompanhar o jogo certinho, pessoal. Muito bem, agora sim posicionado, nosso presidente, captou, né? A vossa mensagem, eterno presidente. Eterno. 50 anos à frente para ser presidente. O mandato é dele, dele. Não tem reeleição, não, porque ele está eleito para 50 anos. É uma ditadura nessa presidência. Posse de bola para o time do Amazonas, bola pela direita, vem trabalhando por ali o jogador que é Patrick soltou a bola, tocou para Mateuzinho, perna esquerda, vira o jogo. Ei, Igor Inocêncio, como diria aquele narrador, que desagradável agora, hein? Foi recuar pro Pedrão, mandou a bola de graça para escanteio, Carlos. Poderia facilitar a vida, pode ver que o Amazonas já chegou, e as 2 vezes que o Amazonas chega com escanteio, é o segundo escanteio no jogo, segundo pro time do Amazonas, falha na zaga da Ponte, primeira com o Sérgio Rafael e agora com o Igor Inocêncio. Cara, goleiro joga com a mão, abandona esse negócio, escanteio pros caras, vem o Xavier de novo para fazer a cobrança. Mas mesmo que ele fosse bom com os pés, essa bola ele não pegava. Não dava. Vem escanteio, bola pra dentro da grande área, toque de cabeça pra fora do gol. Ivan Alvarinho golpeou de cabeça no cruzamento que veio da esquerda ali do Xavier. Subiu pertinho da pequena área. Quase, hein, Carlos? E é aquilo, né, Marcelo? Bola aérea na zaga da Ponte, pelo amor de Deus. É uma sexta-feira 13, cara. Pelo amor. Quase o gol dos caras. Continua 0-0 no majestoso Ponte Amazonas. Todo mundo tem um problema na vida, né? Eu, por exemplo, não posso olhar minha conta no banco porque ela tá sempre negativa. Ponte Preta, bola na área, dentro da grande área, bola aérea, é um Deus nos acuda. E agora, hein, o Dudu deixou a bola ali, aí o Luiz Aquim retrocedeu. Tocou a bola pro Pedro Rocha. Tem bola recuada, tem que sair jogando ali com os pés, ele dá um bico na bola. Ela cai pro time do Amazonas, que perde a bola, Matheus Serafim, a bola sobrou pro time da Ponte, dá o bote. Matheus Regis, ganha pra Macaca, toca pra Emerson. Emerson tocou pra Igor Inocêncio. E aí meteu o pé na bola. O Renan Castro tira dali, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Macaca no ataque, Elvis. Jogou essa bola dentro da grande área, procurava o lado direito, bico direito da grande área pro Igor Inocêncio, chega a zaga, mete a cabeça na bola, Renan tira a bola, volta, sobra pro time da Ponte pelo lado esquerdo agora, vem trabalhando por ali o Iago, trabalhou, tocou a bola pra Elvis, devolveu na fogueira pro Iago, o Iago recebeu, o jogador do Amazonas pediu falta, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte pra Risso, é o Gabriel, o argentino, da Macaca, a Ponte tem argentino, eles também têm o argentino deles, aliás são 2 argentinos, né, porque um tá no banco de reservas, o Diego Torres, a bola pelo lado direito pro boliviano, Luiz Hakim, capitão da seleção boliviana, solta essa bola do outro lado da esquerdo pro Iago Dias, invadiu a grande área, cruzou pra trás, chega a zaga, tira, a bola voltou, sobrou pra Macaca, isso, bateu pro gol, bateu mal na bola, mas a Ponte chegou, hein, Pedro Lino? A Ponte chegou bem, o chute do Gabriel Risso não foi tão bom,
Tiro de meta pro Amazonas, segue 0-0 aqui no estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino, nesse momento, para quem está ouvindo a gente acompanhando, está ali pertinho no ataque da Ponte Preta da ambulância. Reposta de bola, qualquer coisa. Ele que já está acostumado de vez em quando, né? Ele conhece. Qualquer coisa ele já cai para dentro. Reposta de bola pro time da Ponte Novas, dominou, pra lá, pra cá, tocou, pra Elvis, entrada da grande área, bateu pro gol pra fora. E ele bateu tão mal que quase ele acertou o Iago Dias, que estava totalmente fora do lance. A Ponte chegou de novo, mas o Elvis não pegou bem na bola, hein, Pedro? Isso mesmo, a bola, bela chance pro Elvis, ele chutou um forte, a bola saiu, pegou na gente aqui na placa de publicidade, né? Chegou na gente aqui perto da ambulância, segue 0-0, tiro de meta pro Amazonas. Cuidado aí, Pedro. Cuidado aí, porque nada de preocupação com o nosso repórter. Ô, Corsato. Oi. Pedir pro ouvinte participar aí da promoção, né? Nome, participar aqui pelo WhatsApp. Tem que se cadastrar pelo WhatsApp. 19 989 89 35 26. Aí no WhatsApp, você precisa provar pra gente que você tá inscrito no YouTube. É só tirar um print lá que vai aparecer se você está inscrito ou não no YouTube do Futebol Interior. O sorteio vai ser do jogo da Ponte Preta contra o Santos Futebol Clube pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Dia 15, né? Isso, num oferecimento da Loja da Macaca. Um abraço lá pro Robinho e toda a galera da Loja da Macaca. Posse de bola pra Ponte, vem Risso, lado esquerdo, descolou cruzamento, muito forte na boca do gol, passa por todo mundo, chega, tenta brigar por ali o Matheus Regis, na verdade era o Igor Inocêncio, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo favorece o time do Amazonas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 8 da noite, mais 11 minutos em Campinas. O Albert Cavalcante falou da ficha técnica do jogo, da escalação do Guarani. Então vamos por partes. Primeiro com o time do Guarani. Tá definido aí, Albert? O Guarani do técnico Júnior Rocha está definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. O Douglas Bacelar, os 3 zagueiros, né? Douglas Bacelar, 23. Léo Santos, o 3. E o Lucas Adel, camisa número 12. Na ponta direita, hein? Diogo Matheus, o camisa número 13. E na ponta esquerda, o Jefferson, 17. Os homens no meio campo do Bugrão, Camacho, 14. Matheus Bueno, 18. Cérebro Pensante, Luan Dias, camisa número 10. E os homens de frente do Bugrão, Ayrton, camisa número 30. E Caio Dantas, o 99. Santos tá certo também já definido? Definido e escalado. Então vai de Santos, vai de peixe. O técnico Fábio Carini vai mandar a campo, né? Daqui a pouco às 21 horas. João Paulo, o goleiro, camisa número 1. O JP Germon, camisa número 44, lateral direito. A dupla de zaga do Santos, o Gil, 4. E Joaquim, camisa número 6. O lateral esquerda, o Gonzalo Escobar, o camisa número 31. Os homens no meio campo do Peixe, João Schmidt, o 5. Diego Pituco, 21. E o Juliano, camisa número 20. Os homens de frente do Santos, Otero, 22. Guilherme, o camisa número 11. E Morelos, o camisa número 30. Beleza, daqui a pouco você passa a arbitragem do jogo pra gente. Vem Ponte, campo de ataque pela esquerda com Risso. Cruzou na boca do gol de um lado pro outro. Ela pro Igor Inocêncio, brigou com o zagueiro. A bola bateu por último no Igor Inocêncio, foi embora. É tiro de meta. É pro time do Amazonas fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Muito bem, antes até de girar o tempo e placar do jogo, Albert Cavalcante, arbitragem para o jogo do Guarani daqui a pouquinho, 9 da noite, que você vai acompanhar com a gente todas as informações com o Albert Cavalcante. Quem apita a partida de logo mais na Vila Belmiro é o Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho, de Pernambuco, com seus auxiliares. Fabrício Vilarinho da Silva, FIFA Goiás, né? E auxiliar número 2, a Carla Renata Cavalcante de Santana, de Pernambuco. O quarto árbitro é o Thiago Luiz Carascati, de São Paulo. E o árbitro de vídeo na salinha da Teri, Rodrigo Nunes de Sá, VAR, FIFA Rio de Janeiro. Muito bem, Albert Cavalcante, ele que estará com a gente aí no segundo tempo no giro de placar também. Por falar em giro de placar, atenção torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 11 minutos e meio passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, terceira rodada, Série B, majestoso. Confere comigo no placar FI, 0 Ponte,
0 Amazonas, 0 Ponte. Carlos Corsato. Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para CRB e Ceará. O Ceará vai perdendo em casa para o CRB pelo placar de 2-1. Daqui a pouquinho, 9 da noite, Albert Cavalcante vai acompanhar Santos e Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Vem Ponte, Elvis bateu pro gol no cantinho, pegou o goleiro. Pegou Edson Marden. Tá certo que não foi muito forte assim. 12 minutos passados do primeiro tempo. Tá gostando do jogo, Carlos? Como é que tá aí a macaca? Como é que tá o jogo na sua visão? O jogo, a Ponte tenta, né? A Ponte tenta, mas com escanteios, por exemplo, o Amazonas levou mais perigo. O primeiro chute da Ponte agora com o Elvis. Aliás, o segundo chute, mas o primeiro que o Edson Marden fez a defesa, esse bom goleiro do time do Amazonas. Você falou aí, jogou aqui em São Paulo, no Botafogo de Ribeirão Preto. Inclusive, o Adilson Batista era treinador do Botafogo quando ele estava no elenco. Mas o Amazonas chegou com 2 falhas da Ponte. É bom a gente ficar esperto com isso. Em uma das falhas, cruzamento, bola aérea, o zagueiro da equipe, o Ivan Avarinho, meteu a cabeça na bola, chegou com perigo o time do Amazonas. Esse é Carlos Corsato trazendo pra gente a opinião do jogo. Ele tá nas redes sociais também. Aqui vem Amazonas, campo de ataque, o chute pro gol, ela vai entrando pra fora do gol. Cruzamento veio lá da direita. E aí encontrou no meio da pequena área o Mateuzinho. Bico direito da grande área, quase entrando na pequena área. E aí ele bateu pro gol, ela passou isso aqui, ó. Do gol do Pedro Rocha. Por pouco, hein, Carlos? Muito pouco. O Mateuzinho tava sozinho. A sorte é que ele errou a conclusão. Isso aí, cara, a defesa da Ponte, eu confesso que não entendo, né, a marcação da defesa da Ponte. A Ponte, depois que perdeu os Filipes, o Amaral e o Filipinho, e até o Leonaldo, viu, Marcelo? Porque quando o Felipe Amaral saiu, o Leonaldo assumiu a posição e a Ponte tinha até uma boa marcação ali no meio campo. A Ponte não consegue acertar na marcação. E o miolo de zaga da Ponte parece uma peneira. Parece uma peneira. O Mateuzinho apareceu sozinho e só não fez o primeiro gol porque Nossa Senhora do Majestoso não quis. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha a Ponte, roubou a bola, Matheus Regis, vai bater, bateu pro gol, pra fora do gol. Pra fora do gol. Bobeou o time do Amazonas. A Ponte recuperou, eles pediram falta ali, o árbitro não deu. A Ponte quase chegou de longe com o Matheus Regis, que se lamenta. Hein, Pedro? A Ponte segue pressionando, a bola sobrou pro Matheus Regis, frente a frente com o goleiro. Ele acabou isolando, segue 0-0. O Dudu Vieira tava machucado, né? Mas já levantou o tiro de meta para o goleiro Edson, Corsato. É isso, você continua participando, mandando a sua mensagem pra gente. Oi! O árbitro tá vendo no VAR, alguma coisa no VAR. Essa jogada aí com relação ao Dudu Vieira, né? Você viu algo... Segue o jogo. Não. Não teve nada de maldade, né? O jogador do Amazonas tenta chegar na bola e ele estica demais o pé, mas pra mim foi lance normal de jogo. Vai sendo iniciado ali, reiniciado o jogo no Moisés Lucarelli. Rapaziada, pode participar com a gente. Lembrando que tem enquete no YouTube também, né? Pra você votar quem vence o jogo, se dá Ponte, se dá Amazonas, se dá empate. Você pode interagir com a gente por lá também. Fique à vontade, tá? Fique à vontade. Vem o time do Amazonas pela direita, bola com o Patrick. Rouba a bola. Olha o Elvis dando bote, mas na hora de tocar, tocou errado. Melhor pro time do Amazonas. Recupera a posse de bola com o Xavier. Xavier dominou, tocou a bola pra ajudar. Toca a bola pra Sassá no comando do ataque. Ele sai um pouco da grande área, o capitão da equipe do Amazonas. Solta a bola pela esquerda pra Renan Castro. Aí chega no carrinho por baixo. Afasta a zaga da Ponte Preta pelo lado direito. Ela cai aqui pro Diogo Silva. Quarta zaga defensiva do time do Amazonas. Bola pra Sassá. Tentou um tapa na frente pro Mateuzinho. Quase fez o gol aí pro time do Amazonas. Bola perigosa. O Igor de novo errou o passe, hein? Aí o Amazonas recuperou. Vem o chute de longe pro gol, pra fora. Cara, o Igor tá desatento, meu. Mais uma que ele erra no jogo, cara. Levou uma chamada agora do goleiro, né? E o Xavier bateu pro gol. Tem que tomar cuidado com esse Xavier, hein? Camisa número 17, canhotinho, bom jogador desse time do Amazonas. Nesses primeiros 15 minutos, a Ponte não faz bom jogo, não. A Ponte tenta chegar,
Mas as melhores chances até agora foram do time do Amazonas. É isso, nosso comentarista âncora / plantão tá dizendo que o Amazonas é melhor. E a Ponte vem, quem sabe, pra fazer esse gol aí. Bola pelo lado esquerdo, vem Macaca. A Ponte vem, tenta puxar o ataque pelo lado esquerdo. Pra lá, pra cá, sai da ponta, vem pro meio. Gabriel Novaes bateu pro gol! Já era! Gol! É da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ah, como eu gosto de ver a rede do Majestoso balançando a favor da Macaca. Gabriel Novaes, lado esquerdo. A jogada toda dele. Saiu da ponta, veio pro meio. Ocupou o espaço dentro da grande área. Chutou cruzado, na bochecha da rede, no cantinho do goleiro Edson Marden. Gabriel Novaes pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Ponte, na marca de 17 minutos passados do primeiro tempo. Arrepia o torcedor ponte-pretano no Majestoso. Golaço da Ponte, Gabriel Novaes. Gabriel Novaes, o nome do gol. Agora no Majestoso, o placar aponta no portal Futebol Interior. Você acompanha comigo, a Ponte Preta tá na frente. Gabriel Novaes. Agora 1 pra Ponte Preta, 0 pro Amazonas. Edson Marden. Essa não deu pra você, amigão, ó. Já era. Pela primeira vez no jogo, tá no fundo da rede. Agora a Ponte Preta tem 1. Amazonas não tem nada. O detalhe, a selfie do gol da Ponte aí, Pedro Lino. Golaço de Gabriel Novaes, golaço. Belo cruzamento, Iago Dias desviou de cabeça, a bola sobrou pra ele, o camisa número 35, Gabriel Novaes, que só estufou as redes. Ponte Preta 1, Amazonas 0, aqui no estádio Moisés, no Carelli, Corsato. Já o comentarista vai ter que se retratar. É posse de bola pro time da Ponte Preta, Matheus Regis dominou, soltou essa bola, toca no meio pra Emerson. Emerson tocou forte, mas alcança, chega na bola, Gabriel Risso, ele dominou, tocou a bola pra Emerson, lado esquerdo, meia à esquerda, trabalha, toca a bola pro capitão Elvis, olhou dentro da grande área, bola pro Igor, cruzou fechado na boca do gol, passa pelo Iago. Quase o segundo da Ponte. Que bola, que metida do Elvis. E agora o Igor Inocêncio fez certinho, não dava pra chutar pro gol. Ele jogou no fedor, jogou na pequena área, mas chegou atrasado o Iago Dias. Quase o segundo da Ponte. Hein, Pedro? Quase segundo da Macaca. Que passe do Elvis, que passe. Aquela bola que ele joga com a mão. Sobrou pro Igor Inocêncio, ele cruzou muito forte, segue 1-0, tiro de meta para o Amazonas. É, Carlos Corsato, deixa eu ver esse lance aqui, peraí. A bola tá no campo de defesa pro time do Amazonas, a Ponte faz a pressão. Ponte fazendo pressão no campo de ataque, é assim que a torcida quer que a Ponte jogue no estádio Moisés do Carelli. Eu tô errado, Carlos? Não, é assim que a torcida quer, mas eu ainda fico preocupado com a defesa da Ponte. A defesa da Ponte tem que arrumar aí. O Amazonas era melhor no jogo, mas a Ponte foi lá e fez o gol. E bola na rede que eu gosto, Ponte 1-0. Vem Ponte de novo, o Matheus tocou pro Igor, cruzou na boca do gol, sobe Ivan Alvarinho, mete a cabeça na bola, tira dali, ela cai no meio pra Mateuzinho, pediu falta, o árbitro não deu, pra Dudu, bate Dudu, não, tocou pro Matheus, pode bater também, Matheus, cruzou na boca do gol, Alvarinho tirou, voltou pra ele, tira pela segunda vez, a bola sobrou com o Sassá. Nossa, rapaz, o Sassá fez agora, hein? Na verdade, o zagueiro da Ponte, se eu não me engano, o Hakim, ele empurra o Sassá. Na verdade, o Sérgio Rafael empurra o Sassá ao encontro ali do Emerson Santos. O Sassá virou uma salsicha, uma linguiça no meio dos dois jogadores da Ponte. E deu ruim pra ele, hein, Carlos? E o Sassá é forte, né? Deu ruim pra ele e deu ruim pro Sérgio também. Sérgio, pro Emerson Santos, né? O Emerson Santos é o volante da Ponte. Porque o Sassá é muito forte, né? É muito forte. Cara, eu não quero pegar no pé do jogador com tão pouco jogo assim. Mas eu não entendo o Castro fora do time e o Sérgio Rafael jogando titular, cara. O Castro é mais zagueiro que esse Sérgio Rafael. Cara, não é possível que ninguém vê isso. Não é possível. Ou só eu tô vendo isso, ou só eu sou tonto, né? Sei lá, acho que eu sou tonto, tô bobo, né?
Aí o rapaz começa a mexer. Eu tinha um amigo meu, Edivaldo Ferraro, que mexia em tudo quanto é canto. Aí mexe e estraga tudo. Estraga tudo, né? E aí você acha que tá fora do ar, mas tá no ar, tá tudo funcionando, entendeu? Eu espero. Mas o cara estragou aqui o nosso retorno. Mas tá no ar, viu, Marcelo? Pode narrar assim, tá? Eu mesmo estrago, eu mesmo arrumo. Isso. Aqui é pau pra toda obra, meu amigo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Metade deste primeiro tempo, 22 minutos passados, primeiro tempo de jogo. O placar FI nos canais Futebol Interior aponta pra você, confere comigo. Ponte Preta tem 1 gol de Gabriel Novaes, 0 pro Amazonas, Carlos. Legal, esse foi o segundo gol da Ponte Preta na competição. A Ponte vai indo a 4 pontos ganhos, nesse momento saindo da zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9 da noite, a bola vai rolar para Santos e Guarani. Albert Cavalcante vai acompanhar esse jogo aqui nos canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsa. Olha o Igor Inocêncio. O Igor Inocêncio, ele vai do 0 ao 100, parece uma Ferrari. A jogada que ele tentou fazer ali, rapaz, coisa de Messi. Tentou uma jogada de Messi, não deu certo, mas pelo menos ele tentou. Né? Agora há pouco a gente estava criticando a história da Ferrari, de 0 a 100 em 3 segundos. Não sei se é isso, mas é mais ou menos. Se desse certo, ia ser uma jogadaça do Igor Inocêncio, que agora há pouco quase que acertou um cruzamento, uma assistência dentro da grande área. Vamos ver esse lance aqui. Bola pro Amazonas, Patrick cruzou na boca do gol. Sassá chega, a zaga da Ponte Preta tira. A bola cai com o Gabriel Novaes, ele que fez o gol da Ponte Preta no jogo, dominou, fez o rolinho em cima da bola. Boa, Gabriel, a torcida gosta. Toca a bola pra Risso, Risso tocou errado, chega Patrick. Mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora. Lateral posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Favorece o time da Ponte Preta, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Seja muito bem-vindo, lembrando que você pode mandar sua mensagem pra gente, YouTube Futebol Interior, fique à vontade. A Ponte vem de novo com o Gabriel Novaes, foi dali que ele fez o gol da Ponte, soltou, bola pro cruzamento dentro da grande área, afasta, a zaga tira, volta, sobra pra Matheus Regis, brigou, chega a zaga da equipe do Amazonas pra tirar dali, sai jogando com o Judá, Judá soltou essa bola pra Mateuzinho, o número 10 da equipe amarela do Amazonas trabalha, solta essa bola pelo lado esquerdo pra Renan Castro dominou, tocou a bola pra Alvarinho, Alvarinho meteu essa bola, tocou ali pro jogador que é o Mateuzinho, vai trabalhando, o Bárbio tá pedindo, o Renan Castro tá pedindo também aqui, ele solta a bola ali no meio, vai trabalhando pro time do Amazonas com o Matheus Serafim, ele dominou, tocou a bola pra Alvarinho, pra Diogo Silva domina lado esquerdo, campo de defesa, bola pra Renan dominou, tocou essa bola aqui na frente pro Matheus Serafim, dominou, saiu da ponta, veio pro meio, chega a zaga da Ponte do Vieira. 51. Vai. Não é uma boa ideia, não. É a posse de bola da Ponte, tá? A Ponte tá com 51% de posse de bola contra 49% do time do Amazonas que vem. No peito, na grama, Alvarinho, vai bater pro gol, bateu! Pedro Rocha! O Ivan saiu lá da zaga, veio no campo de ataque, queimou a mão do goleiro da Ponte. A Ponte vem de novo, campo de ataque para a resposta. Gabriel Novaes tocou de posição, Iago Dias com o Matheus Riso. Matheus Regis, tá lá do lado esquerdo agora. Vai trabalhando bola para Elvis. Elvis tocou essa bola, tocou para Dudu. Meias arriadas pro número 5 da Ponte Preta, devolveu, tocou a bola para Emerson Santos. Emerson Santos domina, meia esquerda, ponta esquerda, boa bola boa pro Matheus, pro Elvis, pro Matheus, fez o corte, Patrick. Chega por baixo, faz o corte, escanteio pra Ponte. A Ponte vai trabalhando bem ali pelo lado esquerdo, hein, Pedro? Belíssima jogada entre Elvis e Matheus Regis. O Elvis tocou pro Matheus Regis e cruzou, a bola saiu para a linha de fundo, é escanteio para Macaca, Elvis na bola, segue 1-0, Corsato. Terceiro escanteio do jogo, primeiro para Ponte. A Ponte vence o jogo 1-0, vai pra bola Elvis, capitão da Macaca, ele espera ali a chegada do Hakim e também do Sérgio Rafael dentro da grande área, todo mundo se pegando por lá na pequena área, autorizado é lá que ele joga, sobe, a zaga mete a cabeça na bola, vai voltar pro Elvis, posição legal, devolveu, tocou pro Risso, pode bater pro gol, prefiro cruzar na cavadinha na boca do gol, Diogo, meteu a cabeça na bola, tirou,
Risso. Rebote é da Macaca. Emerson Santos, Risso passou, ele deu a bola para Elvis. Olhou para dentro da grande área, cruzou na boca do gol. Sobe a zaga. Renan Castro mete a cabeça na bola, tira. Tentou dar o bote, Sérgio Rafael não conseguiu, a bola voltou com o Risso. Ih, rapaz. Acho que vai tomar cartão, Risso, hein? Acho que vai tomar cartão. Será que vai ser vermelho? Não, amarelo, né? Cartão amarelo. Amarelo. Jogada no campo de ataque ali. Cartão amarelo pro jogador da Ponte Preta, que acertou ali o 19, o William Barbio, da equipe do Amazonas. O cartão da cor da camisa do Amazonas pro Gabriel Risso, o primeiro cartão do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha lá. Ponte tem posse de bola, tinha. Posse de bola pro time do Amazonas, que trabalha por aqui com o número 4, o Diogo Silva. O Alvarinho tá lá na zaga central. Ele trabalha, solta essa bola para Renan Castro. Renan Castro trabalhou, tocou a bola no meio. Quem vem por ali é o William Barbio. William Barbio da ponta pro meio, tocou pro Sassá, pediu falta, o árbitro não deu. A Ponte recuperou, posse de bola para Gabriel Novaes. Boa bola, bola boa pela direita para Matheus Regis. Linha de fundo, tocou dentro da grande área pro Novaes, vai pintar o gol, bateu! Já era! Gol! Da Ponte Preta! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 28 minutos passados deste primeiro tempo, contra-golpe da Ponte Preta pela direita, Matheus Regis deu um passe açucarado pro Gabriel Novaes. Ele entrou na grande área, para mim, posição legal. Na saída do Edson Marden, na cavadinha, mandando a bola pro fundo da rede. Gabriel Novaes pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Ponte do Majestoso. Ah, como eu gosto de ver. Como eu gosto de ver a rede balançando no Majestoso a favor da Macaca. Gabriel Novaes faz o segundo da Ponte no jogo. Agora a Ponte Preta tem 2. A Amazonas não tem nada, o gol está sendo checado, mas por enquanto a Ponte está na rede, todo mundo comemorando. Detalhe, selfie do gol aí. Vai você, Pedro Lino. Ele foi pro VAR, Corsato. Ele foi no vídeo do VAR. Vamos ver, porque a jogada começa com uma falta no Sassá, né? A jogada começa com uma falta no Sassá. E é a origem do lance. Impedimento não tem, né? Eu fiquei na dúvida porque o Iago vai na bola, só que o Iago não toca na bola. Eu acho que se o Iago toca na bola, ele estaria impedido, né? Mas ele vai ver ali a origem de uma falta. Se chamou, vai anular o lance, viu, Marcelo? Falta no Sassá do Sérgio Rafael. Aqui no campo de defesa, ó. E ó, eu tô aqui com a camisa da Ponte. Foi falta. Ele não pega na bola. Foi falta. Vai anular o gol. Ó, o Sassá domina e aí o Sérgio Rafael, ele chega e dá um chute na perna direita, de apoio do Sassá, que cai. E aí começa toda a jogada do gol no contragolpe. Anulado, Corsato. Infelizmente o gol tá anulado. A jogada foi linda. Mas o gol tá anulado, e bem anulado, né, Carlos? Bem anulado, foi falta do Sérgio Rafael, que eu insisto aqui, não tô pegando no pé do cara, mas não sei por que ele é titular do time da Ponte. Com 2 rodadas, nós já percebemos que tem zagueiro melhor que ele no elenco, né? E aí agora ele faz essa jogada aí que arrebenta com o ataque da Ponte Preta. Mas não tem que reclamar, cara. O VAR tá aí pra isso. Cara, quando o VAR acerta, os caras precisam parar de reclamar, entendeu? Precisam parar de reclamar. Aí não tem jeito. Na minha visão, o gol foi bem anulado, porque é desse lance que sai a jogada da Ponte. O Dudu pega a bola, já toca pro Matheus, que solta a bola na frente ali. Impedimento não tinha, mas o Gabriel Novaes, hein? Tá fedendo o gol, hein, Carlos? Pois é. Gol ele faz, né? Gol ele faz. Vamos ver se ele tem condições de jogar os 90 minutos, mas gol ele faz. E aí ficou ruim pra Ponte, porque além de não ter sido gol, ainda tem uma falta perigosa agora.
para a Ponte, para o time do Amazonas fazer a cobrança. Vem o Xavier, camisa número 17 na bola. O futebol era VAR, né? O que a gente estava sorrindo, podemos chorar agora, mas vai dar tudo certo. Essa bola vai passar. São 2 jogadores na barreira do Pedro Rocha. Passamos de 30 a 31 agora. 31 minutos e meio passados o primeiro tempo de jogo. A Ponte fez 2, mas só um valeu. Os 2 foram do Gabriel Novaes. O narrador narrou 2 gols, mas só o primeiro que valeu. O VAR anulou o segundo gol da Ponte Preta. Xavier vai pra bola, perna esquerda autorizado. Chuveirou na boca do gol. Vem o toque de cabeça 2 vezes. A zaga da Ponte tira. Tira daí, Igor. Tira daí, Igor. Colocou no peito do Matheus Regis. Ele domina, são 2 jogadores do Amazonas na marcação. Um deles é o Renan, o outro é o Mateuzinho. Ele recua, toca a bola para Igor. Igor Inocêncio, boa bola. Bola boa. É pro Gabriel Novaes. O Iago pediu, passou, recebeu, invadiu a grande área. Pode pintar o gol, bateu pra fora. Escanteio. Pra fora do gol. O Iago não pode ser reserva desse time da Ponte, né? Quase o segundo da Ponte. E é escanteio, hein, Pedro? Mais uma belíssima chegada da Ponte Preta. Toque do Gabriel Novaes. Chute do Iago Dias. É escanteio. Elvis na bola. Elvis vai pra bola, a Ponte tem mais um escanteio do jogo. Escanteio aqui pelo lado direito, quem sabe o segundo gol da Ponte, quem sabe o segundo da Macaca. A Ponte não começou tão bem o jogo, nosso comentarista havia falado, mas depois do gol melhorou, já ele fala de novo. 32:40, 32:40, daqui a pouquinho, 9 da noite, tem Santos e Guarani. O Albert traz todas as informações pra você. Bola pra dentro da grande área, toque de cabeça, tira em cima da linha o Patrick. A bola voltou, sobrou pro Elvis, cruzou na boca do gol, sobe a zaga, afasta o perigo, tira dali. Na sequência, Elvis dominou, fez a falta. O árbitro para, marca a falta. Pedro Lino, quase em cima da linha, hein? O homem está on fire, Corsato. Gabriel Novaes, de novo, cabeceou, cruzamento do Elvis no escanteio. O zagueiro do Amazonas tirou em cima da linha. Segue 1-0 Ponte Preta e Ponte Preta no ataque, Corsato. Rapaz, a Ponte Preta vem pro ataque, quase, a Macaca vai pra rede, essa bola foi tirada em cima da linha, a Ponte recupera a posse de bola, vem de novo, Gabriel Novaes vai bater pro gol! Já era! Gol! É da Ponte, é dele de novo, Gabriel Novaes! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Uma bola recuperada aqui no campo de ataque de novo. O Dudu recuperou. Ela sobrou pro Gabriel Novaes, entrada na grande área. Mas bateu com nojo na bola, hein? Tirando do goleiro no cantinho. Ela balançou a rede. Gabriel Novaes. 33 minutos passados deste primeiro tempo. Assim o narrador vai ficar sem voz, hein? Assim o narrador vai ficar sem voz. Gabriel Novaes. Edson Marden. Essa não deu pra você. De novo. Pela terceira vez no jogo, mas só 2 valeram. E os 3, quem fez foi ele. Gabriel Novaes, ele fez o segundo, esse valeu. Gabriel Novaes pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida da Macaca. É no majestoso, agora no placar FI. Ponte Preta tem 2-0 pro Amazonas. Detalhe, selfie do gol. O Gabriel Novaes tá com tudo, hein, Pedro Lino? A noite está sendo dele, né? Gabriel Novaes. Boa recuperação do Vieira no meio campo, a sua bola sobrou pro Gabriel Novaes, que perto da pequena área chutou, a bola foi no cantinho do goleiro Edson, e a Ponte Preta faz 2-0, é isso mesmo que você está ouvindo, Ponte Preta 2, Amazonas 0, aqui no estádio Moisés Lucarelli, Corsato. Se o primeiro foi bonito, o segundo foi bonito também, bateu com nojo, da entrada da grande área, bola de quem sabe... De quem conhece, quem sabe fazer gol, hein, Carlos? Se o todo poderoso milionário Flamengo só fez 1 gol no Amazonas, a Ponte já fez 2, 3, né? Mas só valeu 2. Gabriel Novaes, eu fico pensando nesse momento o que o Gé deve estar pensando em sua casa, né? O que ele deve estar pensando nesse momento, né? Porque poderia ser você, Gé.
poderia ser você, mas nesse momento é o Gabriel Novaes. E a Ponte, com essa vitória, Marcelo, parcial, obviamente, né? Vai subindo, vai indo à 10ª colocação no campeonato. É o terceiro gol da Ponte Preta na competição. A Ponte tomou 4, fez 3, saldo negativo de 1. E o Gabriel Novaes, ele assume aí a artilharia da Ponte na competição. O Joilson é o que fez o outro gol para a Ponte. Portanto, Gabriel Novaes, por enquanto, o nome do jogo, fez 3 para valer 2. Ponte Preta 2-0, Corsato. Ponte Preta vai vencendo e vai vencendo bem o time do Amazonas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tem gol. Aqui vem Amazonas, já você fala, Carlos, já você vai no placar ao vivo. Amazonas vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola com o Xavier, vira o jogo, tocou pra Patrick, levantou a cabeça, cruzou na boca do gol, Pedrão deu um soco na bola, tirou, voltou, sobrou, de novo pra dentro da grande área, pro Sassá, pro gol, pegou o goleiro. Tava sem ângulo o Sassá, né, ele tentou jogar a bola de novo pra dentro da grande área, mas não tava valendo mais nada, viu? Me parece que já estava em posição irregular ali, ou a bola já tinha saído nesse lance do Sassá. A bola tinha saído, segundo o Bandeira. Segundo o Bandeira. Não, hein? Ou então ele pegou uma falta, porque se tem o Pedrão ia repor, olha lá. O Pedrão ia repor, ele não deixou. Se tem gol, o VAR ia dar uma verificada ali. Ele marcou saída de bola. Sim. Marcou saída de bola. Mas eu acho que ela não saiu, não. Vai, informa o gol aí que eu vou girar o placar já, viu, Carlos? É o gol de empate do Ceará. Facundo Barcelo de novo, hein? Empata pro Ceará. Ceará e CRB empatam 2-2, Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo com 37 minutos do segundo tempo. Às 9 da noite, Albert Cavalcante vai acompanhar Guarani e Santos. Olha a Ponte, de novo, Matheus Regis tocou a bola na frente, é pro Iago Dias. Sai do gol, goleiro. Sai do gol, goleiro. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem o time do Amazonas de novo, bola com o Sassá. Vai marcar a falta o árbitro, né? Vai marcar a falta, deu vantagem, tá perto da bandeira ali, a bola saiu, mas o árbitro vai marcar a falta. Me parece que é isso que ele tá marcando. Não, ele marcou o lateral, não marcou a falta, não. Corsato. Marcou o lateral, vai. No YouTube, 72% pra Ponte Preta. Aqui, quem leva o jogo, quem palpite pra hoje? Essa é a pergunta, né? Ponte, 72%, Amazonas, 22%, o restante pro empate. Abraçar aqui o João Vital. Boa noite, Corsato. Torcendo pra nossa macaca aqui em Poços de Caldas. Um abraço a todos vocês. O Osmar Dangar. Só pode comemorar depois de 5 minutos de bola rolando. Quem tem Novaes não precisa do Gé, diz aqui o Osmar Dangar. E ainda temos o Renato. A bola ali com o Pedro Rocha. Bom, essas são as mensagens que eu tenho, porque eu entrei agora aqui no YouTube. A Neuci Lucato, maravilha, 2-0. Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos, que beleza, time jogando bem. Espero que continue assim e que o Brigatti não recue. É isso, a Ponte vem em campo de ataque pela direita, bola com o Igor Inocêncio, chega, a zaga tira, deu rebote, sobrou pro time do Amazonas com o Mateuzinho, aí na dividida chegou o Hakim, manda a bola pra lateral, posse de bola pro time do Amazonas, e atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Girando, 39 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro é Série B, terceira rodada, nesta segunda-feira da preguiça da ressaca, 6 de maio de 2024, no majestoso. A Ponte vence, 2 do Gabriel Novaes. Macaca 2, Amazonas não tem nada. Carlos Corsato. Ah, tá, então. Eu tinha combinado uma coisa com o Albert, mas vamos aqui então. 2-2 Ceará e CRB. 2-2 para Ceará e CRB. Ponte Preta nesse momento, 10ª colocada na Série B do Brasileirão. Às 9 da noite tem Santos e Guarani, não é isso, Albert Cavalcante? Daqui a pouquinho, Santos e Guarani, Guarani e Santos na Vila Belmiro. O Guarani que vai estrear, hein? Seu novo técnico, Júnior Rocha. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca e por enquanto a Ponte vence o jogo por 2-0. O Elvis deu uma pegada ali. O Elvis pegou o jogador do Amazonas. A Ponte tem que tomar cuidado, porque a Ponte já tem impressionantes 10 cartões amarelos na competição. Com esse do cartão agora tomado pelo Gabriel Risso. Tem que tomar cuidado. E o Elvis também já tem cartão. Você falou no início da transmissão desse Xavier, né?
obviamente dá pra ver que não é aquele. Não ele tem 29 anos e esse jogador ele é lateral esquerdo de origem. Jogou no Joinville, jogou no São Caetano, já tem 29 anos. Mas é muito bom jogador, me parece que tem habilidade. Hoje o Adilson coloca ele numa linha mais à frente porque ele também faz a função de meia esquerda. É isso. Muito bem, posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Emerson Santos, dominou, tocou a bola pra Iago Dias. O Iago Dias tem hora que ele tá na esquerda, tem hora que ele tá na direita, o Gabriel Novaes tem hora que tá na direita, A tem hora gente que tá na fala esquerda. um pouquinho, né, na hora da macaca, inclusive você falava, né, Marcelo? É o melhor atacante do time, não dá pra entender o que tava fazendo no banco. Né? E o ataque da Ponte Preta, ele é flutuante, né, cara? Sim. Hoje os 3 jogadores não guardam posição. O ataque da Ponte Preta é um Albert Cavalcante. Sim. Flutua. O Gabriel Novaes fez o primeiro gol que valeu lá do lado esquerdo. Sim. O segundo gol ele fez quase Aliás, do lado direito. que jogadaça, né? Sim. Que jogadaça do próprio Gabriel, né? É isso. E eu ia falar, antes do primeiro gol, eu ia falar que parecia que era proibido a Ponte Preta chutar de fora da área. Né? Ainda bem que eu não falei, porque fizemos 2 gols assim. Mas a Ponte teve com o Elvis chance de chutar, teve com o Gabriel Risso chance para chutar, teve com o Matheus Zé, uma hora chuta, você falou chuta, ele não chutou. Cara, se não dá pra entrar de uma vez, vai comendo pelas beiradas, não é mesmo, Corsato? Ah, cara, mas o primeiro tempo, esse primeiro tempo da Ponte Preta até aqui, pra mim, um dos melhores do ano. Excetuando os 15 primeiros minutos que foram horrorosos, né? Os 15 primeiros minutos a Ponte correu o risco de tomar mas gol. Eu tô fazendo a parte geral da coisa, sim. né? É aquilo, né? Quando vale pra você, vale, né? É isso, eu tô contigo. Vamos você tem fechar o razão primeiro também. tempo. Vamos fechar o primeiro tempo, né? 2-0, a Ponte por enquanto não passa sufoco. Mas eu quero que a Ponte arrume essa defesa, essa marcação aí. E o mapa da mina é lá pelo lado direito. O Patrick marca muito mal. Na verdade, ele joga como um terceiro zagueiro, mas ele marca muito mal, né? Então o mapa da mina é lá pelo lado direito da defesa do Amazonas, esquerdo do ataque da Ponte. E tem que colar alguém nele lá, porque ninguém marca o Patrick. Vem pro campo de ataque, trabalha o William Barbel. Devolveu, tocou essa bola pro Patrick. Agora que vai encostar o Gabriel Novaes ali pra fazer a marcação. Enganou a marcação, sai da ponta, vem pro meio. O Patrick jogou a bola na frente pro William Barbel. Chega por aqui o Risso. Mete o pé na bola, tira dali. Às vezes o Risso fica com 2, 3 jogadores do lado dele, né? Os caras têm que ajudar, os volantes têm que ajudar. Mesmo porque também com esse ataque flutuante aí, hora ou outra não vai ter ninguém na marcação. Agora o Matheus Regis tá na direita, o Iago Dias tá como centroavante, o Gabriel Novaes tá lá na ponta esquerda. A Ponte recupera a posse de bola no pé de ferro 2, 3 vezes. O Raquinho tocou essa bola, tocou pro Emerson Santos. Emerson Santos dominou, tocou a bola aqui, divisória do gramado, lado esquerdo, pertinho da geral do estádio Moisés Lucarelli. Quando o Raquinho chegou, eu falei que acompanhei 2 jogos dele pela seleção da Bolívia, né? Inclusive marcando até o Messi. Falamos isso pro Brigatti. Isso. Né? O Brigatti fez uma cara de susto naquele encontro que tivemos, né? E eu falei, ó, o Risso ele é um zagueiro que gosta de jogar um pouco adiantado. Pra quê? Pra dar o bote na jogada. E ele fez agora. Ele fez o que o Sérgio Rafael teria que ter feito naquele gol que foi anulado. Ele foi na bola e agora ganhou a bola pra Ponte. É isso, a Ponte toca essa bola. Daqui a pouco o Carlos vai registrar mais participação do ouvinte. Lembrando que tem uma camisa da Ponte Preta, hein? Tem. Pode mandar mensagem aqui no WhatsApp, viu? Que depois que a nossa TI arrumar aqui o problema do WhatsApp, a gente vai ler as mensagens, tá? Mas pode mandar mensagem, tá bom? Que fase, hein? Cara, é a vida. Tem que trocar a conta do WhatsApp agora. Meu Deus, 44 minutos passados do primeiro tempo. A Ponte Preta tem a posse de bola, vai trabalhando bola com o Elvis. Elvis dominou, tocou essa bola para Iago Dias, para Matheus Regis. Matheus Regis falou: Iago, passa por ali. O Iago não passou, ele tocou pro Elvis. Passa pelo Elvis. O Elvis deixou a bola, né? Deixou para alguém que viesse de trás para bater, mas não tinha ninguém. A melhor jogada era pela direita, mas o Iago demorou pra ir, o Matheus não tocou. A bola sobrou pro time do Amazonas, por ali com o Judá. Judá dominou, solta essa bola pelo lado esquerdo. Quem vem por ali é o Matheus Serafim, da ponta pro meio, tocou pro Sassá. Devolveu, tocou a bola pro Judá. Judá domina pro time do Amazonas, solta essa bola pelo lado direito, vem o time todo de amarelo com o Patrick. O Patrick dominou, tocou essa bola, vai trabalhando o Judá. A bola volta, sobra pro time do Amazonas com o jogador que é o Xavier, soltou na frente, chegou no carrinho por baixo, fez o corte do Dudu Vieira. A bola veio alongada, campo de ataque, sobe Risso. Cara, como joga esse Risso, né, velho? Sobe Risso. Joga demais, né? Joga muita bola. E teve um amigo nosso que falou que não é lateral pra Ponte. Eu não vou esquecer disso nunca mais pergunto pra ele de jogador. Não fui eu que falei isso não, né? Não, foi nosso querido Lucas de Souza. Porque eu falo as coisas às vezes e não me lembro, cara. Não, foi o Lucas. O Lucas que acompanha o futebol argentino, né? E ele, quando foi contratado, eu fui consultar o Lucas, que entende muito de futebol, né? E o Lucas falou: Corsato, pelo que eu já vi dele, não é melhor que o Arthur, não. Rapaz do céu, deixa o Arthur onde tá, né? Deixa ele pra lá, né?
40, passamos de 45. Vamos até 49. 4 minutos de acréscimo. Tá gostando da arbitragem do Emerson Souza Silva, Carlos? Sim, o único lance duvidoso foi o lance do gol no lado da Ponte, que entramos em consenso aqui que eles trabalharam corretamente, né? Então, a arbitragem, por enquanto, a arbitragem que não aparece. Quando a arbitragem não aparece, isso é muito bom. Vamos, Ponte. Quem sabe pro terceiro gol no finalzinho do primeiro tempo, Matheus Regis da ponta pro meio, bateu pro gol na trave! Explode no travessão que tá balançando até agora. A bola voltou, sobrou com o Igor. Igor Inocêncio toca a bola pra Elvis. Elvis domina, toca a bola na frente pro Igor Inocêncio. Muito forte o passe. Tem que chutar. Ou cruzar na grande área, né, Carlos? Sim, Ou sim. cruzar na grande área. Quase mais um golaço no Majestoso, hein, Pedro Lino? E seria a noite dos golaços, né? A jogada do Matheus Regis. Belíssima jogada, ele chutou. A bola bateu na trave, onde a coruja dorme. A trave tá balançando até agora, segue Macaca 2, Amazonas 0, Corsato. É, por pouco, hein, Carlos? A Ponte não faz o terceiro, hein? É aquilo, chutar de fora da área, né? Tem que chutar de fora da área e o Matheus Regis agora que, né, vem fazendo bons jogos com a camisa da Ponte Preta, bateu pro gol, não ia dar pro Edson Marden não, ele ia buscar na rede e quase que a Ponte faz o terceiro. Eu só tô ainda querendo que o Brigatti ajeite essa marcação. Para mim, a Ponte Preta tá dando muito espaço pro meio-campo do time do Amazonas. A nossa sorte, Marcelo, é que os caras são habilidosos, mas é um time lento. É um time lento, mas a Ponte tem que acertar essa marcação no meio-campo. Esse é o comentarista da Palavra Fácil, Carlos Corsato. Palavra fácil não sou eu não, pô. Aqui do futebol interior posse de bola pro time do Amazonas, bola pelo lado esquerdo, Renan Castro. Opa! O árbitro vai dar falta? Não deu a falta. Não deu a falta, melhor pra Ponte. Bola com o Elvis, tocou pro Matheus Regis. Esqueceu a bola, voltou, pegou a bola. 2 jogadores do Amazonas na marcação. Ele solta a bola pra Igor Inocêncio. Dominou, pensa. O Brigatti pede, orienta os seus companheiros. Pede pra Ponte tocar a bola. Pra ficar com a posse de bola daqui a pouquinho, os números do jogo. Também no nosso intervalo que vai ser comandado brilhantemente por ele. Pelo CJC. Tem mais informações também do jogo Santos e Guarani. Guarani e Santos com Albert Cavalcante. Albert Cavalcante que pegou uma piscina ontem. Tá moreno. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Emerson. Emerson tocou pro Dudu Vieira deu essa bola, tocou pra Sérgio Rafael, veio do Nova Iguaçu pra Ponte Preta, bola pra Elvis, tentou uma trivela, hein? Eu quando tô brincando lá no meu society, com os amigos, sempre tento fazer essas trivelas e não acerto. Aí a bola bateu na zaga do Amazonas, foi embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte pelo lado esquerdo. 48 minutos e meio. Lembrando que toda segunda-feira, exceto quando o apresentador tem algum compromisso ou tem jogo da Macaca, tem a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Amanhã, 8h30 da noite, terça-feira, e na semana que vem, terça-feira também, porque fui escalado para apresentar aqui nos canais de Futebol Interior a festa da A4, que vai se encerrar aí no próximo final de semana, né? Estaremos com a transmissão aqui nos canais de Futebol Interior na segunda, portanto, Hora da Macaca, 2 terças. Vai, Corsato. Ponte no ataque, Matheus Regis dentro da pequena área, jogou para trás pro Elvis, bateu pro gol, subiu, foi embora. Subiu, foi embora, mais uma chegada da Ponte. Mais uma chegada da Ponte, a bola se perde, vai embora, tiro de meta, mas não há tempo para mais nada. Apita um árbitro. Emerson Souza Silva da Bahia, de 30 anos, professor de Educação Física. 17, Gabriel Novaes. 33, Gabriel Novaes. A Ponte vence o jogo. Terceira rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, nessa segundona. 6 de maio de 2024. Ponte Preta 2, Amazonas 0. Rapidinho, Pedro, seu destaque na saída dos jogadores aí. Meu destaque aqui da saída dos jogadores, os jogadores do Amazonas, né? Saindo tudo de cabeça baixa. E foram reclamar com a arbitragem, né? A torcida comemora 2-0 para a Macaca, Corsato. Muito bem, Pedro vai descansar agora, volta daqui a pouquinho para todo o segundo tempo de Ponte Preta e Amazonas. Vamos ver se alguém da Ponte vai falar, né? Ou do Amazonas. Com certeza da Ponte vai ser o Gabriel Novaes, né? Com certeza, né? E aí a gente vai pegar a entrevista e aí eu passo o comando do nosso intervalo de jogo pro Carlos Corsato. Não, então já recebi no ponto aqui que não, nesse momento. Então vamos fazer o seguinte... Vamos com o intervalo de jogo, Carlos Corsato? Então você assume o comando. Pode ser agora, até antes do intervalo, viu, Carlos? Ó, você que brilha, você que manda, a Ponte vai vencendo 2-0, Carlos. Tá certo.
Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, obrigado você que tá ligado conosco, obrigado Osmar Dangar, Luiz Simas, o Roberto Zapiens, tá lá na Argentina. Ô Roberto, que prazer ter você com a gente aqui na nossa arquibancada virtual. O Donizete Silvério da Silva tá mandando boa noite, torcendo pra Ponte como sempre em Santo André. O Saulo em São Carlos, torcendo pra nossa macaca. Boa transmissão, Marcelo e Carlos, abraço a vocês. O João Limírio Neto, Santa Catarina está com a equipe FI, lugar de maior emoção. O RF 225, mais um gol, Ponte Preta. Luiz Simas, Aparecido Alves. Cara, o Fábio Bruno. Ô Fabião, você não pode sumir, cara. Não pode sumir, ô Fabião. Você tem que estar com a gente aqui, cara. Todo jogo. Na vitória, na derrota, como diz o hino, velho. Queremos você. Queremos você aqui. Você agita no Você chat. agita aqui no nosso chat. Fabião, que é torcedor do Guarani. Por falar em Guarani, o Guarani joga contra o Santos, 9 da noite. A bola vai rolar já já, não é isso, Albert Cavalcante? Exatamente, daqui a pouquinho na Vila Belmiro, Santos e Guarani, Guarani e Santos, com a estreia dele, hein? Júnior Rocha, ele que muda, né? Muda o sistema, né, de defensivo, coloca 3 zagueiros, o Ryan, hein? O Ryan nem no banco de reservas está, e ele apareceu, hein? Eu avisei. E ele apareceu, depois de um grande, né, um longo tempo inativo, Chay, agora sim, hein? Eu vi o Chay, pai. Porém, entretanto, o futebol tá difícil, viu? Daqui a pouquinho, Guarani e Santos na Vila Belmiro. Escale de novo aí o Guarani pra gente, por favor, pra audiência rotativa do rádio, pra você que tá com a gente na Valinhos FM, entrou com bola rolando depois da Voz do Brasil, 87.9, estamos no intervalo do jogo, a Ponte vence o Amazonas por 2-0, 2 gols do Gabriel Novaes, e às 9 da noite tem Guarani e Santos, Santos e Guarani na Vila vazia, Albert. É isso aí, o Guarani vem definido e escalado pelo técnico Júnior Rocha com Douglas Borges no gol, Douglas Bacelar, Léo Santos e Lucas Adel na zaga, Diogo Matheus e Jefferson os pontas, Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias no meio campo e na frente, hein? Ayrton, isso mesmo, Ayrton ganhou a vaga do João Vitor, né, que foi aí pela semana aí o preterido, né, por todos aí da imprensa, mas não, o Ayrton ganhou a vaga do João Vitor e ele, né, o matador Caio Dantas lá na frente, quem sabe hoje o Guarani volta com os 3 pontos na Vila Belmiro. E o time do Santos, o Santos do Carilli, não é Carrilli não, viu, Corsato? É Carilli. É, que teve proposta do Vasco, hein? Teve proposta do Vasco e não foi. Sabiamente não foi. Que pena, deveria ter ido, né? Mas tudo bem. Você queria que ele fosse pro Vasco? É, lógico, obviamente, né? Você quer de Série B. Time de Série B, exatamente, time de Série B tem que ir embora todo mundo mesmo. Na situação que o Guarani tá, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, Mas Fábio não é do Guarani, o Fábio Carilli é do Santos. Exatamente, então vamos enfraquecer mais um candidato direto. Entendeu? Tem que ir embora, né? E parece que o Thiago Carpini tá indo pro Curitiba. Parece que teve uma proposta. Mas tudo bem, né? Vamos aqui ver o Santos do Fábio Carilli, né? João Paulo no gol, o Sherman, lateral direito, né? A dupla de zaga do Santos, Gil e o Joaquim. No lateral esquerdo, o Gonzalo Escobar. Os homens no meio campo do Santos, João Schmidt, Diego Pituca e o Juliano. Lembrando que o Juliano, na 5ª rodada do Campeonato Paulista, o Guarani foi derrotado pelo Santos por 2-0, 2 gols do Juliano. Lá na frente, Otero, meu Deus do céu, Guilherme e o Morelos, o camisa número 30, o atacante, o matador. Esse Santos, eu vou falar pra você, viu, Carlos Corsato e amigos, meu Deus, que o Guarani assim consiga, né? 25 anos. A última vitória do Guarani sobre o Santos na Vila Belmiro foi em 1999 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. De lá pra cá foram 10 jogos com 9 derrotas e 1 empate. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, daqui a pouco a bola rola para Santos e Guarani na Vila Belmiro. E tá confirmado, o Jô é preso a caminho do estádio por falta de pagamento de pensão alimentícia. É aquilo, né? Ema, cada um com seus problemas. E eu acho, e vou aqui dizer com todas as letras, né? Cara, não pagar pensão alimentícia é o fim, né? É o fim. Com o salário que esses caras ganham, vamos parar, né? Bom, 8 da noite, mais 57 minutos. 8h57. A gente vai pro intervalo. Voltamos daqui a pouco para todo o segundo tempo de Ponte Preta 2. Amazonas 0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro.
o número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo, a Ponte Preta vai vencendo o Amazonas pelo placar de 2-0. Prepara aí, ô Felipe Marques, aquele spot da Loja da Macaca, porque a gente tem que falar aqui do sorteio da camiseta. Você tenha calma, né? Aliás, é uma camiseta dessa aqui, viu? Ó, camiseta torcedor, porque você sabe que a Ponte Preta tem duas camisetas, duas linhas oficiais, né? Que é a camiseta torcedor, que é um pouco mais em conta, né? E a camiseta do time, dos jogadores. Né? A camiseta torcedor, R$ 299,90. A camiseta do time, R$ 379,90 lá na loja da Macaca. Né? Vamos sortear uma camiseta dessa aqui, ó, que é a camiseta oficial torcedor no jogo Ponte Preta e Santos. E por falar em jogo do Santos, né, tem bola rolando na Vila Belmiro. Albert Cavalcante. Começa na Vila Belmiro, Santos e Guarani, 18 segundos do primeiro tempo. Quem saiu tocando a bola primeiro foi a equipe do Santos. Segue 0-0. E o seu palpite para esse jogo, Albert Cavalcante? Coração ou emoção? Não, o seu palpite, pode ser coração. Um empate, não tem 1-1. É? Empate 1-1, né, Carlão? Um empate 1-1. Empate 1-1? Trabalho, isso. Tá sem certo. torcida. Então vamos lá, né? Tá certo, então. Para Albert Cavalcante, o jogo vai terminar empatado. Deixa eu dar uma passadinha aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, enquanto o Felipe Marques prepara lá o nosso spot, né? Fim de jogo, hein? Ceará e CRB empataram pelo placar de 2-2. Vamos falar aqui da Loja da Macaca, onde você encontra produtos originais e licenciados da Ponte Preta. Dá uma conferida no que tem na loja. Vamos lá, solta aí, Felipe Marques. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontepretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90. E mais, uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontepretano. Aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados, das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, um abraço lá pro Robinho, um abraço para toda a equipe lá que atende a gente super bem lá na Loja da Macaca, no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Bom,
para você participar. O sorteio é só no jogo da Ponte contra o Santos, tá? Pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo que vai começar às 9h30 da noite. Então você que tá curtindo a gente aí na Valinhos FM 87,9, você que tá aqui no YouTube, no Futebol Interior, você manda pra gente uma mensagem no 19 989 89 35 26. Deixa lá o seu nome, bairro, a sua cidade, tá bom? Só que tem que estar inscrito no canal do YouTube, no Futebol Interior. E aí você vai mandar um print pra gente, né, da tela onde mostra que você está inscrito, tá bom? Para concorrer não é difícil, é só tirar um print lá para mostrar que você está inscrito e pronto, tá? O sorteio no jogo da Ponte Preta contra o Santos Futebol Clube. Bom, 9 da noite, mais 3 minutos, sorteio de uma camiseta oficial torcedor da Ponte Preta. Aí lá na loja você vai escolher, pode ser, por exemplo, a branca com a faixa preta, que é essa que eu estou vestindo aqui, ou a preta com a faixa branca, que é essa que o Marcelo está mostrando agora aqui na tela. Tá bom? 9 da noite, mais 4 minutos. Bom, falei aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, né? 2-2 CRB e Ceará, Ceará e CRB. Terminou há pouco esse jogo. A Ponte vai vencendo o Amazonas por 2-0. Daqui a pouco o Albert Cavalcante vai trazer tempo e placar do jogo de Santos e Guarani. Lembrando que amanhã, fechamento da rodada, tem Botafogo e Mirassol. Esse jogo com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. O Wilson Rocha e W Sport transmitindo este jogo aqui nos canais Futebol Interior. Tivemos Paysandu e Avaí 0-0, Curitiba 0, Sport Recife 1. O nosso Guto Ferreira foi demitido do Curitiba, do Coxa Branca, e o Thiago Carpini deve ser o treinador do Curitiba. Chapecoense 2, América 2, a Chape vencia 2-0, Vila Nova venceu no finalzinho o Operário pelo placar de 1-0, o Ituano, que fase do Ituano, hein? Perdeu pro Novo Horizontino 3-1, e o técnico do Ituano foi mandado embora não, viu? Falamos na segunda rodada aqui que o Eduardo Valentim, que o Valentim seria mandado embora, né? Ele continua lá, velho. Caiu com o Ituano, começou o campeonato e tá lá de técnico. 3-1. E esse jogo nós fizemos aqui nos canais de Futebol Interior, junto com a Amizade FM, e o pessoal metendo pau no time do Novo Horizontino. O Novo Horizontino ganhou de 3-1. O Brusque perdeu em casa pro Goiás 2-0. O Goiás está invicto na competição. 2 vitórias seguidas o time do Goiás. E o Ceará empatou com o CRB há pouco pelo placar de 2-2. Albert Cavalcante, tempo e placar de jogo na Vila, Albert. Vila Belmiro, 4 minutos do primeiro tempo, Santos e Guarani seguem empatados em 0-0. E um detalhe, caros Corsato e amigos, qual detalhe? O Guarani indo pra cima, hein? Guarani finalizou a primeira vez, o Santos ainda não finalizou. Olha só, hein? Colocando pressão em cima do Santos. O Ryan não está jogando, é isso? É, o Ryan nem relacionado ele foi. Eu avisei. Muitos dizem, né, que até mesmo com o Claudinei Oliveira, né, a queda do Claudinei Oliveira foi que pelas sucessões, né, de erros do Ryan, ele pediu para preservar o jogador, mas ele insistiu em colocar o Ryan e assim acabou culminando com a demissão do técnico Claudinei Oliveira. Eu avisei, né? Eu avisei. Quem avisa amigo é, entendeu? Pois é, né? Quem avisa, amigo né? Pois é. Bom, o time do Amazonas vai fazer 3 alterações, hein? 3 alterações. E eu tô vendo na Ponte aqui o 7, o Dodô. Vai entrar no lugar do Iago. Também deve entrar no time da Ponte. Rapaz, aqui o comentarista sou eu, mas só se o Iago saiu contundido, né, Corsato? Eu já vi o Iago voltando pro segundo tempo com o colete, né? E aí eu entendi que alguém ia entrar no lugar dele. Depois eu vi o Dodô ali perto do banco. Então o Dodô vai entrar. Daqui a pouco o Pedro pode confirmar, mas o time do Amazonas, o Adilson vai fazer 3 alterações, hein? O Adilson vai mexer e vai mexer muito no time. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá com a gente aqui na live, né? O Silucato tá dizendo que a Ponte vai vencer por 4-0. Wilson Correia, Brigatti acertou a escalação hoje? Resposta só depois do jogo. Ednei Melo, ô doutor, grande abraço. É nóis. Macaca no FI, doutor, muito obrigado, viu? Vivi Vicente Ponte Pretana. Ponte Preta é nós. Você tá nas alterações aí, Corsato? Porque eu tô com cabeça baixa aqui. Eu tô. Rapaz. Tô de cabeça baixa aqui. Saiu o Iago Dias, entrou o Dodô. Depois o Pedro pode confirmar pra gente. Agora no Amazonas. Vai entrar o 20, o 22 e o 8. É 8. Aquilo ali não parece, mas é número 8. Vai sair o 18 para a entrada do 20. O 18 é o Judá para a entrada do número 20. O número 20 é o Pará.
Vai sair o 19 para a entrada do 22. Saiu o 19 o William Barbel para a entrada do 22. O 22 é o Enio. E entrou o 8 no lugar do 6. O 8 no lugar do 6. O Renan Castro vai embora. Isso, e entra o Diego Torres. Diego Torres, ele vai colocar o Xavier para jogar na dele, né? O Xavier agora vai ser lateral mesmo. E o Diego Torres é aquele... Inclusive que a Ponte Preta tentou a contratação antes dele vir para o Novo Horizontino. Isso. Estava no CRB, jogador argentino, bom jogador. O Diego Torres vai jogar na meia, né? Vai para a meia. E o William Barbel, né? Que entrou e hoje não fez um bom jogo. Entra o Enio, atacante por atacante. Mas ele muda o esquema, viu, Corsato? Ele sai do esquema com 2 jogadores ali fazendo uma dobra, né? E sai do esquema de 3 zagueiros para agora jogar no 4-3-3. Muito bem, vai começar o jogo, fim do intervalo FI, começa o segundo tempo, apita o árbitro. Bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cousa. Vamos que vamos aqui nos canais Futebol Interior com a Macaquinha em campo. Série B, terceira rodada, Campeonato Brasileiro. Por enquanto, a primeira vitória da Ponte Preta. Lógico, se confirmar a primeira vitória da Macaca na Série B 2024. Bola pro time do Amazonas que vem com 3 alterações. Adilson Batista mexe 3 vezes no time. Saem Renan Castro, saem Judá e William Barbel para as entradas do Pará, Enio e Diego Torres. 20 Pará, 22 Enio, 8 Diego Torres. Na Ponte Preta, saiu o Iago Dias, 11. Entrou o Dodô, 7. E aí, Carlos, você gostou dessa alteração? Então, precisa ver o que aconteceu com o Iago, né? Porque se for uma alteração simples, né? Foi opção do treinador. Aí eu não trocaria. O time tá bem. Agora, se foi por parte física, e a gente vai saber daqui a pouco, até se o Pedro tiver informação, aí não tem o que fazer o treinador. Vai, Pedro. O Iago Dias voltou no banco de reservas, viu? Então ele não estava mancando, não estava nada. Eu tô supondo, né, que foi opção do João Brigatti. Foi opção. Ele não sentiu nada. Ele voltou com o colete. Se foi, errou. Ele tá ganhando 2-0, pô. A gente às vezes reclama que ele não mexe, né? Agora não era pra mexer, pô. Não, ele não faz as 5 alterações, né? Ele até mexe, mas ele não faz as 5 alterações. E o time do Amazonas vem pro campo de ataque, bola, e o Adilson coloca o time pra frente, a zaga da Ponte chega, afasta, tira o perigo dali, a bola caiu com o Dodô, trabalhando pela primeira vez no jogo, solta essa bola pro Emerson Santos, jogou na frente, bola muito longa ali pro Matheus Regis, sobe de cabeça aqui no campo de defesa, lado direito, o Igor Inocêncio, a Ponte Preta defendendo o gol da linha do trem, atacando consequentemente nesse segundo tempo pro gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta jogando toda de branco com a faixa preta no peito. O time do Amazonas jogando todo de amarelo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta, portanto, de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, que aliás tomou cartão amarelo no primeiro tempo. Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis, que não tomou cartão, capitão do time. Dodô na vaga do Iago Dias, Gabriel Novaes, que fez 2 gols no primeiro tempo. E Matheus Regis. Já eu vou confirmar o time do Amazonas, que vem pro campo de ataque, bola lançada na frente pro Sassá, pra corrida do Sassá. Sai do gol, Pedro Rocha para ficar com ela. O Amazonas é do técnico Adilson Batista com 3 alterações. Vai, Pedro Lino. O Amazonas tem 3 alterações. Saiu o número 6, Renan Castro. Entrou o número 8, Diego Torres. Saiu também o número 18, Judá. Entrou o número 20, Pará. E saiu o William Barbel. E entrou o número 22, Enio. Fechou. Edson Marden, Patrick, Ivan Alvarinho, Diogo Silva. E agora o Xavier vai jogar aqui pela lateral esquerda, né? O meio-campo tem Pará, Enio, Diego Torres, o ataque Mateuzinho, Sassá e Matheus Serafim. Esse é o time do Amazonas pro segundo tempo. Posse de bola pro time do Amazonas aqui no campo defensivo. A bola com o Diego Torres. Esse 8 parece um 6, cara. Mas ele entrou no lugar do 6. A numeração, vou falar uma coisa pra você, velho. Tem uma mancha branca, né? Alguma coisa branca lá, algum logotipo. É a forma do número, né? Também.
E aí parece número 6. Mas dá pra enxergar bem o número do Amazonas. Não é dos piores, não. Aliás, a camisa do Amazonas é linda, hein? Bonita. Posse de bola pro time do Amazonas pelo lado direito, bola com o Patrick. Patrick dominou o Amazonas, que ainda não venceu no campeonato também. Tem só um ponto. E a Ponte Preta vencendo, sai da zona do rebaixamento. O Carlos já falou algumas vezes aqui na nossa transmissão. Agora tem falta pro time da Ponte no campo de defesa. Bola em cima do Dodô, tá parado o jogo. Falta pra Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Toda segunda-feira, quando tem jogo da Ponte Preta, passa para terça-feira. Você confere a Hora da Macaca. Hora da Macaca nas noites de segunda-feira às 8h30 da noite. Quando temos jogo, aí vai para terça-feira. Sempre às 8h30 da noite. Amanhã tem Hora da Macaca, hein? Lá no YouTube, Hora da Macaca. Se inscreva no canal. Estamos sorteando... Dia 15, jogo Ponte Preta e Santos. Vamos sortear uma camiseta da Macaca. Uma camisa da Macaca. Camisa torcedor, parecida com essa que o Carlos está usando ou com essa que eu estou usando. Você escolhe lá na loja da Macaca. Tem uma camisa da Associação Atlética Ponte Preta entre os participantes. Aqui no Zap 989-3526. Você tira um print que você está ali seguindo, né? Que você está inscrito no canal Futebol Interior no YouTube, onde está acontecendo a live. Você que está na Valinhos FM, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vem Ponte, lateral, bola pro Elvis, jogou dentro da grande área, Patrick de peito, o goleiro pegou. Corajoso Patrick agora, hein? Corajoso Patrick agora, ajeitou de peito, o goleiro foi pra ela, fez a defesa, quase a Ponte vai pra rede de novo aí, com alto gol, hein, Pedro Lino? O Elvis foi consciente, Corsato, ele cruzou na área, no segundo pau, esperando alguém da Ponte empurrar para o gol, só que o Patrick recuou pro Edson, segue Macaca 2, Amazonas 0. E tem que cuidar do Diego Torres. Já tô tomando conta do meio campo ali. O argentino Diego Torres, do time do Amazonas. E a bola sobrou pro Patrick. Jogou dentro da grande área pro Sassá. Bateu pro gol pra pegar o goleiro. Tem que marcar. Pegou o Pedrão, Carlos. Tem que marcar. A Ponte, eu falei no primeiro tempo que vejo um espaço muito grande do meio campo da Ponte Preta. O meio campo da Ponte Preta marca a distância. E agora, o Adilson perdendo de 2-0, ele colocou jogadores com mais habilidade e jogadores mais rápidos, né? Ele colocou mais jogador à frente. Então, o Brigado tem que ficar atento nisso também. E a Ponte vem, quem sabe, para fazer o terceiro gol. Matheus Regis passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro pela direita, tocou pro Igor Inocêncio, cruzou na boca do gol. Patrick de peito de novo, tá gostando de recuar de peito pro goleiro Martin, sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pintou um cartão amarelo aí, hein? Pintou um cartão Camisa amarelo. Número 11, Matheus Serafim. Muito bem. Deixou o cotovelo ali no riço, né? Sim. Deixou o cotovelo ali no riço. Eu achei que foi sem querer, mas deixou o cotovelo. Então, ó. Sem querer também é falta, né, Corsato? Amarelou pro número 11, Matheus Serafim, da equipe do Amazonas. É o segundo cartão amarelo do jogo. Isso. Um pra Ponte, Risso no primeiro tempo e agora o Serafim. São 4 escanteios, você tem na tela aí os números do jogo, né? São 4 escanteios e chutes a gol. Vou pegar aqui já, mas a Ponte terminou o primeiro tempo com menos posse de bola do que o time do Amazonas, apesar da vitória por 2-0, viu, Corsato? É isso, a Ponte quase chegou agora de novo com o Gabriel Novaes, foi desarmado. Na sequência vem de novo o time do Amazonas, bola com o Sassá, fez o pivô, tocou de cabeça pro Matheus Serafim. Chega a zaga da Ponte com Risso, mete o pé direito na bola, dá um bico na bola, tira. Ela cai com o Matheus Regis. Eu achei que foi falta, o árbitro não falou que não foi, então segue bola, Diego Torres, meia direita, solta a bola, perna esquerda, lado direito pro Patrick, cruzou na boca do gol, bate na barriga do Risso. Tem que marcar o Diego Torres, a Ponte precisa, o Brigatti precisa arrumar esse meio campo da Ponte, tem que ter marcação, a Ponte marca muito longe, o time adversário tem facilidade para jogar. E 2-0, né? Se fazer um gol pode complicar pra Ponte aí. Diego Torres cruzou na boca do gol pra ninguém. A bola se perde e vai embora. Eu não acho o que o pessoal fala 2-0 é resultado perigoso. Perigoso é pra quem tá perdendo, né? Mas tem que cuidar. Lógico. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Quero falar com a nação Ponte Pretana, manda sua mensagem no YouTube. Futebol Interior tem camisa da Ponte Preta. No jogo contra o Santos a gente vai sortear entre os participantes. E é claro, você vai mandar aí o print lá no WhatsApp 989893526. Você é inscrito no canal Futebol Interior, tá? Se inscreva no canal Futebol Interior, aí você manda o print, nome completo, bairro e cidade. Beleza? No nosso zap. Olha a ponte, Matheus Regis, bico direito da grande área, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Dudu Vieira. Dudu Vieira vira, toca a bola na direita pro Igor Inocêncio. O Matheus Regis pediu, ele preferiu devolver a bola, tocou pro Dudu, encosta na marcação. O Diego Torres, a bola volta, sobra pro time da ponte. Matheus Regis engana a marcação pra lá, pra cá, tocou a bola ali pro Igor Inocêncio. Ah, Igor, você queria que o Matheus fosse da bola, cara? Aí não dá, né, velho? É posse de bola pro time do Amazonas aqui no campo defensivo. Vai trabalhando por ali o jogador que é o Xavier. Xavier soltou essa bola na frente pro time do Amazonas. A bola se perdeu, foi embora a lateral, posse de bola pro time do Amazonas ainda, porque bateu no jogador da ponte. Bola pro Ivan Alvarinho. Ele não conseguiu dominar, mas deu sorte que o Patrick estava perto dele. Campo de defesa. Lado direito, sai jogando. Toca essa bola pro número 20. Quem é o 20, narrador? É o Pará. Pará dominou, tocou a bola pra Patrick. Patrick deu a bola pra Diego Torres. Fala, Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Elson Mariano. Tá ouvindo a gente, né? E não sabe pra quem vai torcer no jogo que o Albert vai acompanhar, viu? Vem o time do Amazonas, bola pra dentro da grande área, falhou a zaga, tira Sérgio Rafael. Essa bola ia passando pelo Pedrão. Ainda bem que o Sérgio Rafael tava lá e tira o perigo. A ponte vem de novo pro campo de ataque, quem sabe na velocidade. Novaes, pensa, já mata o contragolpe, solta a bola pra Elvis. Elvis dominou, posse de bola, tocou pro Emerson Santos. Emerson Santos sai da marcação, pensa, toca a bola aqui pelo lado esquerdo. Quem vem trabalhando é o Dodô, faz uma graça com a bola, tocou pro Risso. Risso Gabriel dominou, tocou a bola pra Dodô, ponta à esquerda. A ponte toca a bola, a ponte cadencia o jogo. A ponte vence o jogo por 2-0. 2 do Gabriel no primeiro tempo, 1-17, outro a 33. Ele fez um outro gol, mas foi anulado. E teve um gol que foi em cima da linha, o Patrick tirou. O Roberto Santos tá bravo com o juiz aqui, disse que era pra estar 3-0 pra ponte, mas foi bem anulado o lance. Eu também acho. Também acho. E na verdade não foi o juiz, porque o juiz no campo deu gol. No gol foi o VAR, né? No campo a juizada deu gol, mas o VAR tá aí pra isso, né? Foi o mineirinho do VAR, o Marco Aurélio Augusto Ferreira. Mineiro, 36 anos, é diretor, mora em Alfenas. E é o terceiro jogo dele como VAR, nessa Série B, experiente como VAR na Série B. Já o árbitro, como eu disse na transmissão, é o primeiro jogo dele na Série B. Ele apitou o jogo de Série C. Vem ponte, Elvis dominou, já deu um tapa na bola. Posição legal, hein? Matheus Regis jogou pra trás pro Igor, cruzou na boca do gol, mete a cabeça na bola, Patrick tira. Cara, o Patrick tá com uma vontade de fazer contra. O Patrick já jogou na ponte, né? Já jogou na ponte o Patrick, mas tá com uma vontade de fazer contra, escanteio pra ponte. Pedro. É isso mesmo, outra jogada entre Elvis e Matheus Regis. O Matheus Regis cruzou, o Patrick, terceira vez que ele quase faz o gol contra, escanteio pra Macaca, segue 2-0 aqui no Moisés Lucarelli. Elvis vai pra bola, escanteio pra ponte, lado esquerdo, pé na direita, autorizado, chuveirão na boca do gol, sobe a zaga pra tirar dali na pequena área, ela voltou pra ponte, bola com o Igor Inocêncio, lado direito, vai chuveirar de novo, boca do gol, toque de cabeça pra pegar o goleiro. Marden, Edson, pode chamar de Marden, e quem tava na jogada lá de novo ele, hein? Gabriel Novaes, de novo ele, Pedro Lino. De novo ele, Gabriel Novaes, só que essa daí foi mais fácil pro Edson, goleiro do Amazonas. Falta pro Amazonas, Patrick na bola, Forçato. É isso, e agora o Patrick sentiu ali, pediu pra parar o jogo, tá parado o jogo. Ele jogou a bola pra fora pra ser atendido. Patrick sentindo ali a perna direita. Vai, Carlos. Parabéns, hein? O Patrick jogou na Ponte em 2011. Foram 11 jogos com a camisa da Ponte Preta e um gol naquela temporada. Já faz tempo, né? São 13 anos. Ele tinha 22 anos quando jogou na Ponte Preta. Era jogador do Atlético Mineiro. Depois rodou aí Sport, Curitiba, Vitória, América Mineiro, Atletique, Itabirito, até chegar no Amazonas. Já são 25 jogos, nenhum gol, 5 assistências, jogou mesmo na Ponte Preta na temporada 2011. A informação foi passada no comecinho da transmissão pelo nosso presidente Pedro Lino, sempre atento, o nosso Pedro Lino. E a torcida da Ponte, com aquela tradicional chegada em cima da hora, né? Temos aí praticamente 5 mil torcedores, eu acho, se não mais um pouco, viu?
e torcida da Ponte Preta no jogo de hoje. Daqui a pouco vamos saber aí o público e renda do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte tem lateral pelo lado direito e atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Girando, passados 14 minutos e meio passados do segundo tempo. Brasileirão Série B. Hoje, segunda-feira, 6 de maio de 2024, é a terceira rodada no Majestoso. Te contei, não? Eu te conto. No placar, a Ponte vence 2 gols no primeiro tempo do Gabriel. Ponte Preta tem 2, Amazonas não tem nada, Albert Cavalcante. E na Vila Belmiro, Santos e Guarani vão empatando por 0-0. O Santos tem 63% de posse de bola, o Guarani 37%. Porém, entretanto, aos 20 minutos do primeiro tempo, Luan Dias acertou o travessão. Segue na Vila Belmiro, Santos 0, Guarani também 0. Botafogo e Mirassol se enfrentam amanhã no fechamento dessa terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro às 9 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, a narração do Wilson Rocha, lá da W Esportes. Mais cedo, Ceará e CRB empataram em 2-2, 19, 9, 89, 89, 35, 26. Agora vai, hein? Você participa, deixa nome, bairro, cidade, o print que está inscrito no canal do Futebol Interior para concorrer à camiseta da Macaca. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu e você e eu no microfone dos canais Futebol Interior. Tinha lateral o time do Amazonas, a bola sobrou pra Ponte, vem no contragolpe, Matheus Regis foi absorvido pela marcação. Diogo Silva tirou e tem movimentação no banco de reservas da Ponte, hein? Daqui a pouco o Pedro confirma, posse de bola pro time do Amazonas, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Alvarinho não, na verdade quem tava lá era o Xavier. De cabeça, recuou pro Edson Marden, sai do gol pra fazer a defesa. Já o Brigatti vai mexer no time da Ponte. 16 minutos do segundo tempo, Carlos. Qual é a do jogo? Bom, o time do Amazonas tem mais posse de bola, né? 54% contra 46% da Ponte. Mas é aquilo, né? O Amazonas está perdendo o jogo por 2-0. É claro que o time vai jogar mais à frente. E não vai dar para o Gabriel Novaes. Acho que é o Vinícius que vai vir aí. Camisa número 35 da Ponte está caído. E vai ter que mexer, né? É aquilo que eu falei do Gabriel Novaes. É muito bom jogador, cara. Mas é muito difícil conseguir jogar os 90 minutos, né? Vai, Pedro. Substituição na Ponte Preta. Sai o camisa 35 machucado Gabriel Novaes. E vai entrar o 98, Vinícius 98 na Macaca. Ponte Preta 2, Amazonas 0. Vinícius. Então, Corsato. Mas tá saindo andando ali, tá de boa, acho que ele cansou. Foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei e acho que o Jean Carlos vai voltar a jogar depois de um longo e tenebroso inverno também, hein? Camisa número 16. Substituição. Vai. Saiu 77, Matheus Regis. E a volta dele, 16, Jean Carlos, após um longo tempo fora por conta da cirurgia. 16, Jean Carlos está em campo. O torcedor da Ponte não vai gostar. É isso que a gente acaba pegando um pouco no pé do Brigatti, né? Pra que fazer esse tipo de alteração? Eu ia falar que ele acerta, né? Porque ele tira um centroavante e coloca outro. Acho que tem que fazer isso mesmo. Mas agora, pra que fazer esse tipo de alteração? Vai colocar o Jean Carlos, que é lateral esquerdo, na vaga do Matheus Regis. Corsato, o Matheus Regis estava jogando na ponta esquerda. Cara, isso aí arrebenta com o treinador. A Ponte não precisava disso. Pra que recuar o time desse jeito? Vamos ver se ele vai mudar o esquema ou se ele vai manter o Jean Carlos naquela linha da frente, né? Não, mas como segundo ala. Mesmo assim que mantenha o Jean Carlos. O Jean Carlos não é atacante. Ele é lateral, pô. Já tô vendo ali um posicionamento diferente. O Vinícius só na frente, né? E todo mundo ali atrás do Vinícius, diferente do que estava acontecendo. Vai jogar no 4-5-1 agora. Diferente do que estava acontecendo. Vai fazer um esquema 4-5-1. São essas pequenas coisas. O Zé Mário tá no banco, viu? Sim, mas são essas pequenas coisas, né? Que fazem com que o torcedor da Ponte reclame, às vezes, do time muito para trás, né? É normal o time que tá perdendo atacar você. Mas, pô, você tira um atacante e coloca um lateral esquerdo, quem que vai puxar esse contra-ataque agora? Vai ficar pro Dodô, né? Pelo menos o cara mais veloz aí é o Dodô, na minha visão, é o Dodô. Sim, mas a Ponte tinha 2 atacantes de beirada. E agora vai ficar só com 1. A Ponte recupera essa bola, trabalhando com o jogador que é o Risso, tocou pro Jean Carlos, sai da ponta, vem pro meio, ele que teve uma contusão séria no joelho, tentou um tapa na frente pro Elvis, melhor pra recuperação, ele vai adiantar o Elvis, né?
Eu não gosto do Elvis jogando nesse Também posicionamento. não. Mas Também. a Ponte tá vencendo, gente. A Ponte tá vencendo. Vamos esperar que termine com a vitória da Ponte. Posse de bola pro time do Amazonas. Vai trabalhando por ali com o jogador que é o Enio. Pensa, toca a bola para o Ivan Alvarinho. Na verdade é o Sérgio Rafael que tava lá. Ele soltou essa bola, trabalha pro Xavier. Xavier trabalhou, tocou a bola pro Enio. Enio soltou a bola na ponta esquerda. Vem cruzamento na boca do gol. Desviou. Sérgio Rafael meteu o cabeção na bola, tirou dali. Ela caiu pro Elvis. Aí tem habilidade. Aí sabe das coisas. Boa bola pro Dodô. Lado direito. Puxou pra perna esquerda. Pode até bater pro gol. Ajeitou, bateu pro gol no cantinho. Pra fora do gol. Pra fora do gol tinha o Vinícius passando. Tinha também o Elvis chegando. Mas ele preferiu bater pro gol e não pegou legal não, viu, Pedro? O Elvis não gostou nada desse lance do Dodô, viu? O Dodô chegou sozinho na pequena área, chutou a bola, foi pra fora. O Elvis reclamou bastante aqui no gramado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem o time do Amazonas, campo de ataque, bola pela direita, Diego Torres na cavadinha, jogou essa bola, soltou na frente ali para o jogador que é o Pará, pensa, toca a bola, quem tava ali é o Matheus Serafim, jogou bola na frente, chega a zaga da Ponte Preta para tirar dali. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passamos de 20, hein? 20 minutos e 40. 20 minutos e 40 passados, é segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B. É a terceira rodada da Bezona 2024. Moisés Lucarelli, noite de segunda-feira. A Macaca vence. Gabriel Novaes no primeiro tempo 2 vezes foi pra rede. Já foi embora do jogo até. 2 pra Ponte, 0 pro Amazonas. AL. 28 minutos do primeiro tempo na Vila Belmiro. O Santos e o Guarani vão empatando por 0-0. O Guarani abusa da bola longa e o Santos, hein? O Santos vai em cima nas suas finalizações ali. 3 finalizações com perigo na meta bugrina. Tá certo lá. Albert Cavalcante fica AL. AL. Vamos lá, ó, o Giancarlo está voltando a jogar bola depois de 1 ano e 4 dias. A última partida dele com a camisa da Ponte foi no dia 2 de maio de 2023, no jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Portanto, 1 ano e 4 dias que o Giancarlo volta a participar de um jogo com a camisa da Ponte Preta. 19 989 89 35 26. Nome, bairro, cidade, nome completo, tá? E o print que você está inscrito no canal do Futebol Interior. Tem camiseta torcedor oficial da Ponte Preta no jogo Ponte Preta e Santos. Vai participando desde já. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Sou eu e você e eu aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Para não ficar muito íntimo, Carlos, eu ia falar AL, né? Falei, não, vou falar AL, tá pô. Certo, eu ia falar, tá certo você, Albert Cavalcante. Não, se fosse Mas é que ele é liso, viu, Albert? É liso. Não, pô, nessa, eu sabia que ia causar polêmica. Até ele se assustou quando ele lançou a L. Não, pior que pensa que eu não conheço. Não, dessa vez foi consciente. Quando eu erro, eu falo, cara. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, bola com o Dodô. Dodô levantou, tocou na boca do gol, vem a batida pro gol pra fora. Era o Igor Inocêncio que tava lá, é? Isso. Era Dodô ele, rapaz. Igor Inocêncio. Rapaz, o Dodô fez a função do Igor e o Igor fez a função do Dodô. Exato. Queimou pro gol, a bola saiu. Fala, presidente. Essa bola desviou, mas o árbitro, né, deu apenas tiro de meta. A bandeirinha tinha que ajudar. Ih, rapaz, jogador da Ponte deixou pra um, que deixou pro outro. O Pedro pagou, geral, Pedro Rocha. Mas tinha que fazer isso mesmo, né? Por isso agora, hein? É que o Pedro tava muito na linha, né? Muito próximo da linha da área. Mas os jogadores tinham que fazer isso mesmo. O goleiro tava na bola, pô. E o Vinícius deu o bote agora. Não foi o Vinícius, não. Foi o Emerson Santos. Deu o bote, ganhou pro time da Ponte Preta. Solta essa bola, toca para Giancarlo. Fez a finta linda, jogada, passou o primeiro, passou o segundo. Foi falta, hein? Também ele foi empurrado pelo Sassá, cara. Também achei que foi falta. Juizão, Emerson. Professor de Educação Física. Pelo amor de Deus, em posse de bola pro time do Amazonas. Quem tá na bola por ali é o jogador da equipe do Amazonas. Dominando por ali o Xavier. Xavier dominou, trabalhou, soltou essa bola, toca. É pro time do Amazonas. Depois confirma pra mim, Carlos, ou até o Pedro, se o número 6 ainda tá no jogo. Não.
Não tá, né? Não, o Renan Castro já foi embora. O Amazonas? É. Não, é o Renan Castro saiu, entrou o número 8, Diego Torres. É, porque o 8 tá confundindo com o 6, é verdade. É verdade. O Diego tá com o cabelo de cox. É, não, mas eu vi o número 6 em relance ali e falei, ué. Aliás, o meu sonho é ter um cabelo igual o Diego Torres, cara. É. Mas acho que eu vou ter que. Umas 2 tentativas você chega lá. Mais umas 2? É. Posse de bola pro time do Amazonas. Tem trabalhando. Gol. Tem gol. Tem bola na rede. Albert Cavalcante. Vai, Al. Juliano vai pra rede. Ei, Juliano, hein? Segunda partida contra o Santos no Campeonato Paulista, né? Na vitória por 2-0, Juliano fez 2 gols. Agora não, desculpa, Juliano não, foi o Guilherme. Bola jogada à direita para a esquerda, Guilherme dominou com a perna esquerda, bateu cruzado na Vila Belmiro agora, Santos 1, Guarani 0. No jogo do Campeonato Paulista ele fez gol contra o Guarani também, o Guilherme. Não, foi 2 gols do Juliano. Foi? Foi 2 gols do Juliano. Ah, então eu tô bem informado. Posse de bola pro time do Amazonas aqui pro campo de ataque, vem trabalhando por ali. O time do Amazonas chegou o toque dentro da grande área. Quem tava na jogada lá, o número 17, Xavier, a bola sobrou pra ponte. Elvis pegou, deu um tapa na bola, soltou na frente, era pro Vinícius. Sobe de cabeça Diogo Silva, meteu a cabeça na bola, recuou. Na verdade era o Alvarinho que tava lá, recuou pro goleiro Edson Marden, sai do gol pra fazer a defesa. 25 minutos passados, é segundo tempo de jogo. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você tá acompanhando a gente também na Valinhos FM 87,9. Um abraço pra toda a turma da Valinhos FM, lá pro Ismael Neto, Wagner Faneco, a Mayla Siqueira, o Gustavo Baldezin, toda a rapaziada da Valinhos FM, você ouvinte, Valinhos FM, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e pela companhia. Aqui vem o time do Amazonas de novo pela direita, chega na recuperação o time da Ponte, bola com o Risso, boa jogada, hein, Risso, boa, Risso, tocou pro Jean Carlos, dominou com a perna esquerda, com a direita tocou no ponto futuro, é pro Risso, errou o passe. Calma, Risso, calma. Tava tranquilo, o Vinícius tava correndo no centro, o Elvis estava chegando, do outro lado tinha o Dodô, e aí ele chegou, fez a falta, vai na bola o Vinícius, o árbitro não deu a falta não. Então segue o jogo, já tá com o time do Amazonas pelo lado esquerdo, bola com o Pará, pensa, toca essa bola aqui pro Sassá, capitão do time, tá pedindo, ele devolveu, soltou a bola um pouco mais atrás, é pro Xavier devolve, solta a bola atrás pro Diogo Silva tem a presença ali do seu companheiro de zaga, o Alvarinho, ele prefere tocar a bola pro Diego Torres, que tá com a 8, mas que parece a 6. Vem o jogador da equipe do Amazonas pelo lado direito, campo de defesa. Solta essa bola, toca pra Diogo devolveu, trabalhou, tocou a bola aqui no campo defensivo, vem a logada, campo de ataque, pulou, passou por todo mundo. E aí fica pro goleiro Pedrão. Vai, Carlos. Vamos lá, o pessoal participando aqui pelo WhatsApp. Bora ganhar essa camiseta da Ponte. Diz aqui o final do telefone 3959. É o Batata que tá com a gente aqui. Ô Batata, nome completo, tá bom? Pra gente aqui e o print que você tá inscrito lá no canal do YouTube. Não tem conversa não, hein? Print. Não tem essa não, hein? A Vivi Vicente também tá com a gente. Já mandou o print aqui. Obrigado. O Aparecido Alves também. Já mandou o print aqui. O que tem de print com a nossa cara, com a nossa lata, viu, Albert? Não tá fácil. Vai participando aí, daqui a pouco mais mensagens. Coisa linda, essa deve ser a live mais bonita do Brasil. Com certeza. É posse de bola pra Ponte, Jean Carlos pela esquerda, trabalhou, tocou pro Dodô, vamos, Dodô. Não entrou bem, né? Tentou dar uma caneta no Patrick ali, não conseguiu não, hein? Não conseguiu não, Patrick experiente roubou essa bola pro time do Amazonas, sai jogando, trabalha com Pará, devolveu, tocou bola na frente, erra o passe ali pro Xavier, melhor pra Ponte. A Ponte tá no campo de defesa, a bola com o Emerson devolveu, tocou pro Dudu trabalha, toca essa bola pra Elvis, ele domina no círculo central do gramado, já pro campo ofensivo lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Já mais uma alteração na Ponte Preta, hein? Lembrando que uma foi feita no intervalo, né? Então ele parou uma vez para 2 alterações. Ele pode fazer mais 2 ainda se ele quiser. Ele tem 2 paradas, né? E eu tô vendo o número 18 na beira do gramado ali. Emerson. Provavelmente vai sair o Santos, né? O Emerson Santos para a entrada do Emerson foi o que aconteceu no último jogo, né? Ô Corsato. Oi. Só para confirmar, o número 6 continua em campo. Quem saiu foi o número 10, Mateuzinho. E entrou o número 8, Diego Torres. Meu Deus. Então o 6 continua em campo. Saiu o número 8. Saiu o número 10, Mateuzinho.
e entrou o número 8, Diego Torres. Eu tô vendo ele correndo ali atrás do Dodô. Tá ali, verdade. Verdade, tá correndo atrás do Dodô ali. O Dodô deu um carrinho na bola, jogou contra a bandeirinha de escanteio, não saiu. E aí deu contra-ataque pro time do Amazonas. Então quem saiu foi o Mateuzinho. Vamos arrumar, narrador? O número meia dúzia continua. Número meia dúzia continua. Então muda aquilo que eu falei, né? Porque ele trocou um meio por outro, né? Um meio campo por outro. Isso. Portanto, o Renan Castro continua por lá. E a Ponte Preta tem dificuldade aqui no campo de defesa. Chega, tira dali o Emerson. Já tá de meias arriadas. Vai ser o Emerson Santos que vai sair, né? Vai ser o Emerson Santos que vai sair. Só a bola sair, ele vai embora. Posse pro Jean Carlos. Linda sim, finta. Tentou ali o chapéu, conseguiu a bola, voltou com o Dudu. Sassá chegou na marcação, a bola com o Elvis. Chega Diego Torres. Foi falta, hein? Foi falta, juiz. O cara levantou o pé ali. Diego Torres domina pro time do Amazonas, vai trabalhando, solta essa bola do outro lado, lado esquerdo. Quem domina por ali é o Enio. Passa livre, leve e solto o Renan Castro pelo lado esquerdo. A bola trabalhada pro time do Amazonas. Quem domina é o Xavier. Xavier dominou, tocou essa bola, trabalha com o Diogo. O Diogo deixa a bola pra Xavier, vai trabalhando, vai tocando bola pro Diego Torres. Tem Diogo Silva, tem Diego Torres no time do Amazonas. Vem bola pra dentro da grande área. Afasta a zaga da Ponte Preta, tira dali. Afasta a zaga da Ponte, tira. Ela voltou, sobrou. Será que dá contra-golpe? Deu. Bola pro Vinícius. Boa, boa. Se enrolou por ali, dominou. Perna esquerda, bateu pro gol. Pra fora. Não sei se estava em posição legal, mas a jogada do Vinícius foi boa. Ele se enrolou, tava posição legal, que ele sai do campo de defesa. Teve a chance de fazer o terceiro gol da Ponte. Se enrolou todo, mesmo assim concluiu, mas pegou mal na bola, Pedro. Belíssima bola pro Vinícius. Ele saiu disparada para pequena área, só que ele chutou torto. Veio uma substituição na macaca aí, saiu o número 8, Emerson Santos. E entrou o número 18, Emerson. Outra substituição aí também, Corsato, você consegue ver? Consigo. Entrou o 70 no lugar do 11, no time do Amazonas. Entrou o 70 e saiu o 11, Matheus Serafim. Igor Bolt. Muito bem. Então, portanto, Igor Bolt na vaga do Matheus Serafim. Então ele tem mais uma parada ainda. Ele fez 4 alterações. Isso. Só que as 3 que ele fez primeiro no intervalo. E a Ponte tem mais uma parada ainda, né? A Ponte tem. A Ponte tem mais uma parada, fez essa alteração e pode mexer novamente o técnico João Brigatti da Ponte Preta. Essa do João porque o Emerson estava cansado, o Santos, e entrou o Emerson. Isso. E agora o João faz 1, 2, 3, 4 alterações. Aleluia, né? Primeira vez no campeonato. Uma parada para fazer. Primeira vez no campeonato que ele faz 4 trocas no time da Ponte Preta. Muito bem. E o Igor Bolt, atacante por atacante, né? Por atacante, não foi bem o Matheus Serafim, né? Pouco apareceu no jogo, pouco apareceu no jogo. O melhor jogador da equipe do Amazonas, por enquanto, na minha opinião, é o Xavier. E o Diego Torres entrou bem no segundo tempo, hein? Entrou bem. Tem bola na rede, Cavalcante? Tem bola na rede. Então vai a ser. Segundo gol do Santos, Diogo Pituca, de fora da área. Vai aí, né, aos 40 minutos do primeiro tempo. Vai fazendo 2-0 para a equipe do Santos. Meu Deus do céu. Albert Cavalcante acompanhando. Vem o time do Amazonas, campo de ataque, bola enfiada na frente do Patrick pro Sassá, sobrou pro Patrick, briga, a zaga da Ponte tira com o Dudu, voltou, sobrou, Dodô chegou, brigou, Emerson chega, briga, Dodô chega, Diego Torres é bom jogador, é habilidoso o Diego Torres, solta essa bola aqui, lado direito pra Enio dominou, tocou a bola pro Diego Torres, o Patrick pediu, invadiu a grande área, ele recua, trabalha, solta essa bola um pouco mais atrás, pro número 4, o Diogo Silva dominou, soltou a bola pelo lado esquerdo, vai trabalhando o time do Amazonas, fica com a bola, mas a Ponte vence o jogo, 2-0, 2 gols no primeiro tempo. Vem o time do Amazonas, entrada da grande área, batida pro gol, pra fora do gol, e ela bateu ali na rede pelo lado de fora, rapaz, balançou a rede da Ponte, Igor Bolt, gente, passou isso aqui, ó, passou um cadinho do gol, hein, Carlos? Fez mais em 2 minutos, né, ele entrou a 31, estamos com 33, fez mais do que o Matheus Serafim o jogo quase todo. E que perigo, hein? E não ia dar pro goleiro da Ponte, que já tinha ido, né? O goleiro da Ponte era passageiro da emoção nessa daí, só tava olhando. Era só olhar porque não tinha que fazer um chutaço do Igor Bolt, jogador que jogou também no Botafogo de Ribeirão Preto com o Adilson, né?
atacante de velocidade. E a diferença do gol do Gabriel é que ele chutou pelo alto. E o Gabriel chutou a bola por baixo, né? Mas ele procurava o canto do goleiro da Ponte, quase o gol do Amazonas, Marcelo. E a Ponte vai tocando bola, vai chegando no campo de ataque de pé para pé. Bola com o Elvis, Elvis dominou, chega, encosta na marcação, jogador da equipe do Amazonas. A bola com o Jean Carlos, lindo passe pro Dodô, invadiu a grande área, tocou, vai entrando. A bola fica viva por ali, o goleiro tirou, dividiu com o Vinícius, na sequência chega o Bolt, tira. Jogadaça, que passe do Jean Carlos, hein? Que passe do Jean Carlos, o Vinícius se enrolou todo com o goleiro ali, que do jeito que deu, tirou quase o gol da Ponte, hein, Pedro? Quase o gol da Ponte. Troca de passe entre Gabriel Risse e Jean Carlos. O Jean Carlos cruzou, a bola sobrou pro Vinícius, que meio que bateu com o goleiro. A bola ficou pingando na pequena área, né? O goleiro tira. O zagueiro foi lá e tirou pra lateral. E tem substituição na Macaca. Sai o número 5, Dudu Vieira. E quem que entrou aí, Corsato? 21, Ramon. Ramon, portanto, número 21. Volante pelo outro, né? Isso. Entra o Ramon Carvalho, que era titular até dia desses, para a saída do Dudu Vieira, camisa número 5. Cansado também. O Brigatti está entendendo que os volantes cansaram, perderam a marcação. E tem que fazer, tá certo o Brigatti. Fez as 5 alterações com 35 minutos do segundo tempo. O futebol, ele é muito físico hoje e não é que tá na regra, você tem que fazer as 5 alterações, mas é necessário para manter, né, o desempenho do time no jogo. Ele troca os 2 volantes que já tinham perdido totalmente o gás. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Em posse de bola de novo pro time amarelo. Vem o time do Amazonas, bola para dentro da grande área. Sassá dominou pro Bolt, devolveu pro Sassá, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, sobra pro Enio, lado direito, viu o Patrick, bico direito da grande área, pode jogar dentro da grande área, tocou pro Diego Torres, já informação do Albert Cavalcante, bola com Patrick pra Enio pra Patrick dominou, deixou essa bola pro Enio toca, bola pra Diego Torres, vai jogar um pouco mais atrás pro Alvarinho, bola na rede, placar ao vivo, informa Albert Cavalcante. 43 minutos do primeiro tempo. Zagueiro Gil, dentro da grande área, recebeu a bola livre, leve e solto, bateu no canto baixo do goleirão Douglas Borges, que até pulou, mas nada pode fazer. Agora Santos 3, Guarani 0 na Vila Belmiro. Corsato. 3-0 pro Santos hoje. Que fase, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Thiago Lopes de Farias. Está conosco lá na Rádio Futebol na Canela 2. O pessoal tá com a gente aqui no jogo Ponte Preta e Amazonas, lá pela Rádio Futebol na Canela 2. E amanhã vamos com a Futebol na Canela aqui no Futebol Interior pro jogo da Liga dos Campeões, PSG e Borussia Dortmund. No primeiro jogo o Borussia venceu pelo placar de 1-0. Amanhã o jogo da volta na primeira semifinal da Champions. PSG vai passar. PSG passa. Fala, Pedro. Já saiu a escala de jogos da rádio, já? O Carlos, eu não vou me atrever a fazer isso, que da outra vez eu fiz, eu quase fui mandado embora no ar. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Dodô, tocou pra Elvis, boa bola, lá da esquerda, é pra quem? É pro Jean, cruzou na boca do gol, desvia, a zaga tira dali, ela cai pra Elvis pede tranquilidade, orienta o time da Ponte Preta, mas não tá valendo nada, porque tem jogador parado no caído. Tá caído, viu? Sentiu alguma coisa ali, o Sassá, jogador da equipe do Amazonas, tá sendo atendido pelo Pedrão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 38 em cima da pinta, hein? 38 minutos passados. Segundo tempo de jogo aqui, Futebol Interior, Valinhos FM, Campeonato Brasileiro Série B, a terceira rodada nesta segunda-feira da preguiça da ressaca. E a Ponte Preta, com 2 gols do primeiro tempo, vai vencendo. 2 para Ponte, 0 para o Amazonas, o AC. Na Vila Belmiro, o Santos vai vencendo o Guarani por 3-0, porém, entretanto, o gol agora do Gil aos 43 minutos do primeiro tempo está em revisão. Por enquanto, na Vila Belmiro, Santos 3, Guarani 0. Oi, chato.
A bola rola ou já rolou, né? Mais cedo para CRB e Ceará empataram pelo placar de 2-2. Amanhã tem Botafogo e Mirassol, jogo marcado para as 9 horas da noite. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Ah, hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Pedro Lino chamou, falou. Público e renda. Vai. Público total, 4.446. 4.446 é o público total, para uma renda de R$ 89.640 reais. 4.446, R$ 89.640 reais. Muito bem. E quando nesse momento o Sassá sai ali de maca, capitão da equipe do Amazonas, para a entrada do 9. Bruno Lopes, jogador conhecido aqui do futebol de São Paulo, né? Jogou no Oeste, jogou no Juventus também. É centroavante, um centroavante pelo outro. Entra o Bruno Lopes no time do Amazonas. Apesar de não ter feito gol, o Sassá não jogou mal não, hein? Não, o Sassá reencontrou seu futebol lá no time do Amazonas, né? Ele dá trabalho, ele é um centroavante que dá trabalho, sim. Hoje o time do Amazonas, vamos combinar, né? Que não tá lá aquelas coisas, né? E a Ponte fez no primeiro tempo um jogo legal. No segundo tempo a Ponte tá deixando o Amazonas jogar. Mas no primeiro tempo a Ponte fez um bom jogo, sim. E tá merecendo a vitória pelo placar de 2-0. E agora o time do Amazonas foi sair jogando. O Patrick, além de perder a caneleira, tocou errado ali pro lateral esquerdo, Renan Castro. A bola saiu, assinalou ali a Daniela Coutinho. Ela é baiana, 38 anos. Ela é coordenadora de treinamento, mora em Feira de Santana e é o segundo jogo dela na Série B. 38 aninhos a Daniela Coutinho. Já o Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, 48 anos, é o auxiliar número 1. Ele é investigador de polícia. E mora em Simões Filho. É o primeiro jogo dele na B. Negócio de polícia hoje. Será que não foi ele que deixa pra lá. Vinícius, domina. 1, 2, 3. Tá ilhado o Vinícius, hein? Tá parecendo que tá no Largados e Pelado. Só não tá pelado. Tinha 6 jogadores do Amazonas pra cima dele. A bola voltou, sobrou pro Risso. Risso tocou a bola pra Ramon. Ramon devolve, toca a bola na frente pra Elvis. Elvis solta essa bola um pouco mais atrás pro quarto zagueiro. Quarto back da Ponte Preta. Sérgio Rafael. Sérgio Rafael tocou. Boa bola pro Igor na frente pro Vinícius. Apelou, perdeu, hein, Bolt? Era o Emerson. Era o Emerson? Anulou. Apelou, perdeu, merecia cartãozinho esse Bolt aí. Anulou o que, o Albert? É o gol do Gil, né? Ali o Gil que fez o terceiro gol, porém, entretanto, ali o VAR, né? O VAR acabou salvando o Guarani, mas só diminui o placar, né? Porque o estrago já está sendo feito. O Santos vai vencendo o Guarani na Vila Belmiro por 2-0. Mas foi bem anulado? Foi bem anulado. Depois de 5 minutos procurando pelo em ovo. Isso é um absurdo. Foi bem anulado. Isso é um absurdo. Ah, não, mas se teve problema no gol, tem que ser anulado. Não, sim, mas pode demorar o tempo que for. Mais 4. Vamos a 49. Vamos aí passar os 54 minutos aí. Muito bem. No jogo do Guarani, que o Albert está acompanhando lá na Vila, Santos 2, sem público, Guarani 0. Fala, Pedro. Tô na mesma transmissão que Albert Cavalcante, hein? O melhor repórter de Valinhos, Vinhedo e adjacência. Aí sim, agora vocês vão trocar. Vocês vão trocar elogios. Farpas agora? Você tá parecendo um repórter que passou por essa casa aqui. Ô Pedro, você fica na tua que a gente viu aquela foto, tá? A gente. Aquela. Posse de bola pro time da Ponte. Bola com o Elvis. Invadiu a grande área, passou por todo mundo. Quase que ele chutou, não deu. Isso, cruzou na boca do gol. Fechado, pega o goleiro. Marden. Olha o Elvis, rapaz. O Elvis quase entrou com bola e tudo, hein? Era pra ter chutado, né? Quando ele fez a segunda finta, poderia ter chutado. Né? Poderia, né? Poderia ter chutado que a Ponte poderia ter feito o terceiro gol. O Elvis faz um bom jogo, hein? Faz. O Elvis faz um bom jogo hoje. É claro, né? Que, por exemplo, diferente do primeiro jogo que ele teve marcação, nesse aqui ele não teve. Quando o jogo contra o Curitiba ele foi bem marcado, né? Ele não conseguiu luzir, né? Agora nesse jogo ele tá jogando sozinho, né? Não tá tendo marcação e aí tem possibilidade de fazer bom jogo pro time da Ponte. Fala, Pedro. Quanto tempo de jogo no segundo tempo? 43. 43 minutos do segundo tempo e Elvis dando pique. Que é isso, hein? E pintou um cartão amarelo aí, eu não sei o porquê, mas pintou pro Igor Inocêncio, tá? A TV não mostrou então, mas pintou um cartão amarelo aí pro Igor Inocêncio. Olha o Amazonas, de longe pro gol, fora!
Fora! Pra fora do gol! Ela se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 43, quase 44, 5 segundos para 44. Então agora 44. Não, ainda não, deixa eu esperar o 44. 44 em cima da pinta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. É segunda-feira, é 6 de maio de 2024. Você ligado no Campeonato Brasileiro, Série B, terceira rodada no Majestoso. 2 gols do Gabriel Novas no primeiro tempo, a Ponte Preta vence. Macaca tem 2, Amazonas não tem nada. Albert Cavalcante. Alô, Albert Cavalcante. Como é que tá o jogo na Vila Belmiro? 51 minutos do primeiro tempo. O Santos vai vencendo o Guarani por 2-0. E vou falar pra você, hein? O Guarani só teve uma chance mesmo, real. Os 20 minutos do primeiro tempo. Depois só deu o Santos. Segue na Vila Belmiro. Santos 2, Guarani 0. Já o Carlos completa o giro. A Ponte vem de novo. Campo de ataque. Bola com o Jean Carlos. Tocou pra trás de cabeça. Bola com o Dodô. Invadiu a grande área. Ela de esquerda. Tocou na esquerda. Pro Risso. Cruzou. Rasteirinho na boca do gol. Por baixo. Patrick. Depois chega. Completa Xavier. Mete o pé na bola. Tira dali. Ela cai com o Ramon. Ramon recuperou essa bola. Tocou na frente. Mas toque errado. Seguindo no giro. Vai CC. Terceira rodada Série B Campeonato Brasileiro mais cedo. Ceará e CRB empataram 2-2. Amanhã, 9 da noite, a bola vai rolar para Botafogo e Mirassol. Wilson Rocha transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Pela Champions League amanhã, com a Rádio Futebol na Canela 2, tem PSG e Borussia Dortmund. E antes de você soltar a vinhetinha, ô Felipe Marques, Marcelo Corsato, vai se lascar. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Esse cabra sou eu. Tô junto com você aqui nos canais de Futebol Interior. Aqui nos canais de Futebol Interior a gente tem WC e CC. Vai, Albert. Acaba o primeiro tempo na Vila Belmiro. O Santos vai vencendo o Guarani por 2-0. Bom, mais 5 minutos de acréscimo, informou o nosso repórter Pedro Lino e pintou outro cartão lá. Agora pra quem foi, eu não sei. Pedro Rocha? Cera. Pedrão. Desandou da cartão também o árbitro. 12º cartão da Ponte Preta no campeonato em 3 rodadas, cara. É muita coisa, né? A Ponte é o Pedro Rocha, o Igor Inocêncio e o Gabriel Risso, né? Isso, os 3 amarelados da Ponte. E do Amazonas, só o Matheus Serafim que já vazou. Exato. Então são 4 amarelos. Viu, produção, ó? Arruma ali 4 amarelos na tela. A produção precisa ganhar dobrado. Ih, olha os caras. Bola pra dentro da grande área. Chega, Igor Inocêncio. Mete o pé na bola, tira dali. Já tá lá. Manda pra escanteio. Cara, sensacional. Maravilhosa, cara. FM, olha, é nosso e ninguém tasca. Escanteio pro time dos caras, pro Amazonas. Aliás, os Marques estão numa fase que eu vou falar. Ah, meu Deus. Mas esse é assim, mais calmo, né? Esse é mais calmo. Não, o outro também é calmo, né? Mas a fase não é das melhores, não, né? Escanteio pro Amazonas. 46:50, quase 47 segundo tempo. Quase 47. Sábado tem jornada dupla de novo aqui nos canais Futebol Interior, hein? Exato. A escala não tá pronta ainda. Pedro Lino quer saber. Ixi, tá tendo resenha lá, Tá tendo treta. Jean Carlos. E o Alvarinho. Jean Carlos voltou bravo, velho. Será que é treta de derby? E não pode colocar. Vai tomar cartão. Pelo amor de Deus, cara. O árbitro foi lá e avisou os dois. O árbitro foi lá. Parem de brigar, crianças. Parem de brigar, crianças. Ai, Ivan Alvarinho e Jean Carlos. Ivan Alvarinho e Jean Carlos. E o escanteio, vai ser cobrado? Vai. Foi cobrado. Bola pra dentro da grande área. Chega, Risso, mete o pé na bola, tira dali. Aí o Patrick devolveu, tocou essa bola de novo no campo de ataque. A zaga da Ponte Preta tirou, tentou tirar, não conseguiu. A bola voltou, sobrou ali pro time do Amazonas. Trabalha pelo lado esquerdo. A bola com o jogador que é o Diogo Silva. Recua essa bola pro Patrick. O Alvarinho tá pedindo aqui e recebe. Fala, Pedro. Eu tive a impressão que o cartão amarelo foi pro Vinícius. Não, o cartão agora foi pro Jean Carlos. Pro Jean Carlos e pro Alvarinho. Os dois estavam trocando redes sociais na pequena área lá e não pode, viu, Pedro? Jean Carlos. Jean Carlos foi quem tomou o cartão. Isso, muito bem. Bola pro time da Ponte Preta, bola com o Dodô. A Ponte vai tocando bola. Posso confirmar a vitória da Ponte hoje, Carlos? Pode. Não sei se por 2-0, mas pode confirmar. Posso confirmar? Opa. Vitória da Ponte confirmada. Autorizado pelo Carlos, que é o coordenador. Ponte Preta, 3 pontos na sacola. Vocês têm medo de falar essas coisas? 1 minuto e meio, cara.
Se a Ponte tomar 2 gols aí, cara... Não, calma. Eu rapo a minha cabeça, velho. Olha, rapaz. Você fica parecendo o Sérgio Rafael. Fico. Zagueiro da Ponte. Fico. Posse de bola pro time da Ponte. Elvis dominou de primeira pro Vinícius. Boa bola. Bola boa pro Dodô. Bateu, já era! Gol! É da Ponte, é do Dodô! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Pra sacramentar a vitória, os 3 pontos pro Majestoso. Jogada começou lá no campo de defesa com o Igor, tocou pro Vinícius, o Vinícius devolveu pro Elvis, que tocou na frente pro Dodô. Na verdade, quem começa a jogada é o Akin. E aí o Dodô invadiu a grande área e perna direita, rasteirinho, a bola pingou, saiu do goleiro, morreu no fundo da rede. Dodô pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Macaca no Majestoso. Dodô, 7 no costado. Dodô. É, goleirão Edson Marden, pela 3ª vez no jogo, ó. Já era. Tá no fundo da rede. Agora a Ponte Preta tem 1, a Ponte Preta tem 2, a Ponte Preta tem 3. O Amazonas não tem nada. O detalhe, a selfie do gol, o 3º da Ponte aí, Pedro Lino. A jogada começou com o Luiz Raquim, tocou pro Elvis. O Elvis falou, faz, Dodô, faz. Dodô só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol. Ponte Preta 3, Amazonas 0. Dodô é o autor do gol. Carlos, quando você tá de folga e tem aquele descanso merecido, né? Então, vitória merecida da Ponte, não? Vitória merecida, e eu falei, né? Que podia colocar a vitória da Ponte, não sei se pelo placar de 2-0. Eu falei aqui. Vocês zombando aqui da minha cara. Agora, o Elvis é o seguinte, né? É aquilo. Não pode deixar o cara jogar, né? O Elvis é diferenciado. Você tem que ter um cara desse do time? Tem. Você tem que conseguir fazer a marcação para que ele possa jogar. Mas é um cara diferenciado. Que bola que ele deu pro Dodô. 3-0, 4º gol da Ponte Preta na competição. Ponte que fez o 4º gol, tomou 4 gols da competição no total, saldo 0, 10ª colocação. Ponte Preta vai vencendo o Amazonas 3-0. Juiz deu 1 de acréscimo, o árbitro da partida, mas já foi, apita o árbitro. Fim de jogo no Majestoso. A Ponte fez 2 no primeiro tempo, a Ponte fez 1 no segundo tempo. Vitória da Macaca, 2 do Gabriel Novaes no primeiro tempo. Dodô fechou a conta, passou a régua, pra alegria do torcedor ponte pretano. E não é que veio em grande estilo a primeira vitória da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli na Série B, depois de 3 jogos. A Ponte Preta, que tinha feito só 1 gol no campeonato, bate o bom time do Amazonas pelo placar de 3-0. Torcida da Ponte sai feliz do estádio Moisés Lucarelli. E agora a Ponte joga sábado contra o Operário em Ponta Grossa. Quem sabe para buscar mais uma vitória e, por enquanto, sai da zona da degola, sai da zona do rebaixamento e coloca lá o Amazonas no lugar da Ponte Preta. A Ponte vence, torcedor sai feliz do gramado. E agora vamos falar com o Vinícius, que está falando com a TV. E a gente vai acompanhar aí o jogador. Não, é o Gabriel Novaes. É o Gabriel Novaes, jogador da Ponte Preta. Fala, Novaes. Primeiramente, queria agradecer a Deus. Muito feliz pela partida. Eu acho que a gente dentro de casa, a gente tem que expor mesmo, como a gente expôs o jogo. Podia ser 3, né? Mas decisão do VAR é de jogo. O VAR tá aí para isso. E eu acho que é isso aí. Grande vitória, pra gente vir forte aí pros próximos jogos. Quando você chegou aqui na Ponte, tinha, assim, claro, você chegou a falar, inclusive, nesse recomeço também, nessa sua vinda para cá ser tão importante também. O que você sente numa noite que você jogou tão bem como hoje? Feliz, acho que todo mundo sabe um pouquinho da minha história. Acho que o Brigatti me deu maior confiança, me ligou, falou vem pra cá que vai ser um recomeço. E eu não pensei 2 vezes, Ponte Preta é um time muito grande, de camisa. E acho que hoje, graças a Deus, começa uma nova história minha. Espero ser muito feliz daqui pra frente ainda. Muito obrigado.
Tá aí então a palavra do Gabriel Novaes, artilheiro do jogo, com 2 gols. Jogou, como eu disse aqui, ele ainda não consegue jogar, não tá conseguindo jogar os 90 minutos, né? Mas fez um bom jogo, um dos melhores em campo. Olha, gostei do Gabriel Novaes e a partida que o Hakim fez hoje, ele jogou por ele e pelo Sérgio Rafael. Os melhores jogadores da Ponte, na minha opinião, hoje. Vamos lá pro estádio? Vamos lá pro estádio Moisés Zucarelli com o Pedro Lino acompanhando a saída dos jogadores. Vai, Pedro! Matheus Regis aqui, Corsato. Essa partida da Macaca na vitória. Matheus, falar dessa partida importante da Macaca, 3-0, primeira vitória, né? Estou muito feliz pelo desempenho de todo o grupo. Queria parabenizar não só a mim, mas como toda a equipe. O Novaes que os 2 gols, o Dodô que entrou para ajudar. Eu acho que é um grupo de homens aguerridos que vai lutar até o final do campeonato em busca do grande da série. E esse trio de ataque, você, o Iado, depois o Dodô e o Gabriel Novaes, que foi o cara do jogo, mudou muito o estilo de jogo da Ponte. Eu acho que é fruto do nosso trabalho, sabe? Durante a semana a gente fez uma excelente semana nós 3. Corsato, vamos ouvir o Elvis. Como eu falei ali no intervalo, a gente estava em busca da identidade do campeonato. Hoje foi uma conversa que eu tive no vestiário, falei, já deu tempo já da gente fazer um jogo bom, que era no campeonato, era hoje. Tá todo mundo de parabéns, agora é descansar e tentar pegar uma sequência boa que a Ponte precisa e a gente precisa para dar mais confiança aí. O que fazer para manter esse embalo na sequência do campeonato? Não inventar, nós jogadores sabemos o que tem que fazer e é entrar dentro de campo e dar o nosso melhor. Como você falou, tentei dar um pique ali aos 42, dei, voltar. E assim, tentar fazer o nosso melhor. Para cada vez que ganhar, a confiança vai aumentando. Tem o Jean voltando, todo mundo aí. Então agradecer a Deus aí e descansar agora que a gente tem um jogo duro lá no Paraná. É o que esperando a Gabriel Novaes. Primeiro tempo, muito bem no primeiro tempo. Você se lembra de uma outra boa partida assim? Acho que a gente fez bom no primeiro tempo. Claro que quando sai ganhando de 2-0 foi inúmeras chances que a gente teve. Eu mesmo perdi 2 chances lá de chutar lá e chutei pro pique, hein? Mas tá bom, agora é descansar e, como você falou, a gente fez um primeiro tempo muito bom. Então sabe que esse time pode dar. É continuar trabalhando para manter isso aí para a sequência do campeonato. Muito obrigado, Elton. Para dar uma tranquilidade pro elenco depois do começo do campeonato conturbado? Sim, conturbado para quem fala de fora, né? Porque no meu ver tem 2 jogos do campeonato, a gente empatou um e perdeu um contra o Goiás lá, que é um concorrente a subir. Então assim, não tem crise aqui dentro da gente. Lógico que a gente tem que melhorar, ninguém é menino aqui, ninguém é bobo, sabe a cobrança que é jogar na Ponte Preta. Mas crise não, acho que assim, dá confiança para todo mundo trabalhar e assim, esse é o espírito da Ponte Preta. Valeu. Tá aí o Elvis, Corsato. Vamos ouvir o Jean Carlos, tá falando aqui. Pode seguir aí, Corsato. O Jean Carlos tá falando baixo aqui. Tá bom, então quando você tiver uma condição melhor, você chama a gente que a gente volta pra você aí no estádio Moisés Zucarelli. Mas o menino mandou bem na pergunta pro Elvis, hein? O Elvis respondeu bem também. Cara, é aquilo, e assim, e o Elvis falou certo, passou da hora do time jogar. Vai, Pedro. Tô aqui com o Jean Carlos. Jean, depois de 1 ano e 14 dias, qual a sensação de você voltar pra jogar aqui no gramado do Moisés Zucarelli? Cara, eu tô aqui na Ponte desde 14 anos, eu tenho um carinho imenso, foi o time que abriu as portas pra mim. Infelizmente eu acho que numa fase que eu estava voltando a ter uma boa sequência, mas com certeza isso foi para amadurecimento, acreditei no processo e todos da Ponte me deu suporte, diretoria, staff, a minha família, Deus em primeiro lugar, e eu só queria agradecer. E volta com vitória, né? Com vitória, pé direito. Deus quiser vão ter muitas vitórias como essa, assim, nesse gramado e fora dele também. Valeu. Tá aí, Corsato, o Jean Carlos passando aqui, por enquanto mais ninguém. Vamos aguardar. Tá bom. Lembrando que tem entrevista do Brigatti, a gente vai colocar a entrevista no ar, a gente vai ficar com a nossa transmissão falando de Ponte Preta, mas o Albert Cavalcante está acompanhando o jogo do Guarani, tá no intervalo, né, Albert? Lá 2-0, é isso? Exatamente, no intervalo na Vila Belmiro, Santos 2, Guarani 0, meu Deus. Muito bem. O Guarani não jogou bem no primeiro tempo? O Guarani começou, né, até os 15 minutos do primeiro tempo, o Guarani apertou, né, na famosa bola longa, mas passado disso, depois que o Santos assentou ali, o Guarani começou, né? Continuou com os mesmos erros. Aí o Santos é letal, né? E o gol do Guilherme, bem lembrado pelo Marcelo, o Guilherme na primeira não foi o Juliano que fez os 2 gols contra o Santos, não, contra o Guarani não. Foi o Guilherme. Então, em 2 jogos, 3 gols do Guilherme em cima do Guarani. Muito bem, voltando pro majestoso. Vai, Pedro! Graças a Deus, conseguimos 3 pontos. Trabalhamos muito na semana.
conseguir um objetivo, que era os 3 pontos, e agora é seguir firme e forte e pensar no próximo jogo. Pegou na veia essa, hein? Graças a Deus. Fiquei fazendo ali na semana ali finalização e graças a Deus saiu aí no jogo. Aí o Dodô, obrigado. Aí o Dodô, Corsato, falando, eu acho que não vai ter mais nenhum jogador por aqui não. Beleza, então você pode se encaminhar lá para a entrevista coletiva do Brigatti. Parabéns pelo trabalho aí, pegando a saída dos jogadores da Ponte Preta. E o clima é outro agora, né, Carlos? Com certeza. Um jogo de 3-0, né? Essa pergunta, essa resposta do Elvis para o nosso repórter Pedro Lino, ela realmente foi emblemática e faz com que a gente pense um pouco, né? Às vezes é muita pressão, e eu venho sempre falando isso, não é possível, né? Que com 2 jogos, né? E agora eu tô até com o Albert aqui, o Albert está acompanhando, pode, se quiser abrir o Albert na tela, Felipe, abre, porque a gente vai fazer uma troca aqui para conversar, né? Porque em grupos de ponte pretanos, né? O pessoal fala, o Guarani não perdeu tempo e trocou o técnico. E aí eu fiz uma comparação, porque é completamente injusto você comparar, por exemplo, o trabalho do Brigatti na Ponte com o trabalho do Claudinei Oliveira no Guarani. É uma injustiça sem tamanho. Uma injustiça sem tamanho. Primeiro que o Claudinei Oliveira não começa o Campeonato Paulista. Exato. Né? Era outro treinador. E aí ele chega e vamos combinar aqui, né? O Guarani... Claro, o Claudinei tira o Guarani do rebaixamento, mas com um aproveitamento ridículo. Pífio. E com uma vitória em cima do Sub-23 do Red Bull Bragantino. Exatamente. Ok, é vitória, né? E vamos lá, o Brigatti faz com que a Ponte passe de fase no mesmo grupo que estava o Guarani, ou seja, enfrentou os mesmos times. O Guarani com um elenco que todo mundo dizia que era melhor do que o elenco da Ponte. Pelo Campeonato Brasileiro passado. E era mesmo, até pelos reforços, né? Até pelos reforços, o Guarani contratou melhor, né? Então não dava para comparar o trabalho do Claudinei com o trabalho do Brigatti, né? Então você pedir a cabeça de um treinador, de um cara que consegue passar o time depois de 4 anos para a segunda fase do Campeonato Paulista e comparar com o técnico que pega o time já com o campeonato em andamento, mas que não tem um bom aproveitamento, eu achava um absurdo. É diferente, né, você comparar o desempenho do Guarani com o desempenho da Ponte Preta. Não sei o que você pensa, Albert. E outra coisa, levando também em consideração todos os problemas que a Ponte Preta tinha extra-campo. E o Guarani sempre bate no peito falando que não tem problema de contas, etc, etc. Porém, entretanto, o jogo é jogado e o lambari é pescado. E pelo que apresentou os outros treinadores desde o Campeonato Brasileiro, quando o Guarani caiu de bico com o Humberto Louser, e depois os sábios da bola acabaram trocando, né, o seu treinador, a Ponte Preta continuou com o seu treinador. Né? O Brigatti chegou para salvar a equipe, conseguiu e manteve, né? Manteve o seu trabalho. Um bom Campeonato Paulista. Exatamente. E o Guarani, menos aí de 6 meses aí, passaram o terceiro treinador e vai perder na Vila Belmiro por 2-0. Então, segura a corneta, porque vamos combinar que perder para o Santos é normal. Cara, o Santos, eu dou aqui, eu faço aqui, né, e já dei essa opinião na hora da macaca e aqui também na transmissão. O Santos nessa Série B é a Ponte Preta na Série A2 do ano passado. Não, são 3 vagas, na verdade. Para subir é 3 vagas. Isso, e se o Santos não for campeão dessa Série B, eu confesso que vou ficar, serei o que eu penso de futebol. O Palmeiras 2003, isso aí. O Santos, no caso, Palmeiras sim, cara, 2003. Pra mim não tem o que colocar aqui. O Santos vai ser campeão da Série B e vai subir, né? Então, perder hoje pro Santos, não dá pra gente criticar aqui o jogo do Guarani contra o Santos. O problema é como está perdendo. Entendeu? Como está perdendo. Os mesmos erros, olha lá, vem chegando o Santos de novo. Sabe, não vê uma mudança. Sei, mas o Júnior Rocha não é mágico, né, cara? O cara chegou no meio da semana, calma. Pois é. Esperar um pouco. Aliás, já começou o segundo tempo, né, Albert? Isso, exatamente. Segundo tempo, né? 2 minutos do segundo tempo. Só lembrando que é dia 10, né? Dia 10 de julho, abre a segunda janela. Isso, então, abre a segunda janela. Esses são jogadores até acho que 13ª, 15ª rodada. Esses são jogadores. Até lá. É isso. Bom, então não dá pra comparar, mas eu só puxei aqui o Albert, porque tá com a gente aqui, porque o Guarani lá trocou de técnica, a Ponte não. Mas, cara, com 2 jogos, entendo que tem que esperar um pouco. A Ponte venceu, não é porque ganhou de 3-0 do Amazonas que tá tudo certo. Não é isso.
Mas, pô, vamos esperar um pouco, né? Vamos dar um pouquinho mais de tranquilidade, esses quase 4.500 torcedores que foram lá e quem acompanhou aqui a nossa transmissão, quem viu o jogo pela TV, viu que a Ponte fez um bom jogo hoje, né? Venceu por 3-0 o time do Amazonas. Quero comparar esse jogo da Ponte aqui com o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista, que a Ponte venceu por 3-0, viu, Corsato? Muito bem. Final de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Gabriel Novaes 2 vezes no primeiro tempo, a 17h33. Ele fez outro gol, mas foi anulado pelo VAR. E o Dodô passou a régua a 48 do segundo tempo. A Ponte Preta venceu a equipe do Amazonas pelo placar de 3-0. Vem aí o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, na Valinhos FM e também no portal Futebol Interior. Agradecendo você que está no nosso canal de áudio, você que está no YouTube. Já vamos dar voz aí para você. Lembrando que amanhã tem a Hora da Macaca, vamos falar muito bem e muito do jogo da Ponte Preta hoje e vamos prospectar o próximo jogo da Ponte contra a equipe do Operário na sequência da competição e a gente continua com a nossa transmissão aqui. Já tem o fim de jogo para concessionária Sim e restaurante do Dadá. Lembrando que tá valendo a camisa da Ponte Preta, né, no dia 15, jogo contra o Santos. A gente vai estar aí divulgando o nome do ganhador. Para você participar, você tem que estar inscrito no canal lá no YouTube. É bom mandar no Zap. Tem muita gente participando aqui, Marcelo, mas não tá mandando o print. E a gente quer o print. É o print. Mandar que você tá inscrito no canal. Isso. Tá inscrito no canal. Por exemplo, a Renata Dalgalo mandou aqui, mas não mandou o print. Tem que mandar o print. A Vivi Vicente mandou o print. O Batata não mandou o print. Não é esse print que eu quero, Batata. Não é esse. Aí tem aqui, ó. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Mandou o print, mas não colocou o nome, bairro nem cidade. Eu sei que é o Maurício. Mas não tem nome completo, não tem bairro, não tem cidade. O Roberto César Santos mandou aqui o print. Obrigado, Roberto. 3127, Ronaldo de Lima Neto, Chapadão, mandou o print. Obrigado. Osmar Dantas também mandou o print. O Edson Eufrosino Cláudio também mandou o print. Pessoal que está participando aqui. É isso, muito bem. E a gente vai voltar, tem as notas do jogo, Sim, tem o melhor em campo, isso, né? Vamos também ter a ficha técnica do jogo, a palavra do João Brigatti. Vamos estar acompanhando todo o segundo tempo também do jogo do Guarani com o Albert Cavalcante. Agradecendo ao Felipe Max que ficou na mesa de som e vai continuar com a gente até o fim da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Já a gente volta, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora. Fim de jogo.
Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A Ponte Preta venceu a equipe do Amazonas pelo placar de 3-0. No jogo da Ponte, a Ponte fez até mais um gol. E o gol foi anulado, né? Pelo gol do Gabriel Novaes. No jogo do Guarani também aconteceu, né? O Guarani tá perdendo por 2-0, mas o Santos fez o terceiro gol. Mas o Albert Cavalcante contou pra gente aí o gol do Gil, né? A arbitragem, o VAR, anulou. Tempo e placar de jogo, Albert Cavalcante, na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, 2-0 para o Santos. Né? Gostaria que fosse pro Guarani, mas 2-0 pro Santos. 8 minutos do segundo tempo. O Guarani vai tentando, né, diminuir o placar, mas o Santos se defende bem e vem mais no ataque. O Júnior Rocha não mexeu? Não alterou o time no segundo tempo? Ele mexeu sim, ele tirou o Léo Santos, né, o camisa número 3, que é o zagueiro / volante, né? Foi embora, entrou camisa número 6, o Kaique, ele que é jogador mesmo, né, da posição. Ele entrou no lugar, ele que, né, foi um dos que chegaram ainda para esse campeonato brasileiro, né? E ele entrou no lugar do Léo Santos. Léo Santos que, pelo amor de Deus, viu? Ou ele joga na zaga ou joga no volante. E anote aí, o Léo Santos é bom jogador, cara. Ele é o melhor. Eu gosto do Léo Santos. Jogou na Ponte Preta também. Na Ponte ele jogava mais como volante do que como zagueiro. Mas ele é zagueiro de origem. Agora, anote aí, Albert Cavalcante. O Guarani, daqui 2, 3 jogos, vai começar a fazer insistentemente aquela saída apoiada. Para você que adora... Pra você que adora, eu e Marcelo, a gente trabalhou, né, lá para Limeira, no Campeonato Paulista, fizemos alguns jogos lá pro Silvio Silva, na TV Cidade de Limeira, que acompanhou a Internacional, e o Júnior, ele, desde o Campeonato Brasileiro da Série D, né, o time do... Meu Deus. O time da Inter de Limeira jogava com aquele jogo apoiado. E tem gol, né, Alberti? Tem gol, né, 9 minutos, né, 10 minutos do segundo tempo. O terceiro gol do Santos. Terceiro gol do Santos, pelo que eu estou vendo aqui, é o Morelos, né? Terceiro gol do Santos aí. E ele fala, não, foi Deus. Foi Deus. Na foi verdade, Deus. Ali, não, Deus. E na boa, viu? O Douglas Borges hoje ele está numa noite que eu vou falar pra você, hein? O chute ali não foi tão assim, ele não sabia se encaixava ou não. Aí ele deu aquela famosa, né, mão de Lembrando manteiga. que o Douglas tá jogando porque o Guarani tinha que pagar 500 pau, né? Pra poder jogar o Vladimir. Ele escolheu. Né? Não vinga não, né? Olha só que, meu Deus, mas nem de... Sabe que é jogador do PlayStation 1, o goleiro PlayStation 1? Não, mas tinha um jogador na frente dele, cara. A bola veio difícil. Cara, eu acho que ele se virou fez o que pôde, né? Fez o que pôde. Aí o Morelos entrou, chegando, marcou 3-0 pro Peixe contra a equipe do Guarani. O Albert Cavalcante está acompanhando 10 minutos do segundo tempo. Bom, deixa eu ver aqui se já tem link, né, pra Ponte Preta. Não tem. Só tem uma informação aqui da assessoria. O Amazonas, uma aspas aqui, ó. O Amazonas está dando toda a assistência necessária para o atleta Jô. Estamos aguardando a informação do nosso departamento jurídico para poder esclarecer aos jornalistas e aos torcedores. Palavras do presidente do clube, Wesley Couto, presidente do Amazonas Futebol Clube. A informação confirmada mesmo, o Jô está preso. O Jô foi preso em Campinas. E o Marcelo falou aí dos árbitros, até eu ia fazer uma brincadeira, meio sem graça, mas já acabou o jogo mesmo. E o Jô tá preso, né? Que tem delegado de polícia aí, né? Delegado, polícia aí, alguma coisa. Ele é investigador. Investigador, né? É o auxiliar número 2, o Alessandro Álvaro Rocha de Matos. Será que o Alessandro não falou, ó... Não, já sabiam que ele ia vir pra Campinas, porque isso aí teve mandado, né? Teve mandato, né, que fala, né? Teve mandato. O Jô tem pouco filho, né? Uns 10, né? 9, 4, 10, né? Não, são 4. Acho que é mais, viu? Então, assim, o Jô é um cara que tem uma carreira vitoriosa. Sim. Vamos falar do campeão profissional com primeiro. Campeão com o Corinthians. Então, é um cara... mas não estamos discutindo. Aqui agora não entrou o profissional, É isso que eu tô querendo dizer. Ele é um cara, profissionalmente, ele é bem sucedido. Isso. Tinha parado de jogar, voltou a jogar. Não deve estar ganhando pouco. Amador. Não deve estar ganhando pouco. A informação que eu tenho é que ele ganha R$80 mil por mês. Eu vi isso na internet, né? Não com aquele salário astronômico que ele tinha, né? Mas também porque ele também não joga mais aquele futebol. Mas isso é salário, não é direito de imagem. Às vezes você conta o direito de imagem, certo? Mas é um cara que tem uma carreira consolidada, né? Jogou no futebol do exterior. R$80 mil no Brasil, acho que
A população 0,0002% Então, tem salário no Brasil. Eu sou um cara que assim, eu, graças a Deus, nunca fiquei devendo pensão, né? 8 filhos. 8 filhos? 8 filhos. 2 com a esposa e 6 fora do casamento. Albert Cavalcante Rubens já foi buscar já. Então, o Albert, não sei se ele entende mais sobre esse negócio aí de pagar pensão. Sim, o meu mas falta eu sei 3 meses. 3 meses eu acabo o meu. Então, mas tem uma porcentagem do seu salário que você tem que pagar. Exatamente. E você não ganha 80. Então, quanto mais que você ganha, quanto mais você ganha, mais você mas... tem que pagar. Exatamente. Ou você tem um acordo, né? Você chega com a esposa e faz certeza. o acordo, né? Ou se não, vai direto na sua folha de pagamento 30%, em cima do que você ganha. Então provavelmente não estava indo direto na folha do pagamento ali. Ou então o Amazonas está com o salário atrasado, pô. Não. E tem um período também para você entrar não na há justiça. possibilidade. São 3 meses. 3 meses. 3 meses. Mas não há possibilidade do clube não estar pagando corretamente. Não há essa possibilidade. Não, se é descontado em folha de pagamento, vai cair direto. Não há essa possibilidade. O Amazonas está com os salários em dia. Sim, não, eu não duvido disso. É isso que eu disse que só se o Amazonas não estivesse pagando Com salário. certeza, isso aí é alguma coisa que foi colocado na justiça, que a esposa não aceitou, porque ele estava pagando. Lembrando que ele salário. estava parado. Ele ficou parado um tempo, tá? Né? Quando ele sai do... Qual time que ele tava? Foi uma partida, ele jogou e parou. Né? Parou. Eu vou lembrar. Ele tava num clube, ele fez a partida por esse clube e parou. Então ele ficou um tempo parado. Eu não sei como é que funciona. Se para de pagar, se não para de pagar. Não sei como é que fica. Se você não tá trabalhando, como é que você vai pagar? Mas peraí, o filho vive do quê? Exatamente. Tem que pagar, velho. Tem que pagar. Se vira, tem que se virar. A primeira coisa, ele tem que ir na justiça, falar, explicar. Pode diminuir o valor, mas a criança não para de comer, pô. Não, sim, então é o que eu tô dizendo, eu não entendo, mas isso aí teve um mandato, né? Pra acontecer o que aconteceu hoje, teve um mandato. Ninguém vem, o Jô tá lá no Moisés do Carelli, vamos prender o cara porque ele tá devendo. Não é assim. Tem tudo um ritual a ser seguido, né? E eles sabiam que provavelmente ele estaria em Campinas. Então... E tá em tudo quanto é portal, já no portal Futebol Interior, já tá em tudo quanto é portal, velho. Que fase. Bom, vamos lá, gente, vamos seguir aqui, porque... Até uma pergunta, será que isso pode ter afetado o desempenho do time dentro do campo? Essa situação? Acho que não. Quem tem que pagar pensão era só o Jô, né? Os outros jogadores. Mas ele tá incluído no time, mas né? o ônibus foi parado, né? Por isso que chegou atrasado. O Pedro Lino informou aqui. Então, o ônibus foi parado na estrada, velho. E ele tava no time titular. Então, ele tava. Agora tá no outro time. O meu falta 3 meses só. Aleluia, irmão. Não atrasa não, senão não perde o repórter. Vocês brincam com coisa séria, né? 10 da noite, mais 24 minutos. 10h24. Você participando com a gente. Deixa eu abraçar aqui todo mundo que tá mandando mensagem, tá? O Jô tava no Ceará, depois que saiu do Corinthians. Ceará. E aí ele foi jogar fora do país, viu? Foi no Al Jabalain. Então, mas ele jogou pouco lá. Não, lá não tem nenhum jogo aqui no Al Jabalain. Mas ele assinou contrato. Ele assinou contrato. Se assinou contrato, ganha. Nem jogou, então foi lá. O último clube dele foi o Ceará, aqui no Brasil. E lá no Ceará ele teve um BO também. Eu não sei qual foi, eu não lembro, mas teve um BO lá com o Jô lá. Lá ele jogou 11 jogos, fez 2 gols. Não sei se foi BO... Isso foi em 2022, né? De furar-olho, essas coisas, mas teve um BO lá. Fura-olho? Não, mais ou menos assim, sabe? Nesses casos, casos de família. Pegar alguém do amigo, é isso? Não sei se foi isso. Teve um BO lá. Teve um BO lá também no Ceará. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, rapidamente aqui. Já que a Ponte ganhou, né? Tem gol. Nossa senhora. Meu Deus. Minha nossa. Meu Virou Deus goleada, hein? Vá. Vai lá. Juliano, né? Eu vou só batidinha lá de Juliano, com toda a facilidade, né? Nossa, mas o Santos vem com facilidade e a culpa, né? Eu volto a dizer, a culpa é dos treinadores, né? A culpa é dos treinadores, a culpa, né? Sempre vai cair nos treinadores. Coitado do Júnior Rocha, coitado do torcedor bugrino, que com a facilidade, né? Facilidade. Então, Albert, mas é aquilo que eu vou colocar novamente aqui. Esse jogo contra o Santos não deve ser tirado como parâmetro, né? Mas não pode perder de 4 desse jeito. Não, né, assim não dá, cara. Aí Tá não fácil dá, demais. O placar eu tô com vocês. Santos hoje. O placar eu tô com o vocês. Santos hoje tem um time bom, mas é um time de Série B. Tá 4-0 então pro Santos. Juliano marcou o 4º gol para a equipe do Peixe. Bom, daqui a pouco entrevista do técnico Brigatti. Pronto, já tem aqui já tem aqui o endereço, viu, o nosso querido Felipe Marques.
Já tem o link. Então vamos aguardar. São 10 da noite, mais 26 minutos. Obrigado você que está com a gente também na Valinhos FM 87,9, hein? Amanhã estarei no Jornal Bom Dia com o quadro Chutou é Gol, hein? Agora com a Isabela, que apresenta o Jornal Bom Dia. Estarei lá com o quadro Chutou é Gol. Vou falar da Ponte, vou falar do Guarani e vou falar também da Champions League. Amanhã, você que está com a gente na Rádio Futebol na Canela 2, tem Champions League, hein? Tem Champions League, semifinal da Champions League. O PSG, todo poderoso PSG contra o Borussia. O jogo vai ser na França, né? E no primeiro jogo deu Borussia pelo placar de 1-0. Essa torcida do Borussia, ela é maravilhosa, rapaz. Os caras colocaram no Signal Park no sábado 80 mil pagantes, 81 mil pagantes. Mas não vai aguentar o PSG, não. Você acha que não? Não vai. O PSG vai pra final. O PSG é favorito. Eu tô achando que o PSG vai ser campeão dessa Champions. PSG aí. É favorito. PSG. Aí depois que todos os meus palpites eu erro, viu? Aí depois tem Real Madrid e Bayern, primeiro jogo 2-2, isso na próxima quarta-feira. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico João Brigatti. Bom, são 10 da noite, mais 27 minutos. 10h27, você ligado conosco aqui na Rádio Futebol Interior. Deixa eu trazer a ficha técnica do jogo, Felipe. Só até pra gente já adiantando as coisas aqui, se você puder, a gente coloca a entrevista do João Brigatti. Já. Vamos trazer a ficha técnica do jogo em 30 segundos para a Loja da Macaca. Ficha técnica do jogo com Marcelo Corsato. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontepretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontepretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Pois não, a Ponte Preta jogou e venceu 3-0 a equipe do Amazonas. Campeonato Brasileiro Série B, terceira rodada no Majestoso. A Ponte jogou com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis, Iago Dias, Gabriel Novaes e Matheus Regis. Técnico João Brigatti, que ainda colocou no time. Hoje ele colocou... ele mexeu as 5 vezes, né? Ele usou as 5 substituições. Entraram Jean Carlos, Vinícius, Dodô, Emerson e Ramon. O Amazonas, do técnico Adilson Batista, que teve o jogo preso porque não pagou pensão. Ele estava no time titular e acabou não podendo jogar. Foi detido. Edson Marden, o goleiro. Patrick, Ivan Alvarinho, Diogo Silva e Renan Castro. Xavier, o Judá e o Mateuzinho. O William Barbio, ele que entrou no lugar do jogo, estava a princípio no time titular, né? O Sassá e o Matheus Serafim. O Batista ainda colocou o Pará, o Enio, o Diego Torres. Esses entraram no intervalo. Bruno Lopes e Igor Bolt. Bom, o árbitro da partida, o Emerson Souza Silva, auxiliado pelo Alessandro Álvaro Rocha de Matos e pela Daniela Coutinho da Bahia. Quarto árbitro, o Fabiano Monteiro dos Santos, e o árbitro de vídeo, o Marco Aurélio Augusto Ferreira, de Minas Gerais. Cartões amarelos para Ponte Preta foram 4, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Gabriel Risso e Jean Carlos. Para o time do Amazonas, 2, o Alvarinho e também o Matheus Serafim. Os gols do jogo, a Ponte fez 3 gols no primeiro tempo, 3 com o mesmo jogador, o Gabriel Novaes, só que só 2 valeram, o VAR anulou. Gabriel Novaes a 17, 1-0 para a Ponte, Gabriel Novaes 33, 2-0 para o time da Ponte Preta. E o Dodô fechou a conta, 48 minutos do segundo tempo, fazendo 3-0 para a Macaca, para 4.446 torcedores, uma arrecadação de 89.640. Noite de segunda-feira, 6 de maio de 2024, trouxemos a primeira vitória da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Após 3 rodadas, a Ponte venceu o Amazonas por 3-0. Ficha técnica do jogo para você aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho a entrevista coletiva do técnico João Brigatti, hein? Já a coletiva do João. Vamos fazer o seguinte, já tá lá, né?
Já tá lá. Então eu ia trazer aqui, pedir para trazer o melhor em campo, mas deixa eu só dar uma passadinha com o Albert Cavalcante. Tempo e placar de jogo e o Santos mexeu, né, Albert? Exatamente, né? 22 minutos do segundo tempo, o Santos vai vencendo o Guarani por 4-0 na equipe do Santos. Gonzalo Escobar, lateral esquerdo, foi embora. Entrou o camisa número 3, o Rainer, e o Otero, camisa número 22, foi embora. E entrou o 88, o Patrick. No Guarani foi embora o Diogo Matheus, o camisa número 3, entrou o 2 e o Heitor. O Matheus Bueno, 18, foi embora, entrou o 19, João Vitor. E o Ayrton, camisa número 30, foi embora, entrou o 8, o 8, o Marlon. Legal, o Albert Cavalcante segue acompanhando Guarani e Santos. Santos 4, Guarani 0. Vamos com a coletiva do técnico João Brigatti. Ao nosso elenco, foi uma semana difícil depois do jogo do Goiás. Mostramos para eles toda a situação de erro, né? Fazendo uma análise em cima do jogo do Goiás, que a gente não merecia aquela derrota, né? Baixamos a guarda depois de ter tomado o primeiro gol, sendo que tivemos a oportunidade do pênalti, se bem que tivemos a oportunidade com o Matheus Regis de fazer também o empate ali 1-1. Enfim, passamos, né, para o nosso elenco, que a gente pode, né, e a gente consegue dentro do Majestoso também, ser uma equipe forte, uma equipe determinada, mas que a gente precisava, logicamente, de uma concentração, né? E que a gente está em busca aqui de uma identidade do time, né? Esse que é o mais importante. A gente alterna alguns sistemas, né? No 3-4-3, no 4-4-2 losango, hoje foi no 4-2-3-1, enfim, é uma identidade, né, que a gente está querendo dar para a nossa equipe, para que a gente tenha, em cima do adversário, um encaixe de marcação, uma situação que a gente possa sobressair sobre eles, né? E hoje aconteceu, acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, com volume de jogo muito bom, poderíamos ter saído de campo com um placar mais elevado, enfim, a gente está feliz por isso, pela aplicação de todos, pelo empenho de todos, a concentração, a vontade de vencer o jogo, que foi muito importante, né? Eu acredito que a gente conviver com a vitória é muito melhor, né, do que o resultado negativo, né? Então tá de parabéns, foi uma vitória convincente, a nossa torcida tá de parabéns, acredito que quem veio ao estádio Moisés Lucarelli ficou contente com a evolução da equipe, né? Então isso que é o mais importante nesse momento. Boa noite, João Fernando, Rádio Central Campinas. Queria que você falasse da movimentação do ataque, aquele balanço, uma hora o Iago na direita, o Gabriel e o Matheus na esquerda, aí aquele revezamento, os gols da Ponte saindo dessa maneira, se isso foi treinado e se para o próximo jogo você pretende manter esse esquema com 3 atacantes. Olha, foi treinado a exaustão, vocês podem ter certeza disso. Quando você joga num sistema desse, com 2 volantes, um meia e 3 atacantes, se você não tiver essa movimentação, deixar os jogadores, principalmente os extremos abertos, estático, você não consegue uma evolução, você não consegue jogadas. Por isso que nós treinamos bastante em cima disso, com a participação deles também na marcação, que você precisa voltar para marcar. Hoje você vê que o empenho dos 2 extremos nosso e também do Gabriel Novaes foi muito grande, tivemos que trocar os 3 atletas no segundo tempo. Enfim, mas é uma evolução, a gente trabalha em cima disso, vamos trabalhar, ter uma recuperação muito grande, já que a gente viaja na próxima quinta-feira lá para enfrentar o Operário. O mais importante no momento é que a equipe demonstrou que pode, né, buscar coisas grandes dentro do campeonato, tem essa condição, agora são ajustes, independente do sistema que a gente for utilizar contra o Operário, a gente quer essa mesma movimentação em relação à parte ofensiva, mas também na defensiva, que precisa, uma equipe precisa ser equilibrada, precisa ter essa identidade de saber, nos 3 setores estar muito bem equilibrado. Obrigado, Pedro Lino, Futebol Interior de Valinhos FM, qual que é a real situação do Gé, tendo em vista que ele nem foi para o banco hoje e o Gabriel Novaes fez uma boa partida? Olha, nós podemos aqui dissecar a situação do Gé, eu tentarei ser o mais claro possível, você pode ter certeza disso. O Gé é um atleta que a Ponte precisa muito dele, e ele também precisa da Ponte Preta, né? Assim, são situações de que você vislumbra ir para um time maior, um time mais tradicional, né? Eu vejo a Ponte Preta com uma camisa muito pesada, mas enfim, isso mexe com a cabeça do atleta. Foi uma situação que ele não iria jogar contra o Goiás, né? Ele só entrou jogando por causa do Gabriel Novaes, que teve uma febre, não pôde estar presente em Goiânia, e também não estava, é muito bom deixar claro isso, o Gé não estava na relação de quem iria bater o pênalti. Mas até aí a gente entende
né? É um atleta, um centroavante que vive de gols. Naquele momento, eu falei assim, não vou tirar, no intervalo a gente conversa com ele, mesmo se ele convertesse o gol, ou a bola, ou não, o pênalti, como aconteceu. O que, né, me chamou a atenção foi o ato seguinte, né, de um descontrole que ele já poderia ser expulso naquele momento e prejudicar a nossa equipe. Então chamei o Gé, conversamos com o Gé, ele fez uma ressonância, deu uma tendinite no joelho dele, não veio para esse jogo, mas você pode ter certeza que a gente conta e eu peço, né, para a nossa torcida que tenha um carinho com o Gé, que ele ainda será muito útil para nós ao longo do campeonato. Boa noite, João Brigatti, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. O Elvis saiu falando de identidade, você trouxe também essa identidade. Eu queria que você comentasse o que foi trabalhado essa semana para a Ponte Preta conseguir esse resultado positivo e de buscar essa identidade que você e o Elvis tocou nesse assunto. Olha, na verdade nós batemos em cima disso, de buscarmos uma identidade. Por quê? É complicado você ter uma evolução, né, como tivemos do jogo do Curitiba para o jogo do Goiás, mesmo com um sistema de jogo diferente, e você perder aquela partida por 3-0. Logicamente que o ambiente fica pesado, o ambiente fica de cobranças, a nossa torcida é exigente, tem que ser assim mesmo, né? A nossa diretoria também é exigente, tem que ser assim. Nós, da comissão técnica, somos exigentes em cima dos atletas, e eles também, eles percebem que poderia dar um pouco mais, principalmente no fator psicológico, né? De você não se abater, você tomando um gol como nós tomamos contra o Goiás, e a gente poderia ter lá um resultado melhor. Conversamos bastante, treinamos muito em cima desse jogo do Amazonas e passamos para ele hoje, que nossa equipe tem essa condição, esse vigor físico para a gente buscar os resultados positivos e, logicamente, a gente criar, né, uma situação de a Ponte Preta ser vencedora. A gente quer coisas grandes no campeonato, mas isso é um processo. E o processo, às vezes, no início, ele é um pouco mais devagar, um pouco mais lento. Foi o que aconteceu. Mas hoje a gente está muito feliz, trabalhamos muito em cima da equipe do Amazonas, conseguimos variações pelos lados, por dentro também. Enfim, acho que foi uma situação muito boa e uma vitória que, principalmente, né, é convincente e deixa a nossa torcida feliz. Boa noite, João Brigatti, Kaique Fittipaldi, Web Rádio Grego. Boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória, pelos primeiros 3 pontos conquistados. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre a dupla de zaga. Você acha que você encontrou a dupla de zaga titular? Já que o Raquinho e o Sérgio Rafael fizeram um jogo extremamente seguro. E eu gostaria que você comentasse sobre o Renato. Se você pretende utilizar ele, o porquê ele não voltou ainda e se tem previsão para a volta. Então, na verdade, a gente tem uma responsabilidade, eu já disse isso para vocês aqui, em cima do jogador, do atleta e do profissional Raquinho, que é um atleta que, primeiro, vem de outro país, até uma adaptação aqui em Campinas, no Brasil. É um atleta de uma seleção nacional, é o capitão da seleção nacional, mas a gente via algumas situações no Raquinho que precisava ser melhorada, né? Principalmente a velocidade, as bolas nas costas, enfim, o cabeceio, e ele é um atleta muito esforçado, ele fica fazendo situações pós-treino para poder ter essa evolução. Já conversamos, a gente conversa diariamente em relação a isso, hoje demonstrou uma evolução muito grande. O Sérgio Rafael também, em situações de outras partidas, hoje ele está se acertando no time, enfim. E quando você vence, a gente não pode só olhar a vitória, a gente tem que olhar as situações. Então a gente vai estudar a nossa partida também, para ver os pontos que a gente pode melhorar, os pontos que a gente tem que manter, para que a gente possa ter essa evolução. Desculpa a outra pergunta? Do Renato. O Renato. O Renato a gente conta muito com ele. O Renato, eu pedi a contratação dele, infelizmente no jogo de... Por isso que eu não gosto de fazer jogo treino contra o São José, ele teve uma lesão teve um edema ósseo, está se recuperando, acredito, né, já conversei com ele ontem também no treinamento, que essa semana ele já esteja liberado para poder, né, fazer essa transição juntamente com o grupo para poder ser utilizado nas partidas. Oi, João, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. João, uma das poucas partidas que você manteve no primeiro tempo, uma linha de ataque tão agressiva como foi na partida de hoje. Eu queria que você destacasse a importância para isso dos seus 2 laterais, tanto o Igor quanto o Gabriel Risso. E se o Everton Brito, ele não foi relacionado mais uma vez, né? Ele é um jogador... problema também. Está machucado? Está machucado, está voltando, ele vai entrar na transição essa semana, logo estará à disposição. Perfeito, João. Então é isso que eu queria comentar, se você destacasse os 2 laterais no primeiro tempo, principalmente. Obrigado. Olha, se você não tem a participação de marcação, principalmente dos extremos, nesse sistema que nós jogamos, sobrecarrega e faz em dobra em cima dos laterais. E aí acaba, logicamente,
criando situações adversas, né? Então eu quero dar um elogio para a equipe toda, mas principalmente para os 3 da frente, juntamente com o Elvis também, que ajudou a marcar os volantes ali. Por quê? Para não sobrecarrega lá atrás. Então acho que foi muito importante. Nós vamos trabalhar, mas isso gera um desgaste muito grande, por isso dessa recuperação, que eu já acabei de falar com o Thiago, preparador físico nosso, para que a gente possa ter essa recuperação e se a gente jogar, optar por o mesmo sistema frente ao Operário, para que a gente possa ter esse vigor físico também de não deixar dobrar a marcação e não criar situações pelos lados ali, principalmente no fundo, que são bolas perigosas e a gente pode levar perigo contra a nossa meta. Obrigado, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes, parabéns pela vitória hoje. Eu queria que você avaliasse a atuação do Gabriel Novas, né? Ele que vem sendo titular nas últimas partidas, claro, com exceção a partida do Goiás, e já chegou ao seu 3º gol em 6 partidas, são poucas partidas, mas vem mostrando boas atuações aí com a camisa da Ponte. Ninguém vai para o Barcelona, né? Começa na base do São Paulo, passa por situações de ir para o Barcelona B, depois vem para o Red Bull Bragantino, enfim, é um atleta que tem muitas qualidades. Tem alguns probleminhas que a gente tenta ajudá-lo extra-campo, probleminha de família, na verdade, mas é um atleta, uma pessoa sensacional, que acho que comprou a ideia nossa, né? Porque a gente fala frontal mesmo, não tem esse tipo de falar de mimimi, a gente respeitar a situação dele, e ele vem num crescente muito grande. Lá em Goiânia, eu volto a repetir, teve uma febre, que até o departamento médico suspeitava aí de influenza, de dengue também, graças a Deus não deu nada, foi só uma situação de virose, e você vê que teve tempo para treinar, para se recuperar, e hoje acredito que ele se sobressaiu em relação àquela posição ali, conseguiu fazer os 2 gols, é um artilheiro nato, que a gente tem que saber explorar a situação dele dentro de campo. Oi, João, tudo bem? Lupe da CBN. Lupe. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Depois de mais de um ano, né, o Jean Carlos voltou e hoje você colocou ele no momento em que a Ponte sofria até uma pressão, porque o Amazonas estava perdendo, estava atrás do marcador, e ele voltou e parecia que ele não tinha ficado esse período no departamento médico. Como é que foi a sua conversa com ele ali, momentos antes dele entrar no jogo, e se é uma tendência o Jean jogar um pouquinho mais avançado, como aconteceu hoje, até porque você tem 2 bons laterais, tanto o Jean agora como o Risso, que já demonstrou uma boa atuação. Valeu. Sim, é uma opção a mais. O Giancarlo é um garoto sensacional. Infelizmente sofreu com uma lesão. Eu ainda não estava na Ponte, eu acompanhava ele aqui jogando. É um atleta que tem uma qualidade e uma velocidade muito grande. A gente tem que saber explorar isso. Temos que ter cuidado também, porque ele está voltando agora, de uma lesão muito séria no joelho. A gente conversa diariamente, eu falei assim, vou te dar a oportunidade, fica esperto que eu vou te dar a oportunidade. E ele, ele veio agradecer ali pela oportunidade, ele mesmo, igual o Vinícius também, né? Então são situações que vai te dando, mais opções dentro do elenco, e isso é muito importante. É um atleta de qualidade, um atleta de velocidade, que pode tanto jogar como lateral, como extremo e como médio para o lado esquerdo, por dentro ali também, que tem uma qualidade técnica muito grande. Então, assim, temos que ter cuidado, logicamente, mas tentar explorar o máximo do Jean Carlos, porque ele vai nos ajudar demais dentro dessa recuperação dele do dia a dia nos treinamentos com a gente. Obrigado. Boa noite, parabéns pela vitória. Carlos Mucim, do Esporte Multimídia, Rádio Macacada Reunida. Gostaria de saber, hoje a Ponte tem a cara do Brigatti, porque no jogo contra o Palmeiras, ainda lá no Campeonato Paulista, eu lembro que você falou que você saiu bravo, porque o time realmente não conseguia atender o que você pedia. E hoje a gente vê que realmente a Ponte perdia a bola, todo mundo chegava na marcação e fez uma grande partida. Hoje a Ponte tem a cara do Brigatti. Olha, acho que ninguém gosta de perder, né? A gente não convive com derrota, eu não gosto nem de falar essa palavra. Aquele jogo me deixou muito chateado. Pra você ter uma ideia, fiquei aí mais de 15 dias praticamente sem sair de casa, com vergonha, e espero que os atletas também sintam a mesma situação, que não é fácil e não é normal, do jeito que nós trabalhamos para aquela partida e naquela ocasião acabou não dando nada certo. O que a gente quer é que honre a camisa da Ponte Preta. Essa aqui é uma camisa que a torcida saiu satisfeita hoje, por quê? Logicamente nós conseguimos o resultado, mas foi uma equipe determinada, uma equipe que propôs o jogo a todo momento, teve uma marcação, tivemos falha, e no final nós saímos aplaudidos pela torcida. Então essa que é a identidade que a gente está buscando, não é porque só tem jogadores com qualidade ou não tem jogadores com qualidade, mas a gente precisa ter uma equipe equilibrada e saber que Série B é guerra, jogo a jogo é guerra.
Então, todos os atletas a gente cobra demais, por quê? Porque tem que sair extenuado do campo. Eu tenho essa visão, a gente entende que trabalhamos bastante na Série B, de que se a equipe adversária tem mais qualidade que você tem que suprir isso, né? Logicamente, com muito empenho, com muita dedicação. Aí, logicamente, a gente tendo essas opções aí fica muito mais fácil, que os jogadores cansam e a gente, logicamente, tem as opções para fazer as trocas. Beleza, pessoal? Valeu, João. Tá então a entrevista coletiva do técnico João Brigatti, falou várias coisas, hein? Falou de várias coisas, falou do Renato, falou que conta com o Renato, falou do Gé, falou do Everton Brito, explicou por que o Gé, por que ele tirou o Gé, não foi pelo pênalti. Na transmissão eu falei que o Gé não era o cobrador oficial de pênalti da Ponte Preta. Verdade. Ele não havia batido nenhum pênalti, ele foi lá, bateu, mas eu entendo, ele quis bater, isso não é ruim, mas ele tirou porque o cara tava nervoso, e falou do Everton Brito também, falou. Né? E falou que o Everton Brito também sentiu uma contusão, né? Com relação ao Renato, foi a contusão no jogo treino contra o São José, aquele jogo que a Ponte perdeu, né? E ele pediu pra torcida ter paciência com o Gé. E o pessoal fica colocando, né, que o Brigatti brigou com o Gé. Rapaz, tem nada disso. Não, O Brigatti fala forte com o Gé, como fala com todo mundo. E tem que ser assim, senão tem ele que pega ser o grupo, assim, pô. E tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Mas hoje, por exemplo, né? Por exemplo, a Ponte vai jogar contra o Operário. O Gé em perfeitas condições e o Gabriel Novaes em perfeitas condições. Quem joga hoje, Marcelo? Momento, o Gé reserva. Não tem jeito. Não tem jeito. Você pergunta antes do jogo, né? O Gé seria o titular. Mas hoje, você tirar o Gabriel Novaes do time e colocar o Gé... Mas Mas qual o critério pra você tirar? Então tem o critério, o Brigatti roda muito o time. Isso é verdade. Não, mas no caso do Gé teve critério, né? Não, disciplina, né? Não, pra você tirar ele agora. Qual o critério pra você tirar? Mas eu já vi acontecer isso. Mas, assim, imagina, cara, se é que futebol, é dinâmico, a gente tá mexendo com pessoas. Se a gente tem problema aqui no futebol interior, às vezes, com a nossa equipe, que é bem menor do que um elenco de futebol, imagine um elenco que tem 30, 35 jogadores. Exato. Né? Mas, assim, imagine o Gé focado, né, com o Gabriel Novaes jogando o que ele tá jogando, Matheus Regis, Iago Dias. Quem que ia ganhar, cara? Todo mundo, velho. Ô Albert, tempo e placar de jogo pra gente, Deus. por favor. 39 minutos do segundo tempo, o Guarani diminuiu o placar aos 27 minutos. Né? Caio Dantas, né? Acabou ali, por incrível que pareça, o Chay sofreu o pênalti. Caio Dantas acabou fazendo o gol, né? Por enquanto o gol de honra, 4-1 pro Santos. E o Guarani está na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani, depois com as alterações do Júnior Rocha, parece que deu uma melhorada no jogo, hein? Parece que deu uma melhorada aí. Bom, o Guarani vai perdendo pelo placar de 4-1. Aí é difícil saber, né? Se o Guarani melhorou ou se o Santos parou de jogar, né? Pelo jeito ali, o Santos parou de jogar, né? O Gustavo Carvalho tá com a gente aqui. O DJ Digo também tá ligado. Osmar Dangar, na foto lá do Face. Eles estão muito atirando com o outro aqui, né? Gustavo Carvalho, DJ Digo, eu não vou ler as mensagens não, vou passar batido. Mas não tem o melhor em campo? Tem, vamos ter que colocar aqui o melhor em campo. Gente, vocês vão votar aqui no melhor em campo, né? Ajuda nós. Então manda, por favor, aqui no YouTube, Futebol Interior. Vamos abrir aqui a eleição do craque do jogo. Estamos na Valinhos FM, 87,9 e também aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Eu tenho mais um comercial para pagar, né, Felipe Marques? Tenho, né? Então faz o seguinte, comercial na volta, depois do intervalo, 2 minutos e meio, a gente vai trazer aqui o craque do jogo, melhor em campo de Ponte Preta 3, Amazonas 0. Manda aqui no YouTube, 19 989 89 35 26 no WhatsApp, ou então no YouTube, Futebol Interior, na nossa arquibancada virtual. Eu conto com a sua participação, manda lá, depois do intervalo voltamos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Cossato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Cossato. Marcelo, quem tá no YouTube tá vendo a figuraça. Aliás, o Marcelo, né, vai ficar, deixa eu ver, jogo de sábado e o jogo de quarta-feira. O Marcelo pegou atestado, né? Atestado. Né? Porque é tudo avisado com antecedência, velho. Atestado. Mas aí depois na próxima eu aí conto vai ser contigo. Overdose de Marcelo. Eu conto contigo, tá? Mas é isso. Vamos de novo tentar mais uma vez, né, Marcelo? Cara, a vida é... A vida é uma eterna tentativa. É tentativa... Vocês vão fazer... De novo. Os dois? De novo, vão aparecer carequinha aqui na tela. Albert Cavalcante, tempo e placar de jogo na Vila antes de trazer aqui o craque do jogo de Ponte 3, hein? Printa essa tela aí, ó. Ponte 3, Amazonas 0. Albert Cavalcante, tempo e placar na Vila Belmiro. Acaba logo, pelo amor de Deus. 4 para o Que Santos, quase. 1 para o Guarani. 44 minutos do segundo tempo, pelo amor de Deus. Próximo jogo do Guarani contra o Botafogo sábado, né? Botafogo sábado, era às 21 horas, agora mudou o horário, Isso. será para as 17 horas. Nós iríamos fazer, eu até tomei um susto, velho. Íamos fazer jornada dupla, né? Mas fizeram o favor de mudar o jogo pro mesmo horário do jogo da Ponte, que joga em Ponta Grossa contra o Operário. Vamos lá então, vamos abrir o craque do jogo. O craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Papel aí, Marcelo, anota aí que você vai ter que me ajudar agora, cara. Não, anoto. Cara, antes até de você abrir aí, já falar das notas do jogo, as notas não, craque do jogo, essa história aí de marcar jogo de time, eu nunca fui a favor disso, tá? Jogo de time, por exemplo, de Grêmio e Inter no mesmo horário, Cruzeiro e Atlético no mesmo horário, você tá jogando contra o seu campeonato. Por quê? Jogo da Ponte Preta, tem o torcedor da Ponte Preta que assiste pra torcer pra Ponte Preta e o do Guarani pra torcer contra. Isso. Jogo do Guarani do mesmo jeito. Torcedor Isso. da Ponte assiste pra torcer Na contra. nossa live aqui é um exemplo. Né? Aí Agora o os caras Bugrino colocam fica no mesmo até horário. o primeiro ou segundo gol do time, nosso. Depois vaza. Na live do Guarani, quando o Guarani ganha, que aliás faz tempo, né, que isso não acontece, o torcedor da Ponte Preta some na live do Guarani. Quando o Guarani perde, o torcedor da Ponte Preta aparece. Não, mas você tá. Não é um negócio meio. Se você pensar, não é um negócio que vai contra a você ter mais audiência? É contra a lógica, Pô, né? separa o jogo. Essa história, por exemplo, de o jogo ter sido marcado para as 9 horas. Eu acho 9 horas sábado, tarde. Mas, por exemplo, a Ponte vai jogar 5, joga às 8. Eu até acho que como evento no sábado é bacana. Fio, faz aquela seguidinha, Sim, né? É como, sim. né? Antigamente, né? No Campeonato Paulista. A gente copia muita coisa a gente tenta copiar muita coisa, às vezes errado, do futebol europeu. Tem muita coisa boa. Mas, por exemplo, Campeonato Argentino. Você pegar o Campeonato Argentino, você não tem um jogo do Campeonato Argentino junto com o outro. Não tem, cara. Tem um jogo que começa às 11 da manhã, o outro começa às 1 da tarde, outro começa às 3 da tarde, outro começa às 5 da tarde. E o calendário deles são calendário, segue o calendário europeu, né?
segue o calendário europeu. Só que a gente tem que entender também, isso, por isso que eu falo que às vezes você precisa entender que a Argentina, territorialmente falando, é muito menor que o Brasil. Peraí, só que o campeonato deles são 28 times, cara. Mas não tem time. São 14 jogos. Mas não tem campeonato regional. Não, Carlos, mas você não tá entendendo. Tem mais data, Por exemplo, o torcedor do Boca não assiste o jogo do River pra secar? Sim, não. É isso que eu tô falando. Você não vai ter nunca o jogo do Boca junto com o jogo do River. Quanto a ter jogos no mesmo horário, eu acho que é difícil. Mas eu tô contigo, por exemplo, não precisa fazer jogos dos rivais do mesmo horário. Por isso, você tá jogando contra o seu próprio produto. O próprio produto. Porque, por exemplo, você coloca um jogo do Corinthians e um jogo do Palmeiras no mesmo horário, o corintiano quer assistir o jogo do Palmeiras para secar o Palmeiras. Ele vai assistir o Mas Corinthians. vai assistir o Corinthians. Né? Se você separar... E a graça do futebol é isso. É isso. Cara, às vezes eles jogam contra o próprio campeonato. O Silvio Seco tá dizendo aqui, ó, que segunda-feira perfeita. O Osmar Dangar tá dando risada aqui. Parabéns, Ponte. Bora seguir firme e forte rumo à Série A, diz o Jorge Domingues. Marcelo Borges, abraço, Corsato. Marcelão, todos aí, a melhor transmissão. Vamos, meu furacão, do Oeste, feliz com a Chape. A Chape tava ganhando 2-0, velho, do América, né? Tomou empate. E tomou empate, mas, né, ô Marcelão, a Chape esse ano tá melhor, né? E com quem de técnico, né? Com o técnico que o Guarani mandou embora, né? Que não presta aqui. Que coisa, que fase, né? Gustavo Carvalho, DJ Digo, Osmar Dangar, Gustavo Carvalho. Vamos lá, deixa eu pegar aqui agora as mensagens do Melhor em Campo aqui. Vamos lá, então. Gustavo Carvalho. Thiago Barba. Corsato, se o Gé não abrir o olho, ele perde o emprego. Tem que parar de ser moleque, diz aqui o Thiago Barba. Aí o Gustavo Carvalho. Gabriel Novaes. Melhor em campo. Um voto pro Novaes. Neuri Menezes. Gabriel Novaes. Melhor em campo. Outro voto. Akira Miyamoto. Gabriel Novaes. Melhor em campo. Vamos lá, Albert Cavalcante. Graças a Deus. Acaba na Vila Belmiro. Santos 4, Guarani 1. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu quero um resumo desse jogo rapidinho aí, viu, Albert? Mas já, tá? O DJ Digo, Gabriel Novaes. O Batata Ponte Preta. Elvis, o melhor meia do Brasil. Empolgou, hein? E o melhor em campo. O Batata, ele empolga ao extremo, né, cara? Ele falou, votou no quem, o Batata? Elvis. Isso. Hudson Batagini, melhor em campo, sem dúvida, Gabriel Novaes. 3 gols, pena que um não valeu. Osmar Dangar, melhor em campo, Gabriel Novaes. O DJ Digo, gente, fui aqui 3 da madrugada. Tá lá na Inglaterra o DJ. O Carlos Z tá perguntando se o Novaes preocupa para a próxima partida. Na entrevista coletiva, não, né? Ele cansou, né? E eu já falei aqui, Carlão, no começo, inclusive, que ele não tem condições de jogar aos 90 minutos ainda, né? Por quê? Porque ele machuca e volta. Aí tem um problema. Machuca, volta, é um problema, né? José Carvalho. Ô Zé, seja bem-vindo aqui, viu? Já falei, né, que sou apaixonado pelo Carvalho, apesar de não ter no nome, sou filho de Carvalho. Gabriel Novaes, até que enfim, colocou o time para ganhar. O José Carvalho. Luiz Simas, o melhor em campo, lateral esquerdo, Gabriel Risso. Craque, joga muito. O Renato Bueno, craque do jogo, Gabriel Novaes. Jean Carlos entrou muito bem, diz aqui o Gustavo Carvalho, mas ele votou. Quase que 100% aqui teve voto no Elvis, né? Voto pro Risso. Mas aí o povo tá com o Gabriel Novaes, né, Corsato? Sim, 8 votos pro Gabriel Novaes, 1 pro Elvis, 1 pro Risso. 80% pro Gabriel, então. Então vamos lá. E você, vota em quem, Corsato? Gabriel Novaes, né? Gabriel Novaes. Ô, Albert, tem jogador do Guarani falando. Ô, Felipe, aperta o botão aí, porque tem jogador do Guarani falando. Quem é? O Caio Dantas, o autor Só foi o primeiro gol do Guarani. Boa noite pra você. Boa noite, A gente sabe da qualidade do Santos, né? É o maior time que tem na Série B. Enfim, começamos muito bem o jogo. A gente não estava sofrendo em nada. Mas uma bola que eles chegaram, eles guardaram. E aí ganharam confiança no jogo. Enfim, mas não foi tão ruim não o nosso jogo. A gente tem muita coisa para melhorar. Com a chegada do Júnior aí, a gente vai melhorar muito, eu tenho certeza disso. E pegar as coisas boas. Acho que a gente teve coisas boas dentro do jogo também. Mas enfim, trabalhar. Que a gente está incomodado com essa situação. E vamos tentar sair dela o mais rápido possível.
Tá aí, né? Tem coisas boas mesmo. Depois de 4 no lombo, realmente alguma coisa de boa apareceu. Ele fez o gol, né? Primeiro gol com a camisa do Guarani. Jogador de futebol precisava... Não, pelo amor de Deus, né? Parar um pouquinho pra falar, né? Você vai falar isso pra torcida de um time que tomou 4-1. Não importa, cara. Pode ser pro Real Madrid, pro Manchester, pro Santos, não importa. 4-1, fim de jogo. Daqui a pouco o resumo do jogo com o Albert Cavalcante, tá bom? Vamos lá, então. Você votou em quem, Corsato? Gabriel Novaes. Não tem jeito, né? Gabriel Novaes, o cara fez 3. 2 gols valeram, né? Então, o craque do jogo, Gabriel Novaes, artilheiro da Ponte na competição. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, o craque do jogo, estamos no ar aqui pelos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM, 87,9. 11 da noite, mais 1 minuto, 11:01. Agora vamos para as notas do jogo. A Ponte Preta venceu, 3 para a Ponte, 0 para o Amazonas. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, as notas do jogo, eu falo aqui o time e você dá as notas, Marcelo, porque a minha vão lá. Não, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar e você dá as notas. Eu dou as notas? Mas aí você já faz o serviço. Mas aí eu já, aí eu perco. Então vai. Aí vai. Eu perco do pessoal acessar lá o meu blog. Então vai. Então tem que ir lá no blog. No blog na Hora da Macaca, no blog Planeta dos Macacos, no blog do Carlos Corsato, lá no Futebol Interior, as minhas notas vão lá. Tá bom? Tá. Pedro Rocha. Pedro Rocha tomou cartão amarelo porque feiticeira, né? 7. Igor Inocêncio. O Pedro Rocha não foi muito utilizado, não. Cara, o Igor Inocêncio começou mal pra caramba o jogo. Mas melhorou na sequência do jogo. Mas na marcação ele realmente deixa a desejar um pouco, né? Mas no ataque ele vai bem, né? Nota 7 pra ele. 7 pra ele. Ó, querendo ou não, melhor do que o Luiz Felipe, eu tô falando. O Luiz Felipe é pra compor o banco, não pode ser titular do time da Ponte, não. É a sua opinião. Luiz Raquim. Foi bem no jogo também, nota 7 pra ele. 7. E o Sérgio Rafael? Ah, cara, olha, deu umas claudicadas, hein? Nota 6 pro Sérgio Rafael. Gabriel Risso e lateral bom, hein? Esse é bom, hein? Esse é bom, hein? Vou dar nota 7,5 pra ele. 7,5 pro Risso. Dudu Vieira. 7. Tem habilidade o Dudu, hein? É bom de bola. Cara, eu sou fã do futebol do Dudu Vieira desde a época do Santo André. É claro que ele não é um Filipinho, mas ele é bom de bola. Já é mais veterano, mas ele sabe jogar, ele marca bem, ele vai no ataque. Falta ele pisar um pouco mais na área, mas ele é muito bom jogador. Nota? 7. 7. Emerson Santos. Emerson Santos também, nota 7. Gostei do jogo do Emerson. E o craque Elvis? O craque da 10. O Elvis foi bem também, hein? O Elvis manda nesse meio. O Elvis não pode ser reserva desse time, cara. Mas ele não é reserva, né? Ele foi poupado no jogo contra o Goiás. Se ele puder jogar... Aliás, eu nem levaria, né? Eu nem levaria. Eu também. Mas é porque o Elvis é de Goiás, mora lá, né? Tem parente lá, então acho que foi lá pra... Mas eu não levaria também, não. Mas ele descansou contra o Goiás. 7,5. E eu acho que vai ser assim, hein? Jogo em casa o Elvis joga, jogo fora o Elvis não joga. Eu acho que contra o Operário eu deveria colocar ele pra jogar, viu? Você acha? Acho que sim. Eu entendo que o Elvis não tem caixa pra jogar todos. E depois a Ponte vai jogar com o Santos, né? Então, por isso mesmo. Vai precisar do Elvis. É mais fácil ganhar do Operário do que do Santos. Vai, segue. Vamos nas notas do jogo. Iago Dias. Esse papo é pra amanhã na Hora da Macaca. Cara, o Iago Dias não tava mal no jogo, mas foi substituído, 7. Até não perguntaram, né, na coletiva por que da alteração. Matheus Regis. Matheus Regis, é bom jogador também, nota 7 pra ele. 7. E o Gabriel Novaes, hein? Cara, jogou muita bola hoje. Ó, ele fez 3 gols, um foi anulado. Ele só não fez outro porque o Patrick tirou em cima da linha. Então ele ia fazer 4 gols no jogo, né? Tá certo que um não foi validado, mas ele fez o gol. Se o VAR anulou ou não, não é problema dele. Então eu vou dar nota 8 pro Gabriel Novaes. 8 pro Gabriel Novaes. Ok, agora vamos pros que entraram nesse time da Ponte. O primeiro que entrou foi o Iago. No intervalo do jogo, ele entrou na vaga do... Dodô. O Dodô que entrou na vaga do Iago. 7 pra ele. 7 pro Dodô que fez o gol. Inclusive o terceiro gol da Ponte. Isso. Bom, depois, vamos lá. Peraí. Fez o gol, né? 7,5 pro Dodô, vai. 7,5. 7,5? Dudu Vieira saiu, entrou o Ramon. Ramon, nota 6. Emerson Santos saiu, entrou o outro Emerson Santos, o Emerson. 6 pra ele também. No ataque aí, o Matheus Regis saiu, entrou o Jean Carlos, que eu critiquei a alteração.
Mas o Jean entrou bem. Tomou cartão amarelo. Só não vou dar 7 pra ele porque ele tomou amarelo. Então vou dar 6,5 pro Jean Carlos. E o Vinícius, que entrou na vaga do Gabriel Novaes? Cara, entrou fazendo fumaça. Sim. É brigador, é igual o Jean, cara. É brigador. É brigador o Vinícius. 6,5 pra ele também. E o técnico, professor João Brigatti? Cara, o João hoje foi bem, hein? Foi bem, o time jogou bem. Ele escalou bem o time. Né? Cara, nota 8 hoje pro professor. Merece, né? Merece nota 8. Eu só dei 8 pro Gabriel Novaes e pra ele. Merece 8, professora. João Brigatti, as notas do jogo, Ponte 3, Amazonas 0. Boa. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, 11 da noite, mais 5 minutos. O Marcelo já fez a ficha técnica, já ele vai dar o destaque final. A gente vai fazer também o comentário final ainda na transmissão. Albert Cavalcante. E aí, o Guarani perdeu, hein? 4 pro Santos, 1 pro Guarani. Vamos combinar que foi meio que uma sapecada do Peixe pra cima do Guarani, hein? De cinta, né? Foi de cinta. O Santos no final ainda teve quase chance de fazer o quinto. Exatamente. Ali no final, o Heitor, né, que substituiu o Diogo Matheus. O Heitor também tão criticado, né, no Campeonato Paulista. Ali acabou tirando o quinto gol. Vou falar uma coisa pra você, viu? Por mais que o Santos aí, já como, né, nós estamos aí debatendo aí que o Santos seja a equipe, né, entre aspas, a ser batida. A equipe o Caio Dantas falou que é o grande. É o grande do campeonato. Assim, isso aí ele não falou errado, né? Exatamente. Mas falar que tem coisas boas nesse jogo... Pelo amor de Deus. Não, né? Até os 12 primeiros minutos do primeiro tempo... O senhor elogiou aqui, né? Exatamente. O Guarani, ele foi pra cima, envolveu, tentou, né? Tentou pelos lados, teve uma chance ali com o Camacho, também teve uma chance... com o Luan Dias, explodiu no travessão, até aí beleza. Aliás, o que teve de ex desse jogo, não? Camacho, Luan Dias, o goleiro não jogou, né? Não, vamos ver quem mais aqui. Esse tal de Kaique, que também entrou, também era agora no Santos tinha o William, que jogou. O William do Bigode, né? O William Bigode, que jogou no Guarani. Isso. E acho que só o William do Bigode mesmo, viu? Só o William do Bigode. Então, a lei dos ex, né? Aí só lembrando, né, que o Guarani, mais uma vez, né, jogando com 3 zagueiros, mas na verdade nós sabemos aí que o Léo Santos joga como volante. Ele acabou ali, tanto que no segundo tempo foi substituído, mas o Santos, quando ele fez o primeiro, abriu a porteira, ali Douglas Borges ali, posso pôr na conta ele 2 gols, ele não foi bem, né, e o Guarani acabou aí levando assim, levando um gol atrás do outro com toda a facilidade. O Guarani não demonstrou poder de reação. E depois mesmo, como disse o Marcelo, né? Não sabemos se depois da alteração o Guarani cresceu ou se o Santos ali ele puxou o freio de mão. Tanto que teve uma jogada que o Chay, isso mesmo, o Chay, depois de todo esse período, né? Que ele não participou de treinamentos, ele estava para sair, acabou sendo relacionado. Depois que o Toninho Cecílio chegou e disse que ia conversar com os jogadores, né? Para poder acertar a situação, porque o Guarani precisava de todos. Entrou o Chay sofreu o pênalti, o Caio Dantas fez o gol, né? Fez o seu primeiro gol com a camisa do Guarani, o gol de honra, mas, sabe, né? O que vale é o placar. 4-1 para o Santos e o Guarani está na zona do rebaixamento, na última colocação, Carlos Corsato. Isso, com 3 rodadas, o Guarani não fez nenhum ponto e com essa goleada ele assume a última colocação. Só 2 times não somaram pontos ainda. Guarani e Ituano. Guarani e Ituano, só esses 2 times ainda. Reflexo do Campeonato Paulista. O Guarani só venceu no Campeonato Paulista o Ituano e o RB Sub-23 do RB Bragantino. Exatamente. Lembrando que o Guarani disputou para não cair até a última rodada e o Ituano foi rebaixado. Exatamente. Né? Então estão lá os 2 times na zona da degola. Lembrando que até o início da rodada, né, e a gente tem que contar isso, tinham 3 paulistas no Z4. Ponte, Ituano e Guarani. Agora, né? A Ponte com essa vitória subiu, foi para a 10ª colocação e o Guarani ainda não pontuou na competição. Próximo jogo do Bugre. Contra o Botafogo. Mais um, o Campeonato Paulista vai começar, entre aspas, né? Dentro do Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo, dentro de casa, o Guarani joga às 17 horas. Estava, né? Marcada para as 21 horas, porém, entretanto, houve a mudança. Botafogo que joga amanhã contra o Mirassol, hein, Exatamente, é o mini campeonato paulista dentro do Brasileiro. E vem de um jogo
bom contra o Palmeiras. Esse é o problema. Vem de um jogo bom contra o Palmeiras. Vendeu O português, o Paulo, técnico do Botafogo, arrumou o Botafogo e vendeu lá, caro, hein? Vendeu caro a derrota. Vendeu. Foi na Bacia das Almas. E aquela, né? Vamos aí ver que o Júnior Rocha aí vai. Botafogo que tem semana. 2 pontos na competição, 2 jogos, 2 empates. Não ganhou ainda, mas é um time que vem mostrando evolução na mão do português, o técnico Paulo. É Paulo Souto, se eu não me engano. Exatamente. O nome do treinador. É isso então, Albert Cavalcante. Algum desfalque do Guarani pro jogo contra o Botafogo? Nenhum. Nenhum amarelado que eu peguei aqui, nenhum amarelado, né? Seria o desfalque, né? O desfalque agora não vai ser desfalque, vai ser a volta, né, do goleiro Vladimir. Na partida, o Guarani não quis pagar o quinhentão? Não quis, né? Se fosse... E ainda via nas redes sociais muita brincadeira da torcida do Santos que o próprio presidente do Santos iria Achou pagar, jeito pra ganhar, né? ia pagar para escalar o Vladimir. O que eu acho, é claro que é zoeira, né? Mas eu reputo o Vladimir um bom goleiro. Eu também sim. Né? É claro que hoje, pro Santos, talvez, mas eu reputo o Vladimir um bom goleiro. Falha como bons goleiros falham. Ele ficou marcado por aquele 7-1, né? Sim. Do Internacional, né? Exato. Que ele entrou, né? Ele entrou, o João Paulo era o goleiro titular. Ele entra e o Santos toma 7, né? Pra acabar, né? Não teve culpa nos gols, mas tomar 7, né? 7 também é vida dura. Aliás, estranho aquele jogo, 7-1 para o Internacional de Porto Alegre. É isso, Albert Cavalcante. O pessoal que na live tá dizendo aqui, o Gustavo Carvalho, é claro que é brincadeira, eu vou ler, tá? Gustavo Carvalho, vem para nós, Albert. Você é gente fina. Mas não dá, viu, Gustavo? Isso aí não... Um abraço, viu, queridos? Eu sei que vocês um torceram bastante, hein? É um grande profissional. Grande Albert. Obrigado, viu, Albert? Sabadão, não foi definida ainda a escala do jogo que vamos transmitir. Né? Não, o coordenador não. Pelo coordenador já estava definido, mas você sabe que o coordenador manda muito pouca coisa, né? Tá certo. AE, né? Já que é para falar de abreviações, o AE que manda. O que o AE mandar, eu farei, né? Então é ele que vai resolver. Fechado. Mas você estará na transmissão de um jeito ou outro. O AR que manda. Que você falou AU, AL, né? AU, AL. Você vê como é que ele é, né? Ele chamou você de AL e não me chamou de K. É verdade. CA, no caso, seria CA, né? Eu chamei de CC. Então, por que você não me chamou de K? Cara, tá na hora da gente ir embora já, né? Você poderia ter me chamado de K, né? Lembrando que tá valendo ainda a camiseta da Ponte Preta. Já peguei aqui de volta o zap que tentaram tomar de nós, né? Mas aqui é Ponte, então ninguém toma, entendeu? Então o zap tá aqui, ó, tá todo mundo cadastrado. Muito obrigado todo mundo que já participou, mas o sorteio da camisa da Ponte vai ser no jogo contra o Santos, dia 15. Tá bom? De maio, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, não Ponte essa Preta e Santos. A próxima quarta. Não é nessa quarta-feira, a próxima quarta-feira, né? Hoje é dia 5, hoje é dia 6, né? Daqui a 9 dias, né? A sorteio da camiseta oficial torcedor da Ponte, lá da loja da Macaca. Aliás, você pode comprar a sua camiseta se quiser por R$ 299,90 lá na loja da Macaca. Lembrando que lá tem chinelo, tem desconto se você for torcedor 10, você tem desconto se você for sócio torcedor conselheiro, também tem desconto de 10% na loja da Macaca. Mas lá tem de tudo na Macaca. A loja é linda, viu, gente? E o atendimento, ó, sensacional. Um abraço lá pro Robinho e pra galera da loja da Macaca. Vai lá, fala que você ouviu aqui nos canais Futebol Interior. Vai presentear alguém, quer mandar um presente pro seu namorado, pra sua namorada, pra sua paquera. Ele é Ponte Pretano, tenho certeza que ele vai adorar. O Marcelo comprou um chinelo lá. Que lindo o chinelo. É que eu não tenho a bala do Marcelo, por isso ainda não comprei o chinelo, mas irei comprar o chinelo. Albert Cavalcante, um abraço, tá? Muito obrigado. Foi bom demais estar com você nesta noite aqui nos canais Futebol Interior. E até sábado você estará na transmissão, tá? Ufa, assim que eu gosto de ouvir, viu? Adoro futebol. Eu que agradeço, viu, Marcelo, Carlos, aí por essa jornada esportiva. Pena que o resultado... foi diverso. Pena pra você, né? Pena, então. Pena pra você. Pro torcedor do Santos, por exemplo, não é pena. E pra Ponte Preta também não. Fazer 3, né? Hoje foi o saldo foi de 7. Falou que a noite foi perfeita. Tem que aproveitar pra zoar, porque o que nós fomos zombados, hein? O que nós fomos zoados, hein? Deus do céu. Mas a Magda do Sai de Baixo, lembra?
Sim, claro. Ela falava, a vida é uma roda gigante, filho. Nossa, uma hora foi você longe, tá em cima, outra hora você tá embaixo. A Magna foi... O Caco Antibes agora atacou aí. Gente, um abraço, tudo de bom. Valeu, Albert. Grande abraço para você. Até sábado na Jornada Esportiva a partir das 4 da tarde. 2 jogos, hein? Guarani e Botafogo. O jogo vai ser no Brinco de Ouro da Princesa. Operário e Ponte Preta. O jogo em Ponta Grossa. Ô Corsato, seu destaque final, meu querido. Agradecendo todo mundo que participou com a gente. Sempre um prazer estar com você aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que amanhã lá no YouTube, Hora da Macaca, né? Vamos estar lá falando um pouquinho a partir das 8h40, 8h45. Eu entro um pouco mais tarde na live. Mas... Você vai estar na Terra, né? Isso. Na Terra FM, tá bom, gente? Hoje eu meti atestado lá, porque eu estava aqui, não tinha como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas amanhã você estará. Amanhã eu estarei. Mas eu entro sempre um pouquinho mais tarde. Mas estaremos falar um pouquinho dessa vitória maiúscula aliás, pra explicar da Ponte melhor, Preta. porque lá na Rádio Cidade esse dia pediram o Milionário José Rico. O pessoal tava achando, mas você falou que toca moda sertaneja. Cara, é uma confusão danada. Gente, lembre-se que eu sou o mais bonito dos corsatos. O mais bonito trabalha na terra, o mais feio trabalha na Rádio Cidade. Exato. Entendeu? É isso. Mas é isso, Rádio Cidade toca sertanejo novo, a Rádio Terra toca sertanejo antigo. Então se você quer pedir modão, você tem que estar na terra. Se você quer pedir sertanejo novo, você tem que estar na Rádio Cidade. Não vamos confundir, tá? E hoje você está na Valinhos FM, 87.9. Verdade. E está lá ainda. Ó. E estamos aqui nos canais Futebol Interior. Aliás, pedir sempre um prazer. Pessoal, se bem que ainda temos 4 horas, né? Entramos às 8, podia ficar até meia-noite, mas eu não vou fazer isso, a gente vai embora. Não, no rádio a gente entrou às 8, depois da Voz do Brasil. Não, mas já tá bom, o trabalho foi programa mais antigo do rádio brasileiro. Deixa eu abraçar aqui o Gustavo Carvalho, a Renata Dalgalo, o Nico, grande abraço, meus amigos. Lavamos a alma, amanhã tem Hora da Macaca, hein? O narrador falou pouco, o cachê do narrador vai ser subtraído porque falou pouco da Hora da Macaca na transmissão. Tem que falar mais. Tem que falar para inscrever mais no canal do YouTube da Hora da Macaca, então seu cachê será subtraído consideravelmente, viu, Corsato? Deu ruim. Hora da Macaca amanhã, 8h45 da noite no YouTube, Hora da Macaca. E na terça-feira da semana que vem também, porque estaremos aqui transmitindo a premiação da Série A4. Tchau, Corsato. Você tem tempo para dormir, não? Eu tenho. Porque não parece, cara. Você é cheio de compromisso. Cara, eu não sei quem tem mais compromisso nessa vida. Se é você, se é o Arthur Eugênio ou se é o Albert Cavalcante. Cara. O Arthur com certeza, né? O Arthur tava na Espanha dia desse aí, velho. Tchau, gente. Um abraço. O Arthur agora hoje tá tenso. Muito, tá tenso, Arthur. Tá muito tenso. Arthur Eugênio. Grande abraço pro doutor Arthur Eugênio. É isso, gente. 11 da noite, mais 17 minutos. Hora de encerrar os trabalhos, né? Felipe, eu falei que ia fazer aquilo, mas vamos fazer depois, tá? Porque tem que fazer o comentário do jogo, vai estar lá no site futebolinterior.com.br. 11 da noite, mais 18 minutos. Então, hora de fechar aqui o nosso fim de jogo na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. É isso, fim de jogo, a Ponte Preta venceu a equipe do Amazonas pelo placar de 3-0. Nossa Senhora do Majestoso, amém, hein? 3-0 pra Ponte contra a equipe do Amazonas. Pode printar essa tela aí que tá bonita, viu? Printa aí, ó, essa tela. 3-0 Macaca. E agora que tem o logo do Futebol Interior? Pronto. Da pizzaria do Dadá também. Gente, hora de fechar, hein? Estive ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Pedro Lino, nosso presidente, o repórter do estádio, e o Albert Cavalcante acompanhou a derrota do Guarani, vitória do Santos, 4-1 para cima do Guarani, terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Estivemos também na Rádio Futebol na Canela 2, um abraço lá pro Thiago, que amanhã vai trazer o jogo do Borussia contra o PSG. PSG e Borussia, primeiro jogo 1 pro Borussia, 0 pro PSG, o time do Mbappé precisa vencer por 2 gols de diferença para passar no tempo normal, né, para a final da Champions, para saber quem vai pegar Real Madrid e Bayern de Munique. Agradecendo a você também que ficou com a gente em 87.9 na Valinhos FM. Amanhã, no Jornal Bom Dia com a Isabela, a partir das 8h15 da manhã mais ou menos, eu estarei trazendo todos os destaques do futebol, falando do jogo do Guarani, falando também do jogo da Macaca. Guarani perdeu, a Ponte venceu. Amanhã nos 87.9 da Valinhos FM, sempre para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 997-88-3821 ou peça pelo 3242-3125. Rapaz, nessa hora aqui acho que não tem pizza não, né? Não sei, né? Será que tem?
Felipe? Não tem? Ah, poxa, queria tanto comer uma pizza. Só marca em destaque aqui no Futebol Interior, 989-89-35-26. Aqui nos canais Futebol Interior, trabalhos técnicos do Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo. Na Valinhos FM, o Mr. X, na mesa de som, capitaneados pela Mayla Siqueira e pelo Gustavo Baldezin, equipe técnica lá da Valinhos FM, que tem a direção de programação do Ismael Neto, um abraço para ele, e a presidência do Wagner Faneco. Aqui nos canais Futebol Interior, direção comercial do nosso Giovanni Paiola, a direção geral do Arthur Eugênio Matias, com a direção executiva do Elcio Paiola. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, voltamos a falar de futebol amanhã no YouTube, Hora da Macaca, com as informações da Ponte Preta, tá bom? E Campeonato Brasileiro Série B, amanhã tem Botafogo e Mirassol, fechando a rodada terceira desta Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta, 10ª colocada, 4 pontos, Guarani, 20º colocado, nenhum ponto ganho na competição. Sábado que vem as equipes voltam a campo, Guarani contra o Botafogo no Brinco, a Ponte contra o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Termina aqui.